entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 32 minutos. Você ligado e conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Uma ótima noite para você ligado e conectado neste dia 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira. Data e hora de acompanhar mais uma rodada do Paulistão Sicredi 2025, 7ª rodada, a nossa tábua, o Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Daqui a pouquinho você acompanhando em todas as suas emoções, mais um show de transmissão, hora e vez de acompanhar Guarani e Água Santa e Guarani. Você ligado, conectado com a gente, já agradecendo demais o carinho da sua audiência. Jornadas dos canais Futebol Interior no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 99788-3821, 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital de Amor. Futebol Interior, DDD 19 989893526. Eu quero ler a sua mensagem, tá na tela aí pra você, na parte de baixo, 989893526, WhatsApp do Futebol Interior já disponível pra você mandar sua mensagem, mandar sua foto. Você que está no Brinco de Ouro, você é torcedor do Guarani ou torcedor de qualquer outra agremiação, participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem. Já abraçando aqui o Robson Vitoriano, lá em Leme, desejando pra nós aqui uma ótima transmissão, o Tony também, já dizendo aqui, Albert, cheguei, viu? Daqui a pouquinho apresento o Albert Cavalcante. Futebol Interior, na direção executiva de Alcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, coordenação de esportes de Carlos Corsato, doutor Arthur Eugênio Matias, na direção geral. E ele, a direção, a mesa técnica mais técnica do Brasil, ele, Eduardo Bolacha, o mago dos botões. Campeonato Paulista, 7ª rodada do Guarani, precisando da vitória, terá uma sequência pela frente fundamental para as pretensões do Guarani neste Campeonato Paulista. Se é para brigar pela permanência ou pensar em classificação, tudo depende do jogo de hoje diante do Água Santa, do derby do próximo domingo, transmissão ao vivo aqui dos canais Futebol Interior e na sequência um duelo de 6 pontos contra o Velo Clube, também no Brinco de Ouro. Então o Guarani tem 3 jogos fundamentais. E para falar desses destaques e de outros mais, foi uma semana bem agitada nos bastidores do Guarani. Eu convoco ele, o moço de Valinhos Vinhedo e adjacências, o Bolacha Cavalcante. Rapaz, meu fiel escudeiro, meu repórter / comentarista hoje, Albert Cavalcante, uma boa noite para você. O primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro. Boa noite, Lucas de Souza, o nosso Bolacha, você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Pois é, hein? Um jogo importantíssimo para as pretensões do Guarani no Campeonato Paulista.
Como assim, Albert Cavalcante? 7 rodadas? Esse jogo, nossa, é muito importante. Sim, é muito importante. Para o que o Guarani passou o ano passado no Campeonato Paulista, onde conseguiu 2 vitórias apenas, né? Onde conquistou a sua primeira vitória contra a equipe do Ituano por 3-0 fora de casa. E depois, na última partida, venceu o esfacelado RB Bragantino por 1-0. E assim, não decretando seu descenso para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Guarani já tem os números aí, bateu já o recorde do ano passado. Né, onde o Guarani até na 4ª rodada, Lucas de Souza e amigos, vinha fazendo uma campanha ok, né? Apenas uma derrota, tinha levado apenas um gol, pois bem, aí apareceu na vida do Guarani o Mirassol, que fez 3 gols, e depois na última rodada, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ali na partida em que houve o mando vendido, mas na verdade não houve e acabou sendo o Brinco de Ouro da Princesa, o Palmeiras não tomou conhecimento, acabou aplicando uma sonora goleada no Guarani por 4-1. Dito isso, o Guarani tem 7 pontos. Ele é vice-líder do seu grupo, Grupo B. O Santos ontem, graças a Deus, acabou empatando contra a equipe do Botafogo. Então, caso o Guarani vença a partida de hoje, Lucas de Souza e amigos, o Guarani retoma a liderança. Mas, pensando em liderança, isso aí é a última coisa que nós temos que pensar agora. Lembrando que as 2 últimas, né, as piores equipes do campeonato agora, tem 4 pontos. O Botafogo, que empatou ontem com a equipe do Santos, e o próprio Água Santa. O Água Santa que mudou o seu treinador, né? Agora é ele, né? O Marcelo Cabo foi embora e voltou ele, né? Pintado. Né? E todo cuidado. Aquele que passou no Guarani e não deixou saudades. Depois que saiu ele, veio o Alan Al, que já começou bem também no Noroeste, né? Tomando já uma trauletada da Ponte Preta, né? Mas dito isso, né? O Guarani também tem algumas voltas, né? E também algumas mudanças. O Giovani, ele que sentiu na última partida, está fora da partida, né? Vamos agora passar de 1 a 11, está definida a escalada a equipe do Guarani. O Guarani que vem com Gabriel Mesquita, Lucas Jansen, Rafael e Lucas Rafael. Lucas Rafael que ganhou a vaga do Titi, né? O Titi que foi substituído na última partida. Teve seus erros. Lucas Rafael que deveria ter jogado contra o Palmeiras, diga-se de passagem. Exatamente, né? Ele que estava fora no banco de reserva está dentro. Emerson, Natan e Matheus Sarará. Né? O Matheus Sarará que estaria, né, no lugar do Giva. Aí no meio campo, o cérebro pensante hoje vai ser o João Vitor. O João Vitor que está jogando mais pela ponta, agora ele foi colocado na onde ele entende mais, né? Que ele faz, né? Ele faz a ala e também faz o meio campo. E na frente, Luiz Miguel, que é uma grata surpresa, João Marcelo e o Denis Júnior. O Denis Júnior que fez o gol de honra da equipe do Guarani contra o Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa. Então, repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Lucas Jansen, Rafael e Lucas Rafael. Emerson, Natan, Matheus Sarará e João Vitor. Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. E só lembrando também que o Matheus Regis, né, ficou 2 partidas fora, né, na primeira, né, contra o Mirassol. A nota, né, foi dita que ele estava com problema no joelho, dores no joelho, e não participou. E na partida contra o Palmeiras não houve nota nenhuma. Pois bem, durante a semana, né, surgiu alguns rumores, né, indisciplina. Muita coisa se falou, muita coisa se falou, indisciplina, etc, etc. Porém, né, o clube agiu rápido e acabou ali soltando a nota que ele está se recuperando, né, se recuperando das dores do joelho. Dito isso, Lucas de Souza, eu vou até dar uma olhada, já passei os 11. Posso dar uma olhada? Os bancários, né? Por favor. Os suplentes, né, do técnico Maurício Souza, tem o Fred Conte, o Cauê Rafael, Caio Dias, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, Daniel, Caio Melo, Anderson Leite de volta, Isaac de volta, o Mandrake, Matheus Regis de volta, Léo Porfírio e Eliseu. Então nós temos no banco de reservas 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da base, né? E lá estão eles, Anderson Leite, que está na transição física, etc., e ali o Matheus Regis também, que para mim um jogador diferente do ataque do Guarani. Então o Guarani já definido escalado. Então se caso houve algum problema, o Guarani fez certinho, né? Ultimamente o Guarani acaba dando satisfação para o seu torcedor. Rapidamente acabou ali passando, né, a nota sobre o ocorrido. Então, vida que segue, o Guarani precisa dos 3 pontos, pensando, obviamente, no primeiro objetivo, que é se manter na Série 1 do Campeonato Paulista. Perfeito!
Perfeitamente, disse Albert Cavalcante, o primeiro destaque do Bugrão que vem reformulado, vem com João Vitor hoje de camisa 10, Matheus Regis no banco, e do outro lado o Água Santa de treinador novo, perdeu para a Ponte Preta na última rodada e precisa se recuperar no Campeonato Paulista, Alberti. Os números não mentem, né? O Água Santa está no grupo C, onde o São Paulo é líder com 13, o Novo Horizontino vem na segunda colocação com 9, o Noroeste vem na terceira colocação com 6 e o Água Santa é o último colocado com 4 pontos. Uma vitória para a equipe do Netuno acaba, né, caindo por água, que nós estamos dizendo agora, né? Ironia, não? Exatamente. Então uma vitória é um jogo de suma importância para a equipe do Netuno, que mudou seu treinador, agora tem o Pintado, né? O Marcelo Cabo foi mandado embora e agora precisa aí, né, de alguns pontos, né? Uma vitória hoje é imprescindível para a equipe do Água Santa. Então, possivelmente com a chegada do técnico Pintado, haverá algumas mudanças pontuais, mas nós temos que ficar esperto. O torcedor Guarani tem que ficar de olho nele, né? Então, camisa número 10, Luan Dias. Sem lei do ex hoje, hein? Não, pelo amor de Deus. Deus. Já tivemos essa experiência horrível na última rodada. Deixa quieto, esquece lei do ex. Se tiver 6-1, tudo bem. Né? Aí não, pode mas nem fazer. isso. Não, também não pode. Deixa, não pode, né? Não pode. Então, lembrando, nós teremos agora, nós encontraremos o Luan Dias, né? Também temos o Fábio Santos, que passou pela Ponte Preta, o Ademilson, ex-São Paulo, jogou na China, né? Exato. E o menino Ney. Esse é o Maduro Ney, né? Então o menino Ney. Chegou o Neilton também, está no elenco do Água Santa. Então vamos aguardar aí para ver qual será as mudanças do técnico Pintado, lembrando que a equipe do Água Santa e a equipe do Botafogo, se caso o campeonato terminasse agora, seriam as duas equipes rebaixadas. Falou Albert Cavalcante, os primeiros e principais destaques de Guarani e também de Água Santa. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o doutor Arthur, também com mais informações de Guarani e Água Santa e claro, tudo o que de melhor acontecer na sequência entre Guarani e Água Santa. É só o começo da nossa jornada, não saia daí, participe conosco da nossa jornada esportiva pelo chat do YouTube e também no WhatsApp 998893526. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para o paciente do Hospital do Amor, através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Lucas de Souza. É isso, estamos de volta, pré-jogo especial aqui para Guarani e Água Santa. 7ª rodada do Campeonato Paulista e eu vou aproveitar agora para chamar ele, né, o nosso doutor Arthur Eugênio Matias, que hoje vai contar uma história muito legal. O doutor Arthur fez uma entrevista com um dos grandes personagens
do futebol da região do ABC, que hoje é chamado de ABCD, ou Albert Cavalcante, justamente por conta da incursão aí da cidade de Diadema, né? Diadema é uma região bem próxima ali a Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, né? Na grande São Paulo. E hoje traremos a entrevista de Dr. Arthur Eugênio Matias com Barnabé, importante personagem que jogou no São Bernardo, o primeiro São Bernardo, que hoje disputa a 3 do Campeonato Paulista, ganhou grande destaque e que virou pastor, né? Se entregou aí a servir a igreja, né? Saiu do mundo do futebol e hoje pastoreia aí na Assembleia de Deus. Então, confira essa super entrevista aí do Dr. Arthur juntamente do Barnabé. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Eu vou fazer hoje uma entrevista interessante com um jogador que marcou época em várias equipes do futebol paulista, principalmente no Guarani, onde a torcida bugrina lembra bem deste ponta-direita, Barnabé, um ponta-direita que deu muitas alegrias à torcida bugrina. Barnabé Ferreira, um ótimo ponta-direita. Agora, com vocês, o Barnabé. Barnabé, começando... o início da sua carreira. Eu comecei... lá no Guarani, e graças a Deus me saí muito bem ali e fui contratado, né? Contratado por um empréstimo de 3 meses, e nesses 3 meses aí eu me destaquei bem, graças a Deus, e houve assim a contratação definitiva. Quando você chegou ao Guarani, quem que era o treinador? Zé Duarte. Você participou do primeiro jogo oficial do Guarani num campeonato brasileiro, em Manaus, Guarani 1, Nacional 1. O Guarani naquele jogo atuou com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Moacir e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Lola, Washington e Mingo. Que recordação você tem deste bom time do Guarani, Barnabé? Essa foi a melhor escalação do Guarani, né? O time mais completo, mais correto, né? O time que deu muito fruto foi esse time mesmo que você passou essa escalação aí. Um time bom, que a gente traz muitas lembranças boas, né? Alegria pro nosso coração. Muito bom. Do Guarani, você ficou até que ano? Como é que foi sua passagem por Campinas? Eu fiquei no Guarani até 74, né? De 70 a 74. E depois você foi negociado com que equipe? Depois eu joguei em vários times do interior, né? Depois fui pro Paulista, eu tive uma passagem pelo Santos, que eles queriam me contratar definitivamente, mas não deu certo, porque na época eu era muito novo, né? E eu não entendia muito das coisas, né? Muito simples, muito humilde. E não deu certo. O nosso amigo, que era técnico, Formiga, queria me levar para lá pro Santos de todo jeito, né? Mas não deu certo, porque eu tinha um amigo aqui em Osasco, que nós jogávamos num time de Várzea, o nome dele era Ettore Marchetti, e esse homem me ajudou muito no futebol, né? E ele foi pro Nacional, e ele me pediu para mim estar indo lá, porque o Santos falou para mim vir para minha casa e não sair de casa, que eles vinham me buscar aí no Nacional. Mas eu fui ali para dar um apoio para esse rapaz, esse treinador, e quando eu cheguei lá, tem um monte de repórter lá, e já fizeram uma reportagem ali,
eles não aceitaram a minha ida para o Santos e fizeram um contrato bom para mim. Um contrato muito bom naquele tempo, né? Já na volta pro Nacional. Na volta pro Nacional. E depois você jogou mais em quais clubes, Barnabé? Eu joguei no Nacional, eu joguei no Guarani, São Bento de Sorocaba. Primeiro foi pro São Bento, né? Emprestado. Joguei São Bento, Guarani, Paulista de Jundiaí, Noroeste, Bauru. Joguei em outros clubes, São Bernardo. Você jogou no Aliança de São Bernardo? No Aliança. Joguei num time lá em São Carlos. Estrela também. de São Carlos? São Carlos, joguei em São Carlos. Você jogou até que ano, Barnabé? Eu joguei, acho que até 77, mais ou menos, 77. Você é de 49 e você parou cedo, com apenas 28 anos. Parecido, por causa de enfermidade, problemas de enfermidade, entendeu? Ah, tá certo. Não foi nem por mim, porque eu quis parar, mas foi por causa de enfermidade. Eu tive uma depressão muito forte, entende? E eu não consegui mais retornar, né? Eu voltava, a depressão tinha uma decaída e não consegui. Eu não consegui voltar mais. Qual foi seu último time, Barnabé? Meu último time, eu acredito que foi no Paulista de Jundiaí. Qual era teu estilo de jogo? Você era um ponta-direita que fechava pro meio, que ia pro ataque? Como é que era seu estilo de jogo? Eu ia bastante no fundo, né? Antigamente os pontas iam muito no fundo, né? Eu jogava de ponta, mas eu entrava pelo meio também, mas eu sempre ia pro fundo do campo, né? Os laterais sofriam, viu? Porque eu ia no fundo mesmo, né? Modéstia à parte, mas eu ia no fundo mesmo, né? Meu futebol mesmo. Futebol, antigamente, os pontas iam no fundo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Os pontas entram por meio, são falsos pontas, mas antigamente nós tínhamos pontas certo, né? Fixo na posição. Eu era ponta que ia no fundo. Nós podemos dizer que seu melhor momento no futebol, todos esses times que você atuou, foi neste Guarani, de Tobias Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, o Washington Cleito e Mingo, técnico Zé Duarte. Podemos dizer que este foi seu melhor momento no futebol, Barnabé? Foi exatamente esse, foi o melhor momento, né? Aí só colocaria o Lula, né? O Lula veio na sequência para o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. O que você fez depois que parou de atuar, Barnabé? Depois eu aposentei, né? Devido às enfermidades, problemas, né? Problemas cardíacos. Mas graças a Deus, eu tive um encontro assim verdadeiro com Deus, me converti, né? Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus em missão e graças a Deus estou muito bem, graças a Deus. Para finalizar, Barnabé, dos treinadores que atuaram com você, você trabalhou com grandes treinadores, principalmente no início dos anos 70, onde treinadores expressivos atuavam no interior de São Paulo. Qual o treinador mais marcante da sua carreira? O treinador mais marcante, na verdade mesmo, foi o Zé Duarte, né? Porque eu tive com ele há algum tempo, mas eu tive outros treinadores bons, né? O caso Vicente Arenari, que era do Palmeiras, né? É um baiano que veio da Bahia. Não sei se você se recorda dele. Recordo bem do Vicente Arenari, dirigindo o próprio Palmeiras, equipes do Mato Grosso, ele que jogou no Palmeiras e no Bahia. Exatamente, Vicente Arenari. O Vaio Mota também teve um tempo lá no Noroeste conosco, né? Tive alguns treinadores que eu guardo assim, lembranças, recordações, que aprendi um pouco com eles, né? Você torce para algum time em especial, Barnabé? O time especial que eu torço mesmo, na verdade, é o Guarani. Eu não podia ser assim. Eu seria ingrato se eu não falasse isso para você, né? Porque Guarani eu aprendi muito, né? Fiz muitas amizades ali, né? Eles me acolheram no momento mais difícil da minha vida, né? Leonel Martins de Oliveira era o presidente na época. Eles fizeram muita coisa boa para me reorganizar na minha vida material,
e me ajudaram muito, né? Enfim, eles me ajudaram muito e eu sou muito grato ao Guarani de Campinas. Barnabé nasceu no Piauí, no interior do Piauí, no dia 23 de setembro de 1949. Barnabé, uma satisfação muito grande ter falado com você, que você continue sendo um personagem importante do futebol brasileiro e que continue fazendo a sua missão na vida. Muito obrigado, Barnabé. Eu agradeço profundamente do meu coração por essa entrevista e quero deixar assim, dizer para todos os ouvintes que estou feliz, né? Estou feliz por essa oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente. Ouvimos Barnabé, ex-ponta direita do lendário Guarani dos anos 70, do Paulista de Jundiaí, do Noroeste, do Nacional da Capital, aqui no portal Futebol Interior. Quer que eu lembre algum confronto, algum jogador do passado? Fale com os canais do Futebol Interior. A notícia esportiva valorizada, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Barnabé, nascido lá no Piauí, né? Jogou ao lado de grandes feras. Amaral, Ailton Balesteiro, Joãozinho, Estevão Soares, Chicão, né? Foram alguns dos times, né, por quais Barnabé passou, né? O último time do Barnabé foi o Paulista de Jundiaí, ele que ainda jogou pelo São Bento, pelo São Bernardo também, e pelo Noroeste de Bauru. Tá aí a história de Barnabé, que você vai acompanhar também na íntegra no nosso canal Futebol Interior. Se inscreva no canal no YouTube, deixa o sininho para não perder nenhuma notificação. Abraçando aqui o Tony. Tony dizendo aqui, nossa, Albert, vocês estão fenomenal, hein? Hoje vai dar água santa. Albert, Vanessa na área, hein? Lucas, grande abraço. Peraí. Vanessa. A melhor. Cozinheira de Vinhedo e adjacências. E adjacências, né? O Tony vai dar água santa. Você tá louco, Tony? Santista roxo, Tony. Né? Ele que tá todo feliz, falou que vai cortar o cabelo igual ao Neymar. Olha aí, né? Tá ele que, feliz da vida. Né? Ele que o telhado tem pouca telha, mas ele irá ali fazer o corte a lá Neymar. Um beijo no coração de vocês. Tá certo. E o Dr. Arthur relembrou, né, o time do Guarani que teve como atletas aí o Barnabé, né, e nomes muito conhecidos, né, Flamarion, Zé Duarte era o treinador, que depois, inclusive, acabou vice-campeão paulista com a Ponte Preta, então um grande personagem aí da história do futebol, que tinha também o Tobias, né? Tobias, que depois viria a ser campeão paulista com o Corinthians, né? Tobias, Wilson, Moacir, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Eli, Washington e Mingo. Né? Então, na época, ainda se jogava num 4-2-4, né? Um time bastante ofensivo aí do seu Zé Duarte. Aí você olha hoje, o Zé de Campinas, né? Ele que passou por Ponte Preta e Guarani, né? Logrou êxito nas duas equipes. Muito né? êxito. Muita saudade. Também foi, né? Um dos propulsores aí, né? O que começou aí com o futebol feminino, né? Foi muito importante para a construção, para a promulgação do futebol feminino no Brasil. Exatamente. Sensacional. Exatamente. E mandar um abraço, né, pro Fabiano Bugrino, ele que é sobrinho, né, do Zé Duarte. E eu tive a honra, né, de ir à casa do Fabiano, fui convidado à casa do Fabiano e eu peguei a camisa da comissão técnica em que o Zé Duarte acabou usando. Aí fora não é uma camisa, fotos, é uma entidade, é um monumento, né, que deve ser guardada com muito carinho. Pedi de presente, mas eu tomei um não, assim, eu não sei por quê. Mas, por motivos óbvios, né, Albert? Mas, né, tomei um não. O não a gente já tem, né, Lucas? Vamos buscar o sim, né? Eu cheguei, nossa, amigo, Zé Duarte, não. Ajuda aí, pô. Ajuda aí, não, tomei um não. Tomou na cabeça. Não, mas aí você, né, vai passando, né, os anos, né, até a década de 90, começo dos anos 2000, o Guarani aí, né, figurando, aí disputando, né, títulos, classificações, e a gente vê o Guarani nessa situação, né, lembrando que hoje nós temos aí 6 jogadores da base, né, o João Marcelo titular e no banco de reservas nós temos 5, né, e só uma observação, viu, gente, o Titi nem no banco de reservas. E mais uma vez, não tem nenhuma nota, né, da assessoria de imprensa do Guarani,
Então nós não sabemos se o Tite está por opção técnica ou se ele sentiu alguma coisa, né? Como havíamos aqui dito, né? Até mesmo na entrevista coletiva após a partida contra o Palmeiras, e já deixa no ponto aí, viu, Bolacha? Nós iremos aí chamar aí o Maurício Souza, né? Nada foi dito, né? Não foi o questionamento nenhum, né? Sobre a atuação do Tite, né? Obviamente que quando todos ganham, né? Todos, e quando erram todos, mas ficou essa dúvida. Para mim faltou, né? Para mim faltou essa, né? Tocar nesse assunto delicado, né? Não é queimar o jogador, muito pelo contrário, mas saber, né? Lembrando que é um menino, né? Obviamente, mas quando você acaba usando o manto, né? Independentemente do adversário, você tem que, né? Performar da melhor forma possível. E agora fica a dúvida, por onde anda Tite? Pois bem, né? Tenho certeza que vai passar algum tempo no banco, tendo em vista aí o desempenho diante de São Paulo e Palmeiras, que não foi realmente um desempenho bom. O Guarani investe aí na experiência do Rafael e também do Lucão, o Lucas Rafael, para essa partida diante do Água Santa, uma partida importante para as pretensões do Guarani. Abraçando também o Charles Valfran, também aqui com a gente, dizendo bora Bugre! E você está convidado a deixar seu like, deixar seu comentário, participar da nossa enquete no Futebol Interior. Tá aí a nossa enquete já bombando, hein? Quem vence o jogo? Vai dar Guarani empate ou Água Santa? 69% a chance do Guarani vencer, segundo a nossa audiência. É a primeira parcial, Guarani, o pessoal torcendo, tá na expectativa pela vitória do Bugrão, jogando hoje no Brinco de Ouro. Vamos fazer o seguinte, mais uma rápida pausa e a gente volta em definitivo com mais informações e, claro, a ficha técnica e tudo o que de melhor acontecer para Guarani e Água Santa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. E eu quero fazer um convite para você, antes da bola rolar, para Guarani e Água Santa, anunciar a parceria aí do Futebol Interior juntamente à TV Cultura Paulista, né? Hoje, inclusive, né, Albert, no programa Visão de Esporte, eu e Albert Cavalcante estaremos ao vivo, né? Somos Omnichannel, estamos em todos os lugares, né? Estamos... Aonde? TV Cultura? TV Cultura Paulista, no programa Visão de Esporte do nosso querido Danilo Palma, juntamente do Regis Cardoso, também do Zenon, né? Bruno Zurk, falando aí das principais partidas desse Campeonato Paulista, né? Dessa rodada que começou ontem com a estreia de Neymar, né? O Santos empatou com o Botafogo ontem por 1-1, então você confere
Nesse momento, tá começando agora o programa 7 horas, às quintas-feiras, ao vivo, no canal da TV Cultura Paulista, no comando dele, Danilo Palma, mais nova parceria aqui do Futebol Interior. E você acompanha no nosso Instagram, o Instagram do Futebol Interior. Se você não segue, vai lá, não custa nada, vai lá no seu Instagram, clica lá na pesquisa, procura por Futebol Interior. Feito isso, você segue a nossa página. Nossa meta é chegar a 300 mil seguidores na nossa página até o final do mês de fevereiro, hein? Fazer uma força-tarefa aí para que você, acompanhando todas as nossas plataformas, consiga nos ajudar a bater essa meta aí, 300 mil seguidores na nossa página lá do Instagram. E por lá você acompanha os cortes também, os principais momentos do programa Visão de Esporte. Toda quinta-feira, um encontro marcado semanalmente às 19 horas. E hoje eu e Albert Cavalcante falamos deste confronto, né, Albert? Deste confronto entre Guarani e Água Santa, que é de suma importância para as pretensões do Guarani no Campeonato Paulista. Nem me fale, né? O Guarani precisa desses 3 pontos urgentemente, lembrando que a próxima rodada, aí nós apagamos tudo que aconteceu, tanto pelo lado preto e branco e verde e branco, iremos para o derby, né? Do derby 209. Estaremos aqui, né, Albert? Graças a Deus. E se não mudarem, né? Mudar a escala, vamos esperar a escala aí, né? Não, já saiu, já saiu. Já, então tá bom. Eu não confirmar. Você não recebeu? Ainda não recebi. Ainda mas você tá escalado. Tô escalado, tá, ótimo. tá escalado. Graças a Deus. Meu Deus, é muito bom. Desde 2020, hein? Eu tô aí desde 2020. 4 temporadas seguidas, 4 temporadas invictas aí, né? Nos canais de futebol interior, né? Então, na 5ª temporada, mandar um agradecimento especial ao Dr. Arthur Eugênio Matias, também ao Elcio Paiola. Que está nos acompanhando, Dr. Arthur. Um abraço ao Carlos Corsato, né, por toda a confiança sobre o meu trabalho, falar, né, sobre o meu trabalho. Né, eu comecei aqui gaguejando no microfone e ainda continuo, mas bem menos, né? E eu quero agradecer, né, de coração mesmo a oportunidade, a Casa do Futebol Interior, onde eu tenho, assim, eu sou muito feliz aqui, cara. Muito bom. Esse é Albert Cavalcante. Vamos repercutir os resultados dessa 7ª rodada. 7ª rodada que começou há 2 dias. Começou na terça-feira com o empate do Velo Clube contra a Portuguesa 2-2 no Benitão, em Rio Claro. A Inter de Limeira empatou mais uma, hein? Empatou com o Red Bull Bragantino 1-1 jogando no Limeirão. A Inter de Limeira já começa a fazer contas, né? Pela situação no campeonato. Ontem você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior a vitória da Ponte Preta diante do Noroeste. Noroeste que trocou de treinador, o Alan Al, ex-Guarani, assumiu o Noroeste no lugar do Paulo Comelli e a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. Jean Dias foi o destaque do jogo, marcou 2 gols. Informação. Pois não, Albert? São 6 temporadas, conta aí. Aí começou. Carlos Corsato. 2020. Ele tá acompanhando, né? Ele tá acompanhando. Não, mas Carlão, mas eu comecei, né? Aqui ratificando, eu comecei. Agora vai ficar a ponte aérea dos dois. Carlão, comecei no Campeonato Brasileiro, né? Brasileiro de 2020, né? Comecei no Campeonato Brasileiro 2020. Mas tudo bem, Carlão, você tá certo se espirrar a saúde. Muito grande, Carlão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eric Silva, lá no Ceará, torcedor do Lion, viu? Torcedor do Fortaleza. Tá acompanhando aqui a transmissão e tá dizendo: bora, Moreno, vai ser 5-0 o Guarani. Pode cravar, tá printado aqui, Eric. Grande abraço pra você, tamo junto. Falando em goleada, o São Paulo goleou o Mirassol, a sensação do Campeonato Paulista. Venceu no Morumbi e o que o Oscar tá jogando, hein? Rapaz. Alguns disseram que o Oscar não ia voltar legal, não ia voltar bem. 4-1, mais uma grande exibição do Oscar. Falando em craque, ontem a reestreia, né, de Neymar com a camisa do Santos, 1-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E rola nesse momento, né, o complemento da rodada. São 3 jogos hoje, nesta quinta-feira. São Bernardo e Novo Horizontino 0-0 no 1º de maio. Guarani e Água Santa, que você acompanha com a gente a partir das 19h30. Palmeiras e Corinthians, hein? O chão vai tremer, o bicho vai pegar no Allianz Parque. Palmeiras e Corinthians. Classificação de momento no Campeonato Paulista. O Grupo A tem o Corinthians liderando com 18 pontos. O Mirassol é o segundo com 15. A Inter de Limeira com 5. E fechando o Grupo A, o Botafogo de Ribeirão Preto com apenas 4 pontos. No Grupo B, o grupo do Guarani, o Santos lidera com 8. O Guarani, se venceu a Água Santa, reassume a liderança deste Grupo B. O Guarani tem 7 pontos, a Portuguesa vem na sequência com 6 pontos e o Red Bull Bragantino com 5 pontos. O São Paulo no Grupo C lidera com 13 pontos, o Novo Horizontino segue na vice-liderança da chave com 10 pontos, o Noroeste agora é o terceiro colocado do grupo com 6 pontos e o Água Santa, adversário do Guarani, quarto colocado da chave com 4 pontos. Neste momento, Botafogo de Ribeirão Preto e Água Santa estariam rebaixados. No Grupo D, o São Bernardo lidera. São Bernardo 16, Ponte Preta 12, a Ponte Preta vai torcer horrores. Não sei se vai torcer, né? Mas vai fazer aquela figuinha meio, né? Meio disfarçada, né?
para que o Corinthians tire pontos do Palmeiras, né? Vou dizer que o torcedor da PAN não vai torcer pro Corinthians, vai ficar na expectativa de tirar pontos do Palmeiras, porque se o Palmeiras não vencer o jogo, aliás, eu acho que o único cenário para a Ponte Preta manter a segunda colocação do grupo desse é o Palmeiras perder pro Corinthians, porque com um empate, o Palmeiras tem um saldo de gols melhor, o Palmeiras ultrapassaria a Ponte novamente, né? E, né, dito isso, né, seguindo aí o pensamento, né, ou até mesmo a informação do Carlos Ponte Preta Corsato, né, sobre o assunto, o Corinthians seria o segundo maior rival, né, da Ponte Preta. Né? O primeiro Guarani, depois o Guarani, rivalidade, decidir títulos, etc. Exatamente. Né? 77, nós sabemos 77, como foi. 79 também. 77 nós sabemos como foi, né? Assim como foi 86, só que o São Paulo em cima do Guarani, sabemos como foi, mais ou menos como é que foi, né? Então existe essa rivalidade. Não sei se o torcedor pontepretano irá torcer para o Corinthians, mas para o bem, né, da equipe no campeonato. Em geral, né? Não vai torcer, mas assim, né? Que o Palmeiras vai torcer que o Palmeiras perca. Exato. Perca pontos, né? Exatamente. Fica melhor, fica mais né? bonito. E fechando o grupo D, o Velo Clube com 5 pontos ganhos. Então, como dito anteriormente, né? O Água Santa e o Botafogo são as equipes 15ª e 16ª colocada na classificação geral e por conta disso estariam rebaixadas no Campeonato Paulista se terminasse hoje. Placar ao vivo, futebol interior, hein? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece nos estaduais? Fique por dentro conosco no Placar Futebol Interior, o placar mais informativo do Brasil e uma das plataformas mais bem trabalhadas e administradas no mundo do futebol, hein? Atualização em tempo real de todos os estaduais é só no Placar ao Vivo do Futebol Interior. Campeonato Carioca, 8ª rodada, logo mais às 21h15, Volta Redonda em Maricá. Nova Iguaçu e Botafogo se enfrentam às 21h30. Já terminou, hein? Pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Sampaio Correia 1, Madureira 0. No Campeonato Gaúcho, São José vai empatando com o Ipiranga pelo placar de 0-0. E logo mais, Monsun e Guarani de Bagé, hein? Tivemos Campeonato Italiano hoje. A Fiorentina bateu a Internazionale em 3-0 para a Fiorentina. Gols aí do Moise Kean, é uma jovem revelação aí do futebol italiano, e do Ranieri. A Fiorentina fazendo bonito para cima da Inter, que é vice-líder do Campeonato Italiano. Pelo Campeonato Catarinense, o Concórdia vai batendo o Caravaggio por 1-0 e logo mais Joinville e Marcílio Dias se enfrentam às 20 horas na Arena Joinville. Campeonato Goiano, 7ª rodada, logo mais tem Aparecidense e Craque. Campeonato Paulista da Série A2, tivemos rodada, né? Tivemos rodada ontem. O Oeste empatou com o Taubaté por 2-2 jogando em Barueri. O Santo André, rapaz, na estreia do Fael Júnior no comando do Galo Azul, 5-1 pro Ramalhão. Ramalhão do técnico Gilson Klein, uma vitória pra embalar na temporada, hein? O Ituano bateu o Linense por 3-0, a Ferroviária ficou no empate sem gols com Primavera. Grêmio Prudente venceu mais uma, bateu o Capivariano na Arena Capivari por 1-0. Portuguesa Santista 1, São Bento 0, São José 0, Votuporanguense 1. Esse Campeonato Paulista 2 é uma gangorra. Time que tá em cima perde pra quem tá no meio da tabela, é um Deus nos acuda. E isso segue depois nas fases eliminatórias, né? Ano passado o Velo Clube e Noroeste, que estavam nas últimas colocações aí do G8, né? Se classificaram aí, pegando as últimas vagas, chegaram na final, eliminando aí as equipes favoritas. Então, gente, é uma briga danada. E falando nisso, o Juventus foi para Piracicaba e bateu o 15, que é o líder do Campeonato Paulista 2, 15 de Piracicaba, que lidera a competição. Rapidamente indo para o Paulistão A3, você acompanha a cobertura completa com os pós e pré-jogos, com os pré e pós-jogos de todas as competições da Federação Paulista, também no canal Futebol Interior. No Paulistão A3, rodada de número 6, né? Tivemos toda ela sendo realizada ontem. União São João ficou no empate por 3-3 com o Desportivo Brasil. Monte Azul bateu União Suzano em Suzano por 3-1. Rio Preto e São Bernardo ficaram no empate 0-0. Rio Branco 1, Francana 1. Sertãozinho bateu a Itapenense por 1-0 jogando em Itapira. 15 de Jaú 0, Bandeirante 0. Lemense 1, Marília 1. E o Comercial bateu Catanduva pelo placar de 2-0. Classificação de momento do Paulistão A3 é essa, hein? Só os 8 primeiros. Marília é o primeiro com 13, segundo Catanduva com 12, Monte Azul e Rio Branco também com 12 pontos, Rio Preto, Sertãozinho, União São João e Francana fecham o G8 na zona de rebaixamento, Bandeirante e Desportivo Brasil. Então você acompanha a melhor cobertura dos estaduais de São Paulo e do Brasil inteiro no portal Futebol Interior, no nosso placar ao vivo. Vai lá, Albertinho. Você passou toda a tabela, né? Campeonato, né? Mineiro, campeonato 3, A10, A20, mas fica um detalhe, né? De todos esses resultados que você passou aí, o jogo de ontem entre Flamengo
e Portuguesa. Portuguesa, né? Vocês, Portuguesa do Rio, né? Portuguesa do Rio. Lembrando que o Douglas Borges, né? Ele saiu do Guarani, foi para o Náutico. Uma partida acabou ali, né? Cometendo algumas falhas e acabou rescindindo o seu contrato e agora está aí na Portuguesa do Rio de Janeiro. Se atentem, foi 5-0 para o Flamengo e se atentem no segundo gol e no gol do Arrascaeta de pênalti. Eu nunca tinha visto uma falha de pênalti, assim, de cavadinha. O Arrascaeta deu a cavadinha, o Douglas Borges parecia o goleiro do FIFA quando dá aquela bugada. Não sabia se ia, se não ia, né? E tem um outro detalhe, né? Um dos gols do Carlinhos, recém-chegado, esse Carlinhos... Carlinhos não, do Juninho. O Juninho era jogador do Azerbaijão, jogava no Karabag do Azerbaijão. Foi uma disputa do Flamengo junto do Sevilha, ele estava praticamente certo para jogar na Espanha. De última hora veio para o Flamengo e um dos gols do Flamengo foi do Juninho, exatamente uma outra falha do Douglas Borges. A bola bate na trave, o Douglas Borges fica procurando ela e o Juninho, com toda a tranquilidade do mundo de cabeça, fez mais um gol do Flamengo nessa goleada diante da Portuguesa Carioca por 5-0. Goleiro lembrando, né, que o Igor Vinhas também está no lado do Água Santa, né? Então, alguns conhecidos, né, daqui da região de Campinas. Exatamente, então assim, a posição de goleiro também tem que ser de muita confiança, né? Tem que passar aquela confiança. E apesar dos gols em que o Guarani acabou levando, aí ó, quando aparece aí, ó, a equipe do Água Santa, né? Quando chegou, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Igor Vinhas e o Gabriel Mesquita, no caso, né? Apesar dos gols, né? 4-1, não vi falha nos gols, ali foram ali jogadas ali que foi o sistema defensivo. Né, esperamos hoje, né? Nós teremos aí o Luan Dias, né? Do lado do Netuno. Doidinho pra querer aí mostrar serviço. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui o Maurício Souza. E falando nisso, dá tempinho da gente chamar. Vamos chamar o técnico Maurício Souza, perfeitamente, né? Que ele fala da falta do meio amador. Tanto que ele vai entrar hoje com o João Vitor e vai deixar o Isaac e o Mandrake no banco de reservas. Falta no seu elenco, é escasso este meio articulador e se para você é importante ter esse jogador no seu time? Sem dúvida nunca é importante, né? Todo bom jogador é bem-vindo, mas você mesmo falou, nós estamos sem o Anderson Leite, que no primeiro jogo sofreu uma pancada na panturrilha e fez uma lesão, o Isaac. Já no jogo contra o Mirassol, estava sentindo, a gente optou em poupar, mas infelizmente ele não teve condições para ele, o Matheus Regis também com uma pancada no joelho, o Caio Melo também com uma pancada na panturrilha, que também fez uma lesão. O Guarani teve a defesa muito elogiada nas primeiras rodadas. Nesses últimos 2 jogos, sofreu 7 gols e terminou em 2 derrotas. O que fazer para voltar esse bom desempenho, tanto da defesa quanto do time, e voltar a vencer no campeonato? Então, a gente sempre corrige, né? Nós vamos ter os vídeos de correção, a gente vai ter as palestras, vamos pro campo para tentar ajustar, mas a gente tem muita coisa a acertar, né? E é claro que com a semana nós vamos acertar, não tem a menor dúvida que nós vamos tentar acertar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a situação do Renan Bernabé. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa situação. Isso é uma situação que quem vai poder falar melhor para você é o Pastana, é o presidente. O Renan realmente tem algumas propostas, algumas sondagens, e aí o clube está tratando disso, o que foi me comunicado. Ele não está fora do elenco ainda, mas tem essa situação e eu realmente não sei te dizer em que pé está isso, entendeu? Muito bem, falou o Maurício Souza, né, Albert, sobre essa função de meio armador, que realmente o Guarani precisa, né? Acho que de meio armador de ofício mesmo só o Isaac, porque o Giva não é esse jogador, o João Vitor hoje muito menos. É um jogador mais de velocidade, mais agressivo, do 1 contra 1 pelo lado do campo. Aliás, tem feito bons jogos e hoje vai ter uma função diferente ali no meio de campo. Eu vejo um Guarani hoje, um time agressivo, né? Com, para dizer, 4 atacantes, né? Com o João Vitor, João Marcelo, Denis Júnior e o Luiz Miguel. Mas se o Água Santa até certo ponto conseguir neutralizar essa jogada no meio de campo, vai ficar difícil pro Guarani, porque não são jogadores cerebrais para criar o jogo no meio de campo grino. Lembrando, né, que o Natan, né, é o único pendurado nessa partida, ele está entre os titulares e caso ele leve um cartão amarelo, ele está fora do Derby 209. E aquela, né, são as escolhas, né? Ele falou aí do Bernabé, né, que não sabemos o pé que está, né, para perguntar pro Pastana, ou seja, nós não iremos saber, né, só depois que acontecer na conclusão, quando teve a carreta aí, né, que trouxe aí, né, a carreta itinerante, né, que irá passar aí em todos, né, as cidades, né, onde serão aí disputados o Campeonato Paulista. Exatamente hoje estava do lado do Brinco de Ouro da Princesa, amanhã estará do lado do Moisés Lucarelli,
né? Onde tiveram lá, né? A criançada pôde ir lá, né? Jogar pimbolim, foi montado um posto, exatamente, né, da chegou a carretona, várias atrações aí pra garotada. Infelizmente eu não pude ir, obviamente, por motivos óbvios, né? Mas é legal, né? Até mesmo aí pra divulgar esse Campeonato Paulista tão disputado. E aquela, né? E esses puxadinhos que o Guarani vai fazendo, né, no campeonato, isso preocupa muito. Porque logo, né, dependendo da situação, né, caso venha uma vitória hoje, né, um empate no derby, uma vitória contra a equipe do Velo Clube, o Guarani, né, nada mais nada menos, estará na primeira ou na segunda colocação. Obviamente nós teremos o Santos, independentemente aonde for o jogo, se for no Brinco de Ouro da Princesa ou for na Vila Belmiro, estou contando com o ovo antes de ser botado, tá? Né, pode ser que o Guarani não se classifique, isso é fato, né? Jogo é jogado, não é pescado. Mas caso, né, o Guarani consiga, né, passar a segunda fase, né, o Guarani, né, com essa falta, né, de peças, né, para o técnico Maurício Souza, acaba ficando muito difícil, né, até mesmo cobrar, né, a cobrança. Mas lembrando, né, jogadores que vêm, jogadores que vão, isso é normal, a instituição que fica. Os que estão aqui, né, e eu também, o Maurício Souza não chegou enganado, né, Lucas de Souza, ele sabia, né, o esperava. Então, o que estão aqui, que performem da melhor forma possível. Hoje, eu entraria com o Isaac no lugar do João Vitor. Também simples faria assim. essa pontuação, né, até para ter uma qualidade melhor, uma construção de jogo melhor. O Dr. Arthur tá acompanhando lá no carro, rapaz. No carro, no meio da pista, aí o Dr. Arthur acompanhando a nossa transmissão. Grande abraço do Dr. Arthur. Se espirrar a saúde, viu, chefe? Tamo junto. Nosso diretor-geral, Arthur Eugênio Matias. Quem tá acompanhando com a gente também é o José Arthur. Boa noite, Lucas de Souza. Boa noite, José Arthur. O especialista em After Effects, o maior videomaker de Campinas e região. Sensacional. O Tony me chama para um almoço. A próxima vez que você for almoçar lá no Tony, você me chama. Não, ele te chama. Sensacional. Ele te chama. Viu? E eu quero também fazer uma menção especial para ele, José Marcelino Fernandes, juntamente do Hélio, também do Luiz Otávio, né? O seu Paulo Henrique também, todo mundo junto lá no tobogã do Brinco de Ouro, tá lá no estádio e também acompanhando aqui a nossa transmissão. Ele pergunta, né, do Renan Barnabé, e o Maurício Souza cita, né, a situação do Renan Barnabé. Parece que recebeu uma proposta aí para sair para jogar no Figueirense, fez um jogo contra o Botafogo e por enquanto foi só a situação do Renan Barnabé, segue indefinida, Albertinho. Segue indefinida, assim como o Titi, né? Eu agora estou aqui, né, apurando para ver o que aconteceu com o Titi. Vai que o Titi sofreu alguma lesão ou será mesmo para preservar o jovem atleta? Muito bem, Guarani e Água Santa vão entrando no gramado do Brinco de Ouro da Princesa e você vem comigo, galera. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixe também a sua mensagem, participe conosco no WhatsApp, tá aqui embaixo da tela pra você, ó. 19989893526, 19989893526. Segue pelo Paulistão Sicredi A1, 0 para o São Bernardo, 0 para o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho, o Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians. Diretamente lá do Allianz Parque, informação, Berti. E o Rafael Bilu, o atacante Rafael Bilu, também não figura, né, no banco de reservas, também entre os titulares. Ele que foi vetado da partida devido a um quadro gripal. Então, aquele famoso, né, gripe, né, famoso nariz escorrendo, ali o atleta está fora da partida. Albert Cavalcante, 19 horas mais 23 minutos é o que marca o relógio oficial de Campinas. Guarani definido. Escalado. E o Água Santa escalado? Definido. Arbitragem. Na pedra. Então vamos conhecer as feras do espetáculo. Bora pra ficha técnica de Guarani e Água Santa. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Maurício Souza. Vem definido e escalado assim. Gabriel Mesquito, goleiro, camisa número 1. Lucas Justen, ao lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, capitão 3 e Lucas Rafael, camisa número 4. Emerson é o lateral esquerdo, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão. Natan, 5, Matheus Sarará, 8, e ele encarregado de ser o cérebro pensante do Guarani na partida importantíssima pelo Campeonato Paulista é o João Vitor, camisa número 10. Os atacantes do Bugrão, Luiz Miguel, camisa número 7, João Marcelo, o menino da base, o camisa número 11, e ele, Denis Júnior, o camisa número 9, repeteco do Bugrão,
Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael, Emerson, Natan, Matheus Sararai, João Vitor, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred Conte, Cauê Rafael, Caio Dias, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, Daniel, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Matheus Regis, Léo Porfírio e Eliseu Lucas de Souza. Guarani Futebol Clube, 7 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos, aproveitamento de 38,9% na rodada passada. Derrota dura em casa para o Palmeiras pelo placar de 4-1. Futebol Interior. E o Água Santa, o Netuno, do técnico Pintado, vem definido e escalado assim. Igor Vinhos, o goleiro, camisa número 1. Diogo Batista, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Água Santa. Fábio Sanches, o capitão, 3. E Rafael Vaz, o 4. Guilherme Lazzaroni, o lateral esquerdo, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Netuno. Robles, o 5, Netinho, o 8 e ele, o cérebro pensante, meu Deus do céu, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Netuno, Wesley Dias, o 11, Neilton, ele mesmo, camisa número 7 e Ademilson, camisa número 9. Repeteco do Água Santa, Igor Vinhas, Diogo Batista, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Guilherme Lazzaroni, Robles, Netinho, Luan Dias, Wesley Dias, Neilton, Ademilson. Caso o técnico Pintado queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Luan Ribeiro, Diego Anjos, Lucas Rocha, William, Renan Castro e Inayan, Davi Gomes, Gabriel Silva e Ramon, Willem Mota, Arthur Corec e Mike. Água Santa, quarto colocado do grupo C, na zona de rebaixamento do Paulistão, hein? 1 vitória apenas, 1 empate, 4 derrotas, 6 gols marcados, 12 gols sofridos. O Água Santa que tem aí a pior defesa do Campeonato Paulista, juntamente da Portuguesa, né? Também com 12 gols marcados. O Netuno tem apenas 22% de aproveitamento. Na rodada passada perdeu para a Ponte Preta em casa, lá no Distrital de Inamar, pelo placar de 1-0. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, com seus auxiliares, o Daniel Paulo Zioli e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro é ele, Tiago Lourenço de Matos, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Vinícius Furlan. Ficha técnica do jogo. Para quase 100 simultâneos aqui na nossa transmissão, deixa o like, vai deixando o seu joinha, meta 150 likes, já estamos quase no fim da meta já, hein? Antes da bola rolar, Albert, a gente já deixou a meta. E a meta já tá chegando lá. Então vamos, né, colocar outra meta, galera. Qual que é a meta? Vamos dobrar a meta então, antes de bater a primeira? Ah, é bom, né? Então, não, então já vamos colocar 100 likes logo, que hoje é dia de audiência alta, hoje é dia da gente arrebentar a boca do balão aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Albert Cavalcante, Eduardo Bolacha e você ligadinho, conectado conosco, pode procurar, hein? Você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo pela sua preferência, pela sua audiência, pela sua paciência, pela honra da sua audiência com a gente. E segue a gente lá no Instagram também, né, Albert? Importante falar. É boa. Lucas de Souza, narrador, tudo junto. Lucas de Souza com Z e você, Albert? Eu vou saber, essa pergunta é difícil. Acho que é Cavalcante Albert, né? Cavalcante Albert. Isso. Uma pergunta, você não faz essa pergunta difícil. Ô, Lucas, depois dá uma olhada aí, porque eu sou meio assim, né? Mas é Cavalcante Albert. Sigam a gente, tá? É ao contrário, né? É Albert Cavalcante o nome, Cavalcante Albert. Lá no Instagram, tira um print da tela, marca a gente, vai ser legal demais interagir com você nas redes sociais. É isso, galera. O Guarani vem com seu uniforme número 1, camisa verde, calção branco, meião verde. O Água Santa com seu uniforme característico, a camisa branca com a cruz azul na altura de toda a camisa, né? Um uniforme exótico e bem bonito, né? O do Água Santa, que se tornou relevante aí no cenário paulista desde 2016, aí figurando na primeira divisão, depois que subiu em 2015, realmente vem fazendo grandes campanhas, vem surpreendendo aí no cenário paulista, o time de Diadema, calção preto, meia branca, esse uniforme do time do Água Santa. O Guarani
Definido, escalado, Água Santa, escalado e definido, arbitragem também, expectativa de um jogão de bola. 19 horas mais 29 minutos é o que marca o relógio do homem em Campinas. E daqui a pouquinho você acompanhando tudo que de melhor acontecer pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A 7ª rodada do Paulistão. Rola nesse exato momento São Bernardo e Novo Horizontino no 1º de maio. Outras duas equipes que vêm fazendo grandes campanhas no Campeonato Paulista. O São Bernardo é o líder do grupo D, o grupo da Ponte Preta e também do Palmeiras. O Novo Horizontino é o vice-líder do grupo C, o grupo do São Paulo. Por enquanto, no 1º de maio, 0-0. E além deste Guarani e Água Santa, daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Água Santa do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio. O Guarani do lado esquerdo do seu rádio, do seu smartphone, do seu computador. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar em Campinas. Conversa ali o árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Troca ali aquela ideia, espera da 19h30. Já deu aí, professor. Bota o melão pra rolar. Lá ele. Vai começar o jogo. Vai começar o espetáculo no Brinco de Ouro. Saída pertencente ao Netuno, saída pertencente ao time do Água Santa. Colocado lá no centro do gramado para dar o primeiro pontapé no jogo. O centroavante ali, o camisa número 9, o Ademilson, ex-jogador do São Paulo. O time do Água Santa tem o Neilton, ex-Guarani, também o Luan Dias, que passou pelo Brinco de Ouro no passado, Igor Vinhas, que conhece bem Campinas, Rafael Vaz, ex-jogador do Vasco. Trila o apito árbitro. Apita Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a primeira etapa do que promete ser um jogão de bola, bola rolando pra Guarani e Água Santa. Uma ótima noite de futebol pra você aqui nos canais Futebol Interior. Trabalho de bola do time do Netuno pela meia esquerda, avança no gramado, foi embora Netinho. Deixa na ponta esquerda com Guilherme Lazzaroni. No fundo do campo com o Neilton por baixo, chega a marcação. Trava na boa, o Rafael tenta botar na frente o capitão do Bugre, sai com bola e tudo. É posse de bola para a equipe do Guarani. Falta. Com menos de 1 minuto de jogo, 30 segundinhos no relógio. A primeira falta do jogo, Albertinho. É engraçado, aqui não corria assim, né? Mas tudo bem, né? A bola alongada, né? Pelo lado esquerdo para ele. O Maduro Ney, o camisa número 7 ali no campo de ataque. O Lucas Justin fez ali, né? Acabou cobrando a falta, mas ele fez ali a carga em cima do zagueirão do Guarani. 33 segundos do primeiro tempo, 0-0 no Brinco de Ouro, Princesa, a primeira falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mande a sua mensagem no WhatsApp 19989893526. Você do Brasil inteiro, participe conosco no nosso WhatsApp, tá aqui na parte de cima da tela pra você. Tenta descer o Bugrão, toca de cabeça ali do Luiz Miguel, acha a jogada na metade do campo, entrega pra Matheus Saraná. De lado ele tem Natan, vira o corpo lá na canhota, larga o campo, acelera o passo com o Emerson. Foi embora o lateral esquerdo do Bugrão, carregou, avançou, chegou na intermediária, volta a jogada. Volta o lance com o Matheus Saraná, entrega de lado com o Natan. Natan carregou no terreno, avançou no gramado, João Marcelo tentou de calcanhar. O camisa 11 do Bugrão toca mal, tira a defesa do Água Santa. Rebote e volta, cai pela meia direita com o Luan Dias. Domina, recebe o armador do time do Netuno. Luan Dias carregou na contramão, desarmado pelo João Marcelo. E tome contra-golpe do Guarani. João Marcelo invadiu, olha, pintou, gol pé direito, bateu em cima da zaga, em cima da marcação do Fábio Sanches. Boa pontada do Bugrão, João Marcelo foi fominha, segurou demais, quis decidir tudo sozinho aí, Albertinho. É, tudo começou com ele, Luan Dias, que gosta de cadenciar o jogo. Ele tentou amar o contra-ataque no campo de defesa. Ali o João Marcelo deu bote e foi levando na velocidade. Entrando pela ponta esquerda, ele ajeitou o corpo e vinha passando pelo lado direito o camisa número 7, Luiz Miguel. Se ele ergue a cabeça, o Luiz Miguel estaria livre, leve e solto na frente do gol do Igor Vinhas. Ele preferiu bater, a bola explodiu na zaga. A bola ainda saiu pela linha lateral para a equipe do Água Santa, primeira chance do Guarani, 2 minutos do primeiro tempo, mas que fome do menino João Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Posse de bola para o time do Água Santa, pela direita, tem lateral Netuno, balança o esqueleto, Diogo Batista. Ele entrega a jogada com Fábio Sanches tenta o toque no corredor, bola tocada com Luan Dias. Carrega na contramão, tenta o passe à frente no corredor, buscando ali o Wesley Dias. Tentou o rodopio, acabou perdendo a posse de bola, o camisa número 11, recuperação do Bugrão com o Emerson. Emerson com o João Marcelo volta a jogada com o Matheus Saraná. Matheus Saraná pertinho dali, vídeo gramado de 3 dedos, manda pra frente de qualquer maneira. A bola não chega ali no camisa 9, Denis Júnior. Tira Fábio Sanches pra equipe de Diadema. Rebote de volta do Guarani, Rafael quase perdeu o domínio da bola, deu um balão pra cima, pede lateral em favor do Bugre. Posse de bola para o Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim,
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ciro Paulinha com a gente aqui acompanhando a transmissão, ligadinho aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, Ciro, tamo junto. Lateral bola para o Guarani pela esquerda, campo de defesa. Emerson manda a bola pra frente. Recuperação de bola do time da Água Santa. Tentou dar um tapa mais à frente. O Diogo Batista toca mal. Recuperação de bola do Bugrão com o João Vitor. E tome contra-golpe do Guarani. Bola para Luiz Miguel na velocidade. Encarou a marcação, trouxe por dentro. Invade a grande área, soltou para João Vitor. Puxou a tabela. Foi derrubado o Luiz Miguel. Opa! Derrubado o Luiz Miguel. A arbitragem manda seguir. Lucas Justin no peito na raça. Retoma a posse de bola. É derrubado. Falta nele! Falta para o Guarani. E foi derrubado no lance anterior o Luiz Miguel. A arbitragem do Guilherme Francisco Maciel da Silva não deu nada. Mas eu quero ver direito esse lance aí, Albertinho. Vamos por partes, né? Ali o Luiz Miguel, camisa número 7 do Guarani, fez o rabisco pelo lado direito. Ele pisou no bico da grande área e se projetou à frente. Ali é uma dividida ali, parece ser com o Rafael Vaz. E ali o jogador do Guarani desabou. E na jogada ali, numa bola dividida, Lucas Justin recebeu a falta fora da área, pelo lado direito, a 5 passos da grande área. Porém, entretanto, lembrando que temos a revisão do VAR, e ali o jogador do Guarani está ali... E o Luiz Miguel segue caído. Para mim, eu né, vendo o lance, é que nós olhamos só o pé, possivelmente ele possa ter ali na dividida batido o joelho com o zagueiro ali que estava mais inteiro na jogada. Mas lembrando, né, que todas as partidas do Campeonato Paulista têm o VAR, então vamos aguardar. Dito isso, mesmo assim, uma falta importantíssima, uma falta perigosíssima para a equipe do Guarani. E eu vou dizer para você, Lucas de Souza e amigos, um detalhe, né? O gramado do Brinquedo da Princesa tá feio, hein? Tá um pouco judiado, feio, né? Tá judiado. Tá um pouquinho judiado. E isso pode ser até mesmo, não sei, né? Vamos dizer que pode ser até uma tática mesmo para a equipe do Guarani, né? Para que... dificultar o gramado para o adversário, dificultar o né? gramado quando ali nós estamos vendo ali jogadores em aquecimento, né? E o Guarani que, né, sofre com jogadores, né? Perdendo jogadores por lesões, né? Aí agora preocupa o camisa número 7, o Luiz Miguel. Você ouviu o toque da mesa digital de Eduardo Bolacha. Passados 5 minutos desse primeiro tempo, passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você. Por enquanto, 0 Guarani, 0 Água Santa. Logo mais, Palmeiras e Corinthians, informação que chega, hein? O jogo vai atrasar em decorrência de grandes chuvas lá na capital paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Ciro Paulina dizendo aqui, boa narração, vocês são excelentes, obrigado. Ciro, um beijo no seu coração, valeu demais pela sua preferência. Canais Futebol Interior, hein? Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe de esportes melhor que a nossa. Na coordenação de Carlos Corsato, direção executiva de Elcio Panhola, direção geral é dele, Arthur Eugênio Matias. Falta para o Bugrão pela ponta direita, a chance de botar essa bola dentro da área. Vem para a cobrança, o Emerson na perna canhota, tá colocado para fazer a cobrança também. Na perna direita, me parece o Lucas Justin. Falta pro cara, é o Matheus Sarará. É o Matheus Sarará na perna direita e o Emerson na perna esquerda. 3 homens na barreira do Água Santa. Expectativa alta na tábua, expectativa alta no brinco de ouro. Quem sabe agora Emerson, perna esquerda, bateu. Carimba a barreira o Emerson. Vai mal na cobrança da falta, não é força, é jeito, meu querido. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Recuperação de bola do Água Santa pela meia esquerda, avança no gramado, vai embora a equipe de Diadema, passe do Netinho lá pela meia direita, perde o domínio da bola lá pela ponta, Wesley Dias, recuperação de bola é do Guarani, jogando ali pela metade do campo, no campo de defesa ainda com Natan domina, recebe, entrega pela canhota, vem buscar jogo João Marcelo volta a jogada, entrega o lance lá para Emerson do lado esquerdo do gramado, ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo até o goleiro Gabriel Mesquita domina, entrega pelo lado esquerdo, avança no gramado, vai embora Lucas Rafael Lucão, manda pra frente de qualquer maneira, a bola vai direto pela linha de lado, entrega um presentaço, Lucas Rafael devolve a bola de graça para o time do Água Santa, que tem lateral lá pela direita, vai recomeçar a construção da jogada lá pelo lado direito, campo de ataque. Você ligado, conectado com a gente, quase 100 simultâneos aqui na nossa transmissão. Muito obrigado, pessoal de Caicó, no Rio Grande do Norte, na torcida pelo Bugrão. Henrique Dantas acompanhando a transmissão. Valeu, Henrique, tamo juntas ao Brasil, o mundo inteiro ligadinho com a gente. Trabalho de bola do time do Água Santa, campo de defesa, Fábio Sanches, de perna canhota, manda pra frente o arqueiro da equipe de Diadema, lá pela esquerda, tentou dar um golpe de karatê na bola, Guilherme Lazzaroni toca mal, recuperação do Bugrão e olha o contra-golpe, Luiz Miguel carrega no gramado, avançou no terreno, progrediu no tabuleiro verde, chegou na linha de fundo, tenta o corte, Rafael faz por baixo, manda fora.
Manda fora, manda pela linha de fundo, escanteio pro Bugrão, o primeiro da partida, Albertinho. 8 minutos do primeiro tempo, o primeiro escanteio para o Guarani pelo lado direito. E ele voltou com tudo, hein? Depois de receber aí, né? Ali assistência médica, Luiz Miguel tentou fazer o rabisco, a bola acabou explodindo na zaga. Escanteio pelo lado direito. Quem sabe agora, Lucas de Souza? Quem sabe agora, Emerson na bola pelo lado direito, escanteio vai vir de perna canhota, pé trocado, perigo dobrado, expectativa do torcedor do Brinco de Ouro, Emerson pra pelota, jogou rasteirinha, jogada ensaiada, buscando, João Marcelo, consegue o domínio, rodopia, devolveu o Luiz Miguel na linha de fundo pela direita, vem cruzamento, a bola vem aberta, vem forte demais, cai do lado esquerdo com o Denis Júnior, dominou, protegeu o pé direito, bateu, a arbitragem vai dar falta do Denis Júnior. Falta do Denis Júnior no que foi proteger, acabou esticando o braço no rosto do Diogo Batista. Denis Júnior pede desculpa, mas a arbitragem marca falta pro time do Água Santa no campo de defesa, Albertinho. O detalhe foi a jogada ensaiada, né? Ali todos esperando a bola na segunda trave, a bola mesmo ali na marca da Cal, mas ali o Emerson bateu rasteirinha, procurando a primeira trave, rasteiro, literalmente, ali o menino João Marcelo. Ele acabou fazendo a jogada e a bola voltou novamente da grande área. Quando a bola quicou, né, pelo lado esquerdo, né, ali no campo de ataque do Guarani, o Denis Júnior aí faltou malandragem, né? O Denis Júnior, ele abriu a capa do Batman, como diria Aloísio, acabou acertando a boca do zagueiro do Água Santa. A falta marcada, 9 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Água Santa também 0. Sai jogando o Bugrão pela esquerda, Emerson faz o lançamento, Denis Júnior a para de cabeça, toca a mão, a bola vai direto pela linha de lado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ouve o toque da mesa digital de Eduardo Bolacha. 10 minutos desse primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você. 7ª rodada do Paulistão. Sicredi 2025 por enquanto. No Brinco de Ouro tá assim: 0 para o Guarani, 0 para o Água Santa. E hoje tem Libertadores, é a fase preliminar da Liberta. Logo mais às 21h30 jogam na Bolívia, Blooming e El Nacional do Equador. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais alegria, ousadia, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do interior. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Bugrão pela direita, Lucas Josten. Achou no comando o Denis Júnior. Não tem o domínio, camisa 9 do Bugrão. Recuperação é do time da Água Santa que parte no contragolpe. Vem no contragolpe, o Netuno passe no comando buscando o Ademilson. Sai do gol, Gabriel Mesquita. Tentativa do Netinho para buscar a camisa 9 em São Paulo. Ademilson saiu na velocidade, mas a bola foi forte demais, Albertinho. A bola alongada, né? O que o Água Santa vai tentando fazer nesses 11 minutos, né, do primeiro tempo. Enquanto o Guarani tem todo o controle da partida, né? Faltando ser um pouquinho mais incisivo, né? Trabalhar mais pelo meio, lembrando, né, que principalmente pelo lado direito do campo de ataque do Guarani, tá feio o gramado, né? O Guarani precisa usar mais o meio, lembrando que o Guarani também nessa partida não tem um jogador, um meia, né, de ofício, então ali as jogadas a bola pelas pontas, fazer a tabelinha, ultrapassagem, enquanto a equipe do Netuno não consegue ali, né, articular suas jogadas ali, graças a Deus, camisa número 10, o Luan Dias, que quando o Luan Dias quer jogo... Olha o Bugrão, Matheus Sarará no comando para João Marcelo pela esquerda, dominou, encara a marcação de Fábio Sanches, acha o passe por baixo, João Vitor domina dentro da grande área, devolveu na canhota para Emerson, dominou, encara a marcação, devolveu a jogada com João Vitor, olhou para dentro do tumulto, invadiu a grande área, cruzamento, a bola fechada, bate na rede, pelo lado de fora, vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Água Santa, desceu bem o Guarani de novo pela esquerda, Albertinho. Pela esquerda, onde o gramado está melhor, mas ali faltou um pouquinho ali de calma para o camisa número 10 na partida de hoje, João Vitor, né? Ele recebeu a bola de João Marcelo, uma trama muito bonita pelo lado esquerdo, mas na hora do cruzamento ele abaixou a cabeça e ele tentou, obviamente, cruzar na pequena área, acabou batendo para a linha de fundo, a bola pegou na rede pelo lado de fora. No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Água Santa também 0. Abraçando aqui o Transportes Dangara, alô, Osmar Dangara, acompanhando aqui a nossa transmissão, o Gabson, lá no Rio Grande do Norte também, dizendo que vai ter ABC Guarani na Série C esse ano, Fael Cardil também, o Nelson Dagnoni, muito obrigado, lá vem Guarani, recuperação de bola do Natan, atenção, pé direito na bola, bateu, golaço! Gaveta! Guarani! Gol!
futebol nos canais Futebol Interior. Natan, camisa número 5 é dele. Golaço do camisa 5 do Bugrão. Bola recuperada na intermediária. Natan, sem medo de ser feliz, carrega no gramado, avança no terreno e falou o seguinte: quer saber? Vai daqui mesmo. Um pombo sem asa, um míssel, um petardo do meio da praça. Bola no ângulo, na gaveta, lá onde a coruja faz o ninho, na forquilha do goleiro Igor Vinhas, que pula, se estica todo, mas nada pode fazer. Um gol maravilhoso, um gol ao nível do Brinco de Ouro. É pra sair do estádio e voltar outra vez. Natan, camisa número 5, enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani presente na Taba, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do Futebol Interior: Guarani 1, Natan é o autor da pintura. 0 para o Água Santa. Igor Vinhas joga a luva, que nem assim você pega. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do golaço do Guarani. Bola com GPS, tem o destino certo. Natan, o melhor jogador do Guarani. Isso mesmo, camisa número 5, volante, camisa número 5, ele tá pendurado pro derby, é verdade. Mas não tem medo de ser feliz. Ali a recuperação de bola, assim como o Palmeiras fez com a equipe do Guarani, hoje o Guarani está fazendo contra a equipe do Água Santa. Pressão em cima, bola recuperada na intermediária. Ele foi levando, olhou o goleirão Igor Vinhas e disse: goleirão, você sabe voar? O goleiro disse não, então chupa essa. Um míssel de perna direita na gaveta do lado direito do Igor Vinhas, que até pulou. Podia colocar 5 goleiros que nada pode fazer. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani abre o marcador. O Guarani vai sendo líder do grupo B. O Guarani vai vencendo o Água Santa por 1-0, Lucas de Souza. Um golaço, uma pintura, um gol a nível do Brinco de Ouro. O Guarani tá na frente do Água Santa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do Água Santa pelo lado esquerdo, corre atrás do prejuízo do time de Diadema. 1-0 Bugrão, golaço do Natan. Recuperação de bola de João Vitor, toca mal. A bola volta na metade do campo, é do time da Água Santa, vai pro João Netinho, falta marcada, jogo parado, posse de bola para Água Santa, que tem pressa. Bola recuada até o Robles de perna direita, vira o jogo lá na ponta, buscando Desde Dias, tira a defesa do Bugrão. Rebote voltando, camisa 11, traz por dentro, tenta o toque, Natan, segura o tira. A bola fica com o Denis Júnior, no peito, na raça, protegeu, foi pro chão, arbitragem deu vantagem, mandou seguir. Contra-golpe da Água Santa, lançamento no comando, buscando o Nilton, sai do gol, Gabriel Mesquita. Detalhe. Tranquilo, favorável ao arqueiro do Bugrão para fazer a defesa da informação, Alberti. Lembrando que o Natan veio do RB Bragantino Sub-23, primeiro gol dele com a camisa do Guarani e o primeiro gol como profissional. Primeiro gol como profissional e que golaço. Que golaço, né? Que cartão de visitas, hein? Lembrou ele, Matheus Sniper Barbosa. Desce o Bugrão. Lucas Dias tem lançamento, buscando o João Marcelo, bola forte demais. Contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa. 2 contra a 1, o Avaí, né? Nossa, um petardo, mas que golaço. O Matheus Barbosa tinha dessas, né? E lembrou bastante esse gol do Natan, inclusive o gol contra o Avaí. Exatamente. No Campeonato Brasileiro. Da Série B de 2023. Abraçando aqui o Jonatas Rodrigues, o Daniel Rinaldi. Alô, professor Daniel Rinaldi. Boa noite, amigos, acompanhando vocês pelo celular. Está na mesa e vou ouvindo, vendo enquanto ministro a aula. A galera da escola do professor Daniel Rinaldi tá acompanhando a transmissão do Futebol Interior. Hoje pode. Ô, teacher, hoje pode, hein? Libera pra galera aí. Vem Água Santa, bola com o Nilton pela ponta esquerda, atenção, dominou, caiu pela meia, o camisa número 7 do time de Diadema. Entrega pra Netinho, Netinho domina a rodopia, na canhota, boa boa com Guilherme Lazzaroni. Encara de frente a marcação, olha pra dentro da área, Fátio levantou na boca da botija, bola fechada, tira a defesa do Bugrão, afasta, tira de qualquer maneira, Rafael, completa o serviço, manda pra frente Emerson. Rebote em volta do Guarani com o Denis Júnior, volta o lance outra vez com Emerson. Despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, fica com o João Marcelo. João Marcelo ajeitou, Denis Júnior, no giros fim, deixou pra trás a marcação da Água Santa, volta, jogada com o Matheus Saraná. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Guarani entrega a mão, a posse de bola no campo de ataque, recuperação é do Água Santa, que sai jogando com o Igor Vinhas. Igor Vinhas pelo lado esquerdo do campo de defesa, entrega a jogada com o Rafael Vaz na quarta zaga. Domina a quarta marcação de João Vitor, volta a jogada, entrega o lance na intermediária, à frente da grande área
com o Robles. Robles gira o corpo para a direita, entrega a jogada para Fábio Sanches. Fábio Sanches domina a volta, jogada com o Robles. 18 minutos e meio desse primeiro tempo. Jogo no Allianz Parque entre Palmeiras e Corinthians adiado por mais meia hora em decorrência das chuvas que atingem São Paulo. Lançamento no comando buscando o Neilton para o time da Água Santa. Tira a defesa do Guarani. Vai bem demais, Lucão. Rebote voltou pelo meio, Matheus Saraná. Foi tocado, foi desequilibrado, foi pro chão. A arbitragem manda seguir. Contra-golpe do Água Santa. O Luan Dias soltou na esquerda. Atenção com o Guilherme Lazzaroni. Tenta o cruzamento, a bola desviada pelo Lucas Gilson. Vem pra recuperação, vem pra tirar a posse de bola. O capitão Rafael manda a bola pela linha de lado. Lateral para o time do Água Santa no campo de ataque, Albertinho. O Água Santa, né, após o gol, ligou o botãozinho de ataque, né, agora pelo lado esquerdo. Agora estão acionando o Luan Dias. Esse é o medo, né, para a equipe do Guarani. É quando o Luan Dias, né, ele entra na partida e quando ali, né, o árbitro está conversando ali com o técnico Maurício Souza. Tá tomando uma certa bronca exatamente, ali, hein, a famosa jantada, sendo que estamos no horário, né, agora são exatamente 19h50, né? Está na hora da jantada e ali o árbitro está dando aquela famosa jantada do técnico Maurício Souza que está ali esbravejando ali no banco de reservas. Água Santa no campo de ataque, Guilherme Lazzaroni achou o Neilton, volta a jogada com o Netinho, dentro da área, Luan Dias, cruzamento vem por baixo, passa essa bola pela Debilson, vai nas mãos do Gabriel Mesquita. Pelo lado esquerdo, o principal alvo de ataque do time do Água Santa no primeiro tempo. Chegou com perigo aí o Netuno, Alberti. Quando faz a dobra, né? Luan Dias e Neilton, alguma coisa sai. Sorte, né? Que ali o Luan Dias tocou e a zaga do Guarani acabou aparando ali para o goleirão Gabriel Mesquita. Senão seria um lance de muito perigo. Ó, o Guarani. Vem Bugrão, lançamento de Rafael, cai com o João Marcelo, dominou, cortou, limpou para a perna direita, bateu pro gol. Golaço! Que pintura! Maravilha! Fantástico! Gaveta! Gol! Mais um golaço do Bugrão! É a nossa paixão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, só vale golaço. João Marcelo, camisa número 11 a dele, recebeu o lançamento de Rafael pela meia esquerda, cortou a marcação do Diogo Batista, levou para a perna direita e mais uma bomba, mais um petardo, mais um foguetaço no ângulo de Igor Vinhas. Bola dessa vez no ângulo superior esquerdo do arqueiro do Água Santa, que pula, se estica todo, mais nada pode fazer João Marcelo, gelado. João Marcelo, gelado, camisa 11 do Bugrão, enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani presente em Campinas, no Brinco de Ouro, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. É festa, é festa, é festa na tábua. Olha lá no placar do futebol interior, Guarani 2, João Marcelo é o nome da fera, é o nome da emoção, 0 para Água Santa. Ei, Igor Vinhas, hein? Tá difícil pra você, guerreiro, vai buscar lá dentro. Albert, só vale golaço, Alberti. Meu Deus do céu, que golaço! Igor Vinhas hoje terá pesadelos com os jogadores do Guarani. Uma jogada trabalhada, a bola sobrou no lado esquerdo para ele, para o menino João Marcelo, 3 gols no campeonato. Artilheiro do Guarani nesse campeonato paulista. Ele recebeu, deu o primeiro corte com a direitola, deu um toquinho com a esquerdola, depois soltou o bambu, soltou o petardo na gaveta do goleirão Igor Vinhas, que eu vou pra você, se fosse aquele jogo, quando nós éramos menores, 21, só valia na gaveta, valia ponto, se colocar a camisa. Gol show, né? Exato, tinha derrubado. Se fosse o gol show, ia ganhar 1 milhão, Natan e o João Marcelo. Que golaço, que pintura. O Guarani vai vencendo a equipe do Água Santa, meus amigos, e eu vou sentindo aquele alívio. O Guarani é líder do grupo B, Lucas de Souza, agora no Brinco de Ouro Princesa. Guarani, 2 golaços, Água Santa 0. E vem Netuno, bola aqui pra esquerda com Guilherme Lazzaroni, ajeita pela meia esquerda com Netinho, Netinho domina, rodopia, encara de frente a marcação de João Vitor, na canhota pra Guilherme Lazzaroni, dominou, balançou, encarou a marcação, vem cruzamento, bola fechada, sobe, Rafael, capitão tira, completa o serviço Lucas Justin, rebote cai aqui pela meia direita, briga pela sobra João Vitor, há um toque ali no Guilherme Lazzaroni, arbitragem para o jogo da toque de mão do camisa número 12 do time do Água Santa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo
reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abraçando Henrique Dantas, que é botafoguense lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, dizendo: eu sou botafoguense, mas torço pelo Guarani, gosto muito do Bugre, de Luizão, de Jalminha Zenon, de Ayrton, rapaz, Ana Paula Pelvezão, Marcelino Fernandes, feliz da vida com essa vitória momentânea do Bugrão 2-0, e vem mais Bugre, bola com o Dini Júnior no comando, ajeita a volta, jogada com o Natan, autor do primeiro golaço, domina atrás por dentro, encara a marcação de Ademilson, vira o jogo lá pela meia esquerda, entrega para Lucas Rafael Lucão, entrega de novo mais à frente no corredor pela esquerda com o Matheus Saraná, volta com o Lucão pela ponta esquerda com o Emerson, vai na base do toque de bola, da troca de passes do Bugrão, Emerson no fundo do campo com o João Marcelo, fica no pedido de impedimento, João Marcelo dominou, parou, rodopiou, acaba perdendo a posse de bola, vem na sobra Fábio Sanches, tira lá pra ponta direita, vem buscar o rebote Wesley Dias, carregou, foi derrubado, a arbitragem dá saída de bola em favor do Guarani. Ou vai dar falta? Fiquei confuso ali com a marcação do árbitro. Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário é meio enrolado, né? Ali ele bateu boca já com o técnico Maurício Souza, e quando nós estamos vendo aí o Pintado. Ele deu escanteio. Exatamente, escanteio para nós. Seja bem-vindo, Pintado. Escanteio para o Guarani. Pintado vai ter uma noite difícil hoje. Escanteio pro Burgão pela ponta esquerda, é chance de botar essa bola na área. Atenção, torcedor do Guarani, quem sabe agora o terceiro gol, 24,5 do primeiro tempo. Escanteio pro Guarani, vem levantamento do Saraná, bola no primeiro pau, sobe a defesa do Água Santa, afasta. Rebote e volta, vai cair na metade do campo, briga pela sobra, vai atrás dela Natan. Natan de primeira, entrega pela meia direita com João Vitor. João Vitor hoje com a camisa número 10 do Guarani, volta a jogada, entrega pela meia esquerda com o Emerson. Emerson olha pra frente, deixa a jogada no corredor, bola pra João Marcelo no comando pra Emerson, atenção, dominou, recebeu, bota na frente, linha de fundo, fez o giro, linda jogada, Fábio Sanches, bota a bola pela linha de fundo, é novo escanteio pro Bugre. João Vitor lá pela esquerda, fez o girosflim pra cima da marcação do Diogo Batista, consegue tocar na bola, o lateral direito do Netuno, é escanteio pro Guarani. Jogadores do Água Santa não se entendem na defesa, Albertinho. Graças a Deus. Enquanto isso, o Guarani vai pro seu terceiro, né, escanteio, e como está livre, leve e solto a equipe do Guarani na partida de hoje. Já a equipe do Água Santa vai se mostrando aí, né, só se defendendo como pode, e o Guarani vai aproveitando 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa. E, obviamente, hein, esse resultado, o Guarani vai sendo líder do seu grupo. Jogada ensaiada no escanteio, cruzamento de Emerson, bola fechada, tira a defesa da Água Santa, na marca dos 25 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para o tempo, é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025 no Brinco de Ouro, tá assim, 2 golaços, um do Natan e um do João Marcelo, 2-0 Bugrão, que desce pro campo de ataque, bola com Emerson pelo corredor esquerdo, atenção, invadiu a área, rolou pra trás, Denis Júnior vem pra tentar o domínio, chega antes dele, a defesa da Água Santa pra tirar com Wesley Dias, completa o serviço, Luan Dias estica a jogada na ponta esquerda, desce pro campo ofensivo, o time do Netuno, bonito corte do Netinho, passa a metade do campo com coragem, cruza a fronteira e vai embora o camisa número 8 do Netuno, volta na altura do círculo central, entrega pra Wesley Dias abre o campo, alarga o campo, acelera o passo lá pela ponta direita com o ala, o Diogo Batista fica sem espaço, ele volta, jogada com Fábio Sanches, seguindo aqui no placar ao vivo, Futebol Interior, logo mais, às 20 horas tem Campeonato Paranaense, vai rolar o melão pro Atlético Paranaense e São Joséense. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Faltam 12 likes, galera. Temos mais de 130 simultâneos. Senta o dedo no joinha. Senta o dedo no like pra gente bater a meta 50 likes. Tá caído o jogador da Água Santa aí, Alberti. É, o camisa número 6, né, o Guilherme Lazarone, uma dividida com o Denis Júnior no meio campo. E ali o jogador da Água Santa acabou, né, levando a pior. Ele está ali, né, acusando dores no bico, né, na ponta dos dedos ali. Quando ele foi dividir, ali o Denis Júnior tentou dar um chapéu nele e a bola ali chegou, né, a passar por cima. Mas quando o Denis Júnior ia completar, ali o Guilherme Lazarone chegou, né, explodindo explodindo a bola e acabou ali acertando o jogador Denis Júnior, né, o atacante do Guarani. Ele está recebendo atendimento médico. Quando nós vimos aí, né, o detalhe, rapaz, né? Mas nem se Igor Vinhas fosse o Neuer, nos dois gols. E tem um detalhe aqui, ó, o Daniel Rinaldi mandou uma boa aí, viu? Mandou o Igor Vinhas. Sensacional. Já tomou 9 gols no Brinco de Ouro.
3 no derby 2022, 4 contra o Avém 23 e 2 hoje. Vamos ver quem vai fazer o 10º. Boa, Lá décima, boa, né? lá Boa. décima, boa, presida. Presida não, né? O prof. Abraçando aqui o Gustavo HSG também, em Caldas Novas, Goiás. O Marcelo Borges em Chapecó também, dizendo boa noite, nobres amigos. Albert Cavalcante, Lucas de Souza sempre aqui prestigiando a melhor e única equipe de transmissão. Bom jogo. A Vânia Alves também com a gente. O Marcelino Fernandes tá. É uma alegria que só aqui no chat, hein? Barraco Emoção, Lucas de Souza e Albert Cavalcante. Ele põe Albert de Souza aqui. Galera, a gente podia adotar isso aí, né, Albert? Albert e Lucas de Souza? Albert de Souza e Lucas de Souza? Pode Você ser acha? o de Souza. A dupla de Souza? Então tem que ser Lucas Souza, né? Pra gente ser Maurício Souza, Lucas Souza e Albert Souza. E Albert Souza. Os Souzas. Os Souzas, Tá né? certo. Aí quando der Caca, aí só ele que é o Maurício Souza, eu sou o Cavalcante, seu Lucas de Souza. Justo. 28,5 do primeiro tempo, a transmissão ousada e alegre e feliz da vida. O Guarani vence Água Santa por 2-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lateral bola para o time do Água Santa. Guilherme Lazzaroni acha Neilton no corredor de evolução de bola do camisa 7 para o camisa meia dúzia. Lazzaroni domina na linha de fundo, desarmado. Vai bem no lance Luiz Miguel. Volta a jogada até o capitão Rafael que despacha, manda para frente. A bola sobe e desce. João Vitor conseguiu dar um toquinho na bola. Tirou da marcação do Rafael Vaz, mas a bola se escapole. Vai direto pela linha de lado, lateral para o time do Água Santa. Balança o esqueleto, Rafael Vaz encontra Neilton. Neilton de novo com o Rafael Vaz. Consegue o tapa no corredor com o Guilherme Lazzaroni. Tenta fazer o corte por dentro, acaba desarmado, recuperação de bola do Guarani. Natan está jogando mal, entrega nos pés de Wesley Dias, traz por dentro, daí para Luan Dias, o camisa número 10, dominou, rodopiou, já passou pelo brinco de ouro, camisa 10 do Netuno, lançamento em profundidade, tá tranquilo, favorável para a defesa do Guarani, sai do gol, Gabriel Mesquita fica com ela, Albert. Acho que o Landias tá com chip ainda do ano passado, né? Maldade, Albert. Não, ele rodou e fez, né, o que ele fez, marcou, acho que deu 3 assistências, né, e acabou marcando um gol com a camisa do Guarani. Né, ele que fez o gol do derby, né? No derby 1-1, né? Em que ali o Matheus Bueno, né? Ali o cateador acabou, foi um né? contragolpe de Almanac, né? Naquele Contragolpe, jogo, um escanteio cobrado a favor da Ponte Preta, né? E ali o contra-ataque, o Matheus Bueno foi por elevação em cima do goleiro. E ali acabou ali o Luan Dias fazendo o gol. Também foi só, né? Foi só. Sendo que, vamos dizer assim, o Luan Dias tem muita qualidade. Hoje, no time do Maurício Souza, ele caberia muito bem. Sim, né? sendo esse articulador. Né? Sendo articulador, né? E outra coisa, um detalhe também, Lucas de Souza, 30 minutos do primeiro tempo, escreva que eu vou te dizer agora. Eu tiraria o Natan. Por conta do derby. Pro derby, né? Só isso que eu tenho a dizer. 30 minutos desse primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Série A1 2025, por enquanto 2 Guarani, 0 para o Água Santa, placar ao vivo Futebol Interior informando. Por enquanto, nada de gols lá em São Bernardo e Novo Horizontino, o jogo também paralisado em decorrência da chuva. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Jogo parado, falta, marcada é falta pro Guarani na metade do campo. Pegaram, parece ali, o Denis Júnior, Albert. Tomara que não seja nada, né? Mas ali o campo tá meio esquisito do Brinco da Princesa, ali da famosa travada. Eu achei que ele tinha se machucado sozinho, mas graças a Deus o árbitro acabou marcando a falta. Ali em cima do círculo central, mais do lado do campo de defesa, né? Do Guarani. Eu fiquei assustei, eu achei que ele tinha ali travado, né? Ali. E quando agora, mas fala demais o Guilherme Francisco gosta de uma da Silva conversa Rosário, ali, cara. o árbitro do jogo. Agora né? ele tá dando a famosa agora jantada no Pintado. Sendo que o Pintado, né? Pintado, né? Tudo bem, você esbravejando tudo, mas pelo amor de Deus, mano. Bola texto, mano. Falta pro Guarani na metade do campo, é posse de bola pro Mugrão, vem para a cobrança o capitão Rafael. Tem colocado à sua esquerda o Lucas Rafael, prefere o passe para a ponta direita, entrega para Lucas Justin. No corredor ele acha a jogada com o João Vitor, toca de novo para Lucas Justin, tentou a devolução, passe errado, recuperação do Água Santa e olha o contragolpe. Ademilson vai levando, carregando, pedalou, botou na frente, tenta para cima da marcação do Natan que acompanha de perto. Aí Ademilson tenta o toque no fundo do campo, buscando o Guilherme Lazzaroni por baixo, a marcação tira. Tá esperto na jogada, Luiz Miguel ajudando a defesa, manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Netuno. Lateral cobrado, domina Rafael Vaz volta na altura do círculo central, entrega a jogada para o Robles. Robles da esquerda para a direita, lá na zaga central para Fábio Sanches. Fábio Sanches adianta, jogada para o Wesley Dias de perna direita, volta o lance no campo de defesa outra vez com o Robles. Domina o camisa número 5 do Netuno, vai embora, entregou pela mão esquerda. Bola solta com o Netinho deixou o braço no Natan, vai ser expulso. Vai pro chuveiro mais cedo. Vai pro chuveiro mais cedo, Netinho. Tá expulso, camisa 8 do Netuno aí, Albertinho. Acertou o Natan, né? E ali foi séria, né? A pancada, hein? Deixou ali no olho.
acertou. E o árbitro nem pra amarelo, nem né? amarelo, ele realmente ali, né? Quando ele foi diferente do Denis Júnior. O Denis Júnior, ele não sabia o que estava ali marcando exatamente. ele, e ele abriu o braço para poder abrir os braços, pra proteger. Né? Agora ali deliberadamente o Netinho abre o braço esquerdo só visando o rosto do jogador, e atinge né? o olho do Natan. Não sabemos se o VAR vai chamar. O árbitro estava bem próximo do lance. O Guilherme Francisco Maciel da Silva estava de frente pro lance, viu a jogada e já expulsou diretamente. Tivemos um lance no jogo contra o Noroeste, né? Seria uma expulsão de um jogador do Noroeste após uma dividida. A arbitragem acabou voltando atrás. Não sei se vai ser o caso aí do Netinho, camisa número 8. Mas até segunda ordem, Albert, tá expulso o meio-campista do Netuno. E quando acabamos de falar que eu tiraria o Natan. Tomara que não seja nada grave. Né? Quando ali o árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, ele vai se justificando. Ele vai se justificando. E parece que tá ouvindo alguma coisa lá no VAR. A equipe do VAR hoje formada pelo Vinícius Furlan, pelo Alberto Poleto Maceira e pelo Humberto José Júnior. E o jogador ele vai lá no VAR. Então ele vai lá no vídeo e ele vai rever o lance, Albertinho. Possivelmente vai falar ali que foi um carinho. De costa, né? De costa você abre o braço esquerdo, a forma como foi, né? Ali, ó, ele abriu ali, ó, deu um pescotapa. Ele abriu de maneira deliberada o braço, né? Pode ser. Aliás, que vai mudar a cor do cartão. Eu vou falar a real. Pelo ângulo da jogada, o Netinho não precisaria nem abrir o braço para proteger. Ele não tá de costas pro marcador, ele tá de lado. Ele abre justamente para poder levar vantagem e atingir o jogador do Guarani. Pra mim, expulsão correta. Exato. E o lance, né? Ali, ó, ali acabou pegando, né? Ali aqui o antebraço, pegou o cotovelo. O cotovelo pega, a parte, né? Do cotovelo pega o olho do Natan. E olha lá. E outra, e ali não tem proteção, né? Não tem proteção, até mesmo o jogador. Você vê que o Natan tentou dar o bote e ali o jogador... O problema... Não existe, gente. Existe falta sem querer? Existe pecado, né? Pecado não existe. Pecadinho, pecadão, faltinha, faltão, falta é falta. Agora eu não sei o que exatamente. Né? Agora eu não sei o que, né, a comissão aí, na salinha da TI estão achando pelo em ovo. Se fosse a contrário do Guarani, a expulsão já era. Pra mim, expulsão. Se eu sou o árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva Rosário, eu mantinha. Porque você acaba tirando toda a autoridade e todo lance vai ser bololô em cima. Nós estamos vendo aí que o árbitro aí, ele está meio perdido, né, na partida. Tá conversando demais, parece um pouco inseguro em algumas marcações, realmente demonstra uma certa insegurança aí o árbitro da partida, o Guilherme Francisco Maciel da Silva. Na marca dos 35 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. O placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi, 7ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. A nossa tábua é o palco do espetáculo e por enquanto 2 para o Guarani, 2 golaços, em um do Natan e outro do João Marcelo. 0 para a equipe do Água Santa. Seguindo no placar ao vivo do Futebol Interior, bola rolando para o Atlético Paranaense e também para o São Joséense no Campeonato Paranaense, no Campeonato na Copa Verde, segunda fase, primeira rodada. Goiás 0, Rio Branco do Espírito Santo também 0, Remo 0, São Raimundo de Roraima também 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. E depois de 3 minutos de paralisação, o Netinho volta pro jogo. O árbitro tira o cartão vermelho e dá amarelo pro meio-campista do Água Santa, Albertinho. Assim como a vovó cuida do seu netinho, assim foi o VAR. Acabou tirando o cartão vermelho. Que comparação exatamente. O Netinho. Meu Deus. E tá suspenso pro próximo mas jogo. tudo bem, o importante é agora, assim como a vovó cuida do netinho, assim foi o árbitro de vídeo, né? O Vinícius Furlan, cabeçando ali, né? Na salinha da TI. Retirou o cartão vermelho, né? Que foi aplicado assintosamente, né? Com toda veemência pelo Guilherme Francisco Maciel da Silva e nada como uma tela, né? Agora, se é contra nós, pode ter certeza que seria cartão vermelho com sobras do Lucas de Souza. E vem Guarani, recuperação de bola de João Vitor na metade do campo, esticou para o Luiz Miguel, avançou no gramado, carregou no terreno pela ponta direita, levou na linha de fundo, ainda o Luiz Miguel faz a proteção, encara de frente a marcação dele, do Netinho, botou na frente, linha de fundo, Luiz Miguel, fecha a porta para ele, o Netinho protege bem a jogada e acaba sofrendo a falta. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola para a equipe do Água Santa no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Abraçando aqui a Vânia Alves, o Luciano Shopcar com a gente também, Felipe Silva, Domingos Bergantin. Boa noite, amigos do Futebol Interior. Dali Bugrão, Albert pesquisa aí quem foi o árbitro da final da Copa do Brasil de 98, entre Cruzeiro e Corinthians. Eu sei que o terceiro e último jogo da final foi o Carlos Eugênio Simon, que apitou, né? Jesus. O Tony aqui com a gente, Daniel Rinaldi, dizendo, né, que a Copa do Brasil de 98 foi Palmeiras e Corinthians. O Campeonato Brasileiro de 98 foi Corinthians e Cruzeiro. Em 98, a Copa do Brasil decidida entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro ficou com os 2 vices. Cruzeiro que era treinado pelo Marco Aurélio. E aquele gol espírita do Oséias, no final do jogo, um chute, né, do Zinho, o goleiro ali do Cruzeiro acabou rebatendo, e ali o Oséias, sem ângulo, ali na linha, né, da linha de fundo, acabou batendo cruzado, fazendo o gol, que acabou ali o Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil. Olha, Água Santa no campo de ataque, lançamento longo pro comando, sai do gol! O goleiro Gabriel Mesquita, antes que a bola chegasse lá na Demilson, afasta o perigo, tira de qualquer maneira. Rebote e volta lá pelo lado esquerdo, domina a jogada, João Marcelo, foi derrubado, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do camisa 11, falta em cima do centroavante da base aí, Albertinho. Não vem de colher que hoje é sopa, meu amigo. Isso mesmo, pelo lado esquerdo ali o João Marcelo, famoso rolinho, entre as pernas do camisa número 5, Robles, e acabou levando, camisa número 11, desculpa, Wesley Dias, e acabou levando o famoso pisão. E ali o Maurício Souza vai se descontrolando. E querendo ou não, meu amigo, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, o árbitro da partida, tá de olho nos treinadores. Vai devagar, professor. A próxima partida, nada mais, nada menos que é o derby. Então vamos devagar. E tira o Natan. Ele é o único pendurado para o derby. Falta para o Guarani pela meia esquerda, vem Natan para a bola na perna direita, colocado também o Emerson para a perna esquerda, é jogada ensaiada, Emerson entrega com o Natan, Natan volta, jogada com o Lucas Jansen no círculo central, olhou para dentro do tumulto, levantou para dentro da área, toca de cabeça por ali, o João Marcelo, ela fica viva no tumulto, o Denis Júnior briga pela sobra, vai voltar com o Luiz Miguel, tentou, parou. Ali a jogada acabou dividida, mas a arbitragem já marca a falta de ataque, jogo parado, é posse de bola para o time do Água Santa, e o árbitro deu uma bronca monumental ali no capitão Rafael, Albert. O Rafael reclama, né, o capitão do Guarani reclama, e o árbitro ali, sei lá, tá meio perdido na partida. Eu quero mandar um abraço pro Fabiano Bugrino, o Fabiano, que ele é, né, sobrinho do Zé Duarte. Perfeito, nós falamos do Zé Duarte aqui no Brasil. Falamos do Zé Duarte hoje, do saudoso Zé Duarte. Falei que foi à sua casa. Fabiano, precisa ir na sua casa pegar o presentinho que você deixou pra mim. E eu falei até mesmo da camisa da comissão técnica que você tem. Fora que ele tem uma coleção de camisas do Guarani. É Bugrino a verde. Você tem uma de 96? 94. De 94 foi inclusive presente deles. O quê? Não, esse aí foi do Presida. Perfeito. O Arthur tem camisas do Guarani, que foi o Fabiano que mandou, e ele falou assim pra mandar um abraço pro Madruguinha do Pix, você é fanfarrão, viu? Olha o Água Santa, tem falta ali pela direita, vem levantamento, ela vem fechada, Gabriel Mesquita. Tranquilo, favorável, faz a defesa do arqueiro do Bugre. 40 minutos e meio do primeiro tempo, tem pressa, Gabriel Mesquita já deixa a jogada com o João Vitor, sai mal João Vitor. Recuperação da equipe do Água Santa, sai mal no campo de ataque, recupera a posse de bola, o Bugrão com o Lucas Justin. Daí para o Luiz Miguel na ponta esquerda com o João Vitor. João Vitor para Emerson, sai a triangulação, atenção. Emerson olhou para dentro da área, fatiou, levantou na segunda trave, quem sabe agora o terceiro. Passa para o Luiz Miguel, chega no João Marcelo, não consegue fazer ali. Não consegue evitar a saída, a bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Água Santa. Na marca dos 41 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, 7ª rodada do Paulistão, a 1 Sicredi 2025, por enquanto 2 para o Guarani, 0 para o Água Santa, que desce para o campo de ataque, bola aqui pela esquerda com o Landias, atenção, vem cruzamento, mal Landias, só tiro de meta para a equipe do Guarani Coblar. Placar ao vivo Futebol Interior informando pela Copa Verde, daqui a pouco às 21 horas tem Manaus e Águia do Pará. E terminou mais cedo pelo Campeonato Brasiliense. O Brasiliense ficou no empate com o Capital por 0-0, mas nos pênaltis o time do Jacaré, vice-campeão da Copa do Brasil em 2002, levou a melhor, venceu por 5-3 e avançou no Campeonato Brasiliense lá no Candangão. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu, você, Lucas de Souza. Eu, você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Vem Água Santa pro campo de ataque, Devilson dominou, mas já estava debaixo do pano, já estava impugnado o lance, sobe o pano ali, o senhor Gustavo Rodrigues de Oliveira, marcado impedimento no ataque do time da Água Santa, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Abraçando aqui o Daniel Rinaldi, o Elivaldo, grande
Angeli, narrador, lá na Bahia, acompanhando a transmissão. Quero ambas. O Elias Gomes Moreira, ele quer pelo menos um gol do Água Santa no jogo. Bate na madeira. Lá vem Guarani. Bola para Emerson. Avançou no gramado, carregando o terreno pela canhota. Ajeitou para Denis Júnior. A bola passou, chegou no João Vitor. Quem sabe agora? Rolou para Luiz Miguel. Pintou o terceiro. Dominou. Perna esquerda, bateu no capricho. Espalma o goleiro. Voltou João Marcelo de cabeça. Tira em cima da linha. Voltou. Olha o toque do João Vitor. Gaveta! Gol! É do Bugrão! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, João Vitor. Camisa número 10 a dele, do piti-piti-pó, piti-pó-pó-pó, piti-piti-pó-pó do Bugrão no brinco. Bola da esquerda pra direita, linha de passes no ataque do Bugre. João Vitor começa a jogada após passe de Emerson, rola pra Luiz Miguel. Luiz Miguel bate no capricho, busca o ângulo. Igor Vinhas dessa vez salva. No rebote, João Marcelo toca de cabeça, Fábio Sanches afasta de qualquer jeito e a bola sobra na entrada da pequena área. Pedido me chuta. João Vitor tá esperto, tá ligado, perna canhota na bola, cutuca, bota no fundo do barbante. Igor Vinhas tenta salvar, mais nada consegue fazer. João Vitor, camisa número 10, aumenta a festa na tábua e enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani presente no brinco, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Virou passeio, é festa, é show do Guarani pra cima da Água Santa. E olha lá no placar do Futebol Interior: 3 para o Guarani, João Vitor, é o nome da fera, nome da emoção. 0 para o Água Santa, Igor Vinhas. Essa aí passou de novo, vai buscar lá dentro, o torcedor aplaude o Guarani no brinco, Albertinho. Função de meia hoje, o camisa número 10, mais um jogador que veio do RB Bragantino dos Aspirantes, mais um que perdeu aquela famosa falta de gols na carreira. Eu iria falar outra coisa, mas lembrei que eu não posso. É o primeiro gol dele como profissional, camisa número 10, João Vitor. João Vitor centralizado ali na meia-lua, ele recebeu a bola do João Marcelo. Ali ele viu camisa número 7, o Luiz Miguel. Ele dominou com a perna direita, bateu com a perna esquerda, buscando o ângulo superior direito do goleirão Igor Vinhas, que fez a defesa parcial. Ali o João Marcelo acabou cabeceando, quase fazendo gol. A zaga tirou em cima da linha e apareceu ele, o João Vitor. Bateu firme, bateu forte com a perna esquerda. O goleirão Igor Vinhas até tentou, mas nada pôde fazer. Primeiro gol com a camisa do Guarani, primeiro gol como profissional. O Guarani vai vencer o Água Santa por 3-0 e vai galgando passos largos para sua permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Placar de 3-0, o Guarani dá show, mas lá tá com a Água Santa pela meia esquerda, Netinho vai levando, carregando, puxou na perna direita, desarmado por baixo pelo Rafael. A bola voltou pela meia direita, Wesley Dias lança a mão, a bola vai direto pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Alberti, tem uma mensagem aqui, ó. Boa noite, amigo Albert Cavalcante, né? Marcelo da Suan. Ainda bem que amanhã eu vou ter um café digno. Meu chefe, se espirrar, saúde, chefinho. Tá sabendo de alguma coisa diferente aí? Meu chefe, nossa, ele tá com uma nave, velho. Você lembra aquela nave que eu falei pra você? Ah, sim, é dele? Chefe, espirrar saúde, o melhor café vai ser amanhã pra você, café da manhã. E, ó o Bugrão, passe no comando, João Marcelo pra Denis Júnior, pé direito, bateu, Gaveta! Gol! É mais um do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, Campinas. A maior emoção
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, virou passeio no brinco. Denis Júnior, do centroavante, camisa número 9. Rebote no meio de campo, bola retomada na meia cancha. João Marcelo no peito, na raça, toma. Acha o Denis Júnior no comandos livre, sozinho. A defesa do Água Santa saía, não esperava pelo erro. Deixa o camisa número 9 do Bugrão livre, leve e solto. E ele carrega de perna direita, com categoria, dá um tapa no canto esquerdo, manda a bola no fundo do barbante. Denis Júnior, camisa número 9, enche de emoção e alegria, aumenta a festa na tábua, aumenta o show do Guarani no brinco e enche de emoção e alegria o torcedor do Guarani presente em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do futebol interior, não perca a conta, 1, 2, 3, 4 para o Guarani. Denis Júnior, nome da fera, nome da emoção. 0 para Água Santa. Igor Vinhas, essa aí passou de novo, guerreiro. Vai buscar lá dentro e desce Água Santa, bola com o Neilton, dominou no bico da área, aperta a jogada, rebote voltou de Netinho, foi derrubado, tira a defesa do Guarani, vai bem na recuperação de bola Lucas Justin, Albert Cavalcante, aos 49 do primeiro tempo, quase o Guarani amassa o Água Santa 4-0. Deus, me perdoe que eu vou falar aqui. Seja bem-vindo, Pintado! Seja bem-vindo, Pintado, ao Água Santa! Meu Deus, quando a geradora ali também marcou um gol só do Denis Júnior, respeito. É o segundo, ele marcou contra o Palmeiras. Dito isso, o Guarani está fazendo como o Palmeiras, apertando o erro, mais um erro de saída da equipe do Água Santa, não vai dar nada, marcado impedimento. Mais um erro de saída da equipe do Água Santa. 3 jogadores do Água Santa não sabiam o que fazer. Ali apareceu ali o João Marcelo, meu amigo. Deu a famosa cutucada e o Denis Júnior sobrou para ele, livre, leve e solto. Ele parou, dominou, olhou para o Igor Vinhas, olhou para o técnico Maurício Souza, mandou beijinhos para a torcida com toda a tranquilidade e bateu no canto esquerdo do goleirão Igor Vinhas, que até pulou. Mas ele pulou 4 vezes. E nada pode ele fazer nas 4 vezes. Meu Deus, amanhã meu café da manhã será maravilhoso. Guarani, quando apita o árbitro, termina o jogo. Quando Pintado, detalhe, quando ali tomou o quarto gol, ali o técnico Pintado riu. Hoje é só festa, né? Hoje, meu Deus do céu, é Vamos festa. Lá. Trila, Pintado, deixa eu pagar mais um teaser, eu vou lá. Acabou? Opa, beleza, então cumpri a meta. Você tá igual o Guarani, meu Deus. Rapaz, cumpri a meta, né? Cumpriu a meta. Termina a primeira etapa do show do Guarani. Disparado o melhor jogo do Guarani nesse ano até o momento. E vamos ouvir o João Marcelo, né, autor do segundo gol, talvez o mais bonito, né? O do Natan foi uma pintura, mas o do João Marcelo também. Vamos ouvir o camisa número 11 do Bugrão. A equipe se manteve bem no primeiro tempo, conseguiu marcar 4 gols. Como que você conseguiu explorar a defesa do time adversário para conseguir marcar? O senhor tinha conversado com a gente antes do jogo, mostrou os espaços que ia ter, ali onde a gente tinha que fazer o facão, onde a gente tinha que construir mais a jogada. E a gente ouviu ele, saiu os 4 gols. Agora vamos voltar, porque esse resultado não ganhamos o jogo ainda. Vamos tentar voltar melhor. Vocês voltam agressivos agora para o segundo tempo? Sim. Nosso time é um time agressivo, ofensivo. E independente do resultado, a gente vai estar lá em cima buscando a vitória. Obrigada. Tá aí o João Marcelo, conhecido também como Natan. Não, ao contrário, você vai confundir a galera. O João Marcelo. A geradora de novo errou. Exatamente. Além de não ter marcado o segundo gol do Denis Júnior, ainda coloca que quem deu entrevista foi o Natan, mas foi o João Marcelo, camisa 11. E o terceiro gol. Terceiro gol com ele com a camisa do Guarani. Robert, eu acho que em muito tempo o Guarani não tinha um ataque tão promissor, né? Talvez na época ali do Daniel Paulista, né? Que o Guarani tinha um ataque muito legal, com o Davó, né? Com o Bruno Sávio, com o Júlio César em grande fase. O Lucão do Break é dessa época, né? Também. Também, né? Depois ele veio depois, né? Isso. 2020 foi com o Moza, né? Ele pegou o finalzinho, né? Do campeonato. Mas nessa época o centroavante do Guarani, em 2022, ali com o Daniel Paulista, Break, né? era o Lucão do Break, mas o Davó também, com menção honrosa, né? Mas em muito tempo eu não vejo um ataque do Guarani tão promissor. Denis Júnior já fez o segundo gol dele hoje. Temos o João Marcelo aí, que é da base, prata da casa, marcando o seu terceiro gol. Guarani, pelo menos ofensivamente hoje, né? E aí fica aquela crítica. Antes da gente ler mensagem aqui no chat, tem muita mensagem, mas a gente vai ler antes de ir pro intervalo. A partida que faz o Lucas Rafael. Eu não falei quase o nome do Ademilson. Do Wesley Dias também, que é ponta direita, mas tá trazendo toda hora a bola pro meio. Por quê? Porque tem um monstro na quarta zaga do Guarani, que é o Lucas Rafael, Maurício Souza. Esperou o Titi fazer o que fez contra o Palmeiras
pra botar o rapaz, sendo que ele já tinha feito um partidaço contra o Noroeste? Me ajuda aí. Mas aí que tá, né? Aí entra naquele fator, né? Como nós havíamos até mesmo detectado durante a partida, né? E o Guarani acabou sentindo, né? Por mais que são jogadores, são 19 anos, 21 anos, 22 anos, pra você ter uma ideia aí, ó, primeiro gol, né? Do Natan, o João Vitor, o primeiro gol na carreira deles, né? Estão sendo agora, né? Imagine só a emoção, etc, né? E ainda mais, você jogar com uma equipe qualificada como a equipe do Palmeiras. Jogou muito bem contra a equipe do São Paulo, é verdade, né? Mas assim, a gente vê que realmente o Guarani sentiu. E nessa partida, né, nós podemos dizer assim que o Guarani foi o Palmeiras contra o Água Santa, o Guarani na última partida, né? Tudo que o Água Santa fez não deu certo. O Luan Dias, como diz o nosso professor, depois você lê o que ele disse aí, o nosso professor Luan Dias não funcionou, né? Ainda com o chipzinho 2024, lembrando que isso aí tem chancela rebaixamento 2024. O Neilton nós conhecemos, ele deu aquele pique no começo, nos 30 segundos depois sumiu. E ali, né, o sistema defensivo do Água Santa, por isso que é a pior defesa, por isso que está nessa colocação, né? E o Guarani se sobressaiu. Obviamente, né, muitos aqui estão dizendo, ainda faltam 90 minutos, né, mais 45 minutos, desculpa, mais os acréscimos, né? Muitos já estão pensando na partida de domingo, mas muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Derby é derby, né? Como eu recebi uma mensagem de um amigo, né? Faz a lição de casa porque no domingo vai se separar os meninos dos homens. E essa é a verdade, né? Tivemos exemplo contra a partida contra o São Paulo. O resultado não foi positivo, mas o que performou ali o Guarani foi ok, né? Teve chance ainda até com o Caio Melo também, né, que está no banco de reservas, depois de um tempo fora. E depois contra o Palmeiras nós vimos a catástrofe. E nós teremos pegado esses garotos, né? Iremos colocar dentro do estádio Moisés Lucarelli. Com certeza a torcida da Ponte Preta estará em peso. Boa parte da torcida já está aqui no chat, já está observando, né? E vendo aí uma aula de futebol do Guarani contra o Água Santa, uma prévia do que vai acontecer no derby, mas bem colocado, Alberti. Claro, o jogo hoje contra o Água Santa, pelo contexto do jogo, o Guarani muito feliz dentro da sua estratégia. O Água Santa, eu acho que está sendo um pouco do que foi o Guarani contra o Palmeiras, um pouco com medo, né? Perdendo muitas bolas na defesa. O Guarani aproveitou dessa marcação-pressão que a cada jogo vem dando certo. E hoje, efetivo o plano de jogo do professor Maurício Souza, mas contra a Ponte Preta o cenário é completamente outro. E só um detalhe, depois os amigos que estão no chat, dá uma olhadinha, quem deu passe, né, para o gol do Natan foi o camisa número 10, Luan Dias. O Luan Dias mais deixou de dar assistência. Ele deu uma assistência para ele, acabou perdendo a bola, acabou ali reclamando e não voltou para a recomposição. E ali o Natan, né, ganhou jardas e deu um balaço, né? Mandou pro gol. O Lucas de Souza, eu sei que é festa tudo, né, mas nós temos pauta a seguir aí. Vamos aí ler as nossas mensagens. Perfeitamente. Né? Transmissão bombando, hein, gente? Quase 200 simultâneos, a gente chegou no pico da nossa audiência. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua preferência. Muita gente aqui no nosso intervalo. Pedro Silva, o Daniel Rinaldi, tá falando, né, que o time do Água Santa é um time razoável. Elias Moreira, pedindo um abraço lá da cidade de Manaquiri, no Amazonas. Campeonato Amazonense, você também acompanha a cobertura completa aqui no portal Futebol Interior. Daniel Rinaldi, falando da estreia do Pintado, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho, a gente vai falar mais dessa estreia do Pintado. Samuelzinho dizendo que se continuar desse jeito vai ser 7-0 pro Guarani. Deus te ouça, meu querido. Luciano Shopcar também, falando da zaga da Água Santa. O Marcelo da Soan dizendo que o Guarani virou a Alemanha. E o Daniel Rinaldi falando, né, do desempenho do Landel, professor. Aí fica difícil, né? O Space Dev dizendo aqui, nessas horas o Landias tá... Ô, professor, eu não posso responder. Não pode. Mas aí ele não deu pode assistência. ler, mas... Mas ele deu assistência. Ele deu assistência pro gol do Natan. Ó, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já para repercutir essa goleada do Guarani. Claro, toda a segunda etapa ali por enquanto. Guarani 4, hein? 0 para o Água Santa, não perca a conta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Intervalo de jogo, por enquanto, 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa. Você não viu errado, galera. 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa. Um show de bola do Bugrão neste primeiro tempo. E um detalhe, né? Enquanto o meu fiel escudeiro não volta pra gente repercutir mais o que foi essa primeira etapa, o Guarani dominou amplamente o Água Santa no primeiro tempo. Foram 8 finalizações do Guarani contra nenhuma do Netuno, né? Então, além da posse de bola ter sido maior também do Guarani neste primeiro tempo, o Guarani terminou a primeira etapa de jogo. Além das 8 finalizações, terminou com 51% de posse de bola contra 49% do Água Santa. 8 finalizações, 3 escanteios contra nenhum do time do Água Santa, mas uma curiosidade, né, que terminou com um pouco menos de passes, né? O Água Santa trocou 5 passes a mais que o Guarani, mas o bravo Bugre Guerreiro não deu chance para o time do Netuno, fez 4 gols no primeiro tempo. E tem gol no Campeonato Paulista. O placar ao vivo Futebol Interior informa, o Novo Horizontino, hein? Abre a contagem contra o São Bernardo. Lá no 1º de maio, Jean Irmer abre o marcador, 1 para o Novo Horizontino, 0 para o São Bernardo. Esse resultado dá uma balançada aí, hein? O Novo Horizontino abre 6 pontos de vantagem para o Noroeste no grupo do São Paulo, encosta no Tricolor Paulista. O São Paulo ainda joga na rodada, tem um jogo a menos. Lembrando, né, que o São Paulo começou depois, né, o Campeonato Paulista em decorrência da pré-temporada lá nos Estados Unidos. O São Paulo disputou a FC Series. Copa Mickey. Contra Cruzeiro e Flamengo. Esse grupo que é o grupo da Água Santa. E o Água Santa agora, Albert, e aí a gente vai entrar no assunto Pintado, né? Antes da bola rolar pro segundo tempo. E por que a gente vai entrar no assunto Pintado? Porque o Pintado passou pelos 2 times de Campinas. Pelo Guarani, ele somou sua segunda passagem ano passado, né? Pela Ponte Preta, ele trabalhou em 2023 pela Ponte, também ficou pouco tempo. E parece que o ambiente de Campinas não faz muito bem não pro professor Pintado, porque além dos trabalhos abaixo da média aí no Guarani e na Ponte, hoje a estreia dele no Água Santa e ele já vai tomando um vareio de bola. O Bugre 4-0 só no primeiro tempo. Tem que mudar a postura, né? Nós sabemos aí que o Pintado, né? Nós temos estilos de treinadores, o Pintado tem um estilo mais, né, mais rude, né? E, um pouco mais enérgico, exatamente, né? Um pouco mais rude, mais enérgico. E com essa equipe do Água Santa, com a situação, olhando o Água Santa, né, nesse primeiro tempo, agora falando sério, né? Eu vi o Guarani o ano passado, né? Onde ali tomou um gol e tomou o segundo, e o Água Santa, tudo que tentou, nada conseguiu, né? Méritos para a equipe do Guarani, nada como um jogo após o outro, encavalado, né?
no Campeonato Brasileiro nós tínhamos aquele jogo, né, uma semana, né, até poder acertar, e aí o Guarani tá podendo, dando a resposta, né, para o seu torcedor e, obviamente, né, quando os jogadores ali já aparecem, apontam ali no túnel, né, número 1 do Guarani, né, dos mandantes da casa. E o importante hoje é aquela, né, meu amigo, é somar pontos, obviamente, e já mesmo se o técnico Maurício Souza, ele vai fazer ali mudanças. Eu acredito que ele vai fazer mudanças. Eu acredito ali também, meu amigo, que se eu fosse ele, meu amigo, eu tirava o Natan. Mas o Pintado terá muito trabalho à frente do Água Santa. Muito trabalho mesmo. Lembrando, né, que estou vendo ali os jogadores, ali, os reservas, os titulares, todos subindo juntos, né? A equipe do Água Santa até o ano passado chegou nas quartas de final, né? E com enquanto o Guarani sofreu, né? O Guarani, pra você ter uma ideia, conseguiu na 12ª rodada, conseguiu o 10º ponto, né? E o Guarani na 7ª já conseguiu, vamos dizer assim, que pela pontuação, né? Pelo o bom empate do Botafogo contra o Santos, né? Dá aquele respiro para o Guarani, o que é o primeiro objetivo. Agora o Água Santa vai ter que nadar e nadar muito. O Guarani agora abre 6 de vantagem para o Água Santa. A gente vai ter 2 alterações do Guarani, né? O técnico Maurício Souza vai dar rodagem para o elenco. Vão entrar aí o camisa número 22, né, Albert? O Cauê Rafael vai entrando e vai embora o Lucas Jansen. E vai embora, tenho certeza, vai embora o Natan. Acertei, me ouviu? Eu falei pra você, meu amigo. Não, e a leitura perfeita do Maurício Souza. O Maurício Souza, a gente deu uma criticada nele na última rodada. Talvez não só pela postura do Guarani contra o Palmeiras, mas nas mexidas que ele fez no time, né, Albert? Mas ele, no geral, antes da bola rolar pro segundo tempo, ele lê bem o jogo, né? Ele sabe como mexer no time e fazer o time melhorar. Exatamente. O Lucas Jansen vai embora, o camisa número 2, deve ter cansado, entre aspas, né? Ele acabou ali, né, vamos dizer assim, né, poupando os jogadores, já pensando, né? Até eu que sou bobo também ia poupar, né? E vai embora o Natan também, né? Autor do primeiro gol, vai embora. E vai entrando o Anderson Leite, que volta após um período aí, né, fora. E também vai ter mudanças na equipe. 3 mudanças no Água Santa, viu, Albert? Então vamos lá, né? Eu vi que entrou o Davi Gomes e entrou o Davi Gomes no lugar do Luan Dias. Né? Luan Dias que não fez nada também. E saiu o Neilton, camisa 7. Talvez era o jogador mais lúcido no time do Água Santa. Saiu para entrar o Mike, camisa 25. Entrou o William, camisa 15, no lugar de Wesley Dias, camisa 11. O Wesley Dias, então entrou o William. Então ele acabou ali mudando. Mudou o ataque inteiro. Mudou o ataque inteiro, né? E agora é esperar agora, né? Pra ver se vai dar aquela famosa oxigenada, né? Ou se ali ele já está fazendo, né, era pintada, né? Tirando jogadores ali que não performaram da melhor forma possível. Trila, o apito, o árbitro apita. O senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva tá rolando, tá valendo. Começou o show do Guarani na segunda etapa pra cima da Água Santa, por enquanto 4-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a segunda etapa de por enquanto 4 Guarani 0 para Água Santa. É show do Bugrão pra cima do Netuno. Tem todo o segundo tempo ainda pela frente, mexe 3 vezes o Pintado, mexeu 2 o técnico Maurício Souza. Vamos juntos pra esse segundo tempo, uma ótima noite de futebol pra você. Trabalho de bola do time do Água Santa no campo de defesa. Fábio Sanches entrega um presentaço pro João Vitor e tome contra-golpe do Guarani. Tentou de calcanhar, o passe pro João Marcelo, acaba tocando errado. Recuperação de bola do Guarani na metade do campo com o Matheus Sarará. Rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada na zaga central, ele entrega com o capitão Rafael, que recomeça a construção da jogada, recolhe o lance para Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita de novo com o Rafael, o capitão do Bugrão domina, recebe, vira o jogo da direita para a esquerda com Lucas Rafael Lucão, domina o quarto zagueiro dentro da zona da confusão do Bugre, arma na ponta esquerda, entrega a jogada para Emerson, traz por dentro, camisa meia dúzia, volta na quarta zaga, outra vez com Lucas Rafael, bota na frente, encara a marcação, perna esquerda na bola, despacha, manda pra frente, não tem ninguém de verde, só o Dani Júnior que corre solitário para tentar pegar o rebote, a posse é do time da Água Santa, que recomeça a sua construção da jogada no campo defensivo, dentro da sua própria grande área com Igor Vinhas. Igor Vinhas entrega para o lado esquerdo com Rafael Vaz. Rafael Vaz vai embora, perna esquerda na bola do quarto zagueiro, fatia, inverte a página da esquerda para a direita buscando o Mike, passe forte demais. Não alcança pela tua camisa 25, é lateral para o time da Água Santa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cidade de Bauru, ligadinha aqui conosco, alô Celso Hidalgo, Sinésio Miguel também com a gente, o Rildo Romanini, o Robson Vitoriano também com a gente, todo mundo ligado, conectado, muito obrigado pelo carinho da audiência, desce Água Santa, William, ajeitou pra Demilson, vai sobrando, Mike, perna esquerda, bateu, passa a esquerda do gol, vai fora!
Passa à esquerda do gol, vai fora na melhor chance da Água Santa no jogo aí, Albertinho. É a triangulação, né, dos homens de frente agora do Água Santa. William, Davi Gomes e o Mike. O Mike chegou ali, né, troca de passes rapidíssima. Mas já estava parado o jogo por impedimento, hein, Albertinho? Graças a Deus, né? Mas recebeu ali assim, o William, né, na canhota, ele já estava impedido logo no início da jogada, subiu o pano ali, o assistente número 1, Daniel Paluziano. Mas tem que tomar cuidado, né, jogada agora o Água Santa quer jogar no erro do Guarani, o Guarani que está com tranquilidade no placar, né, mas não pode dar bobeira, tem que ir por mais, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, bola do João Vitor, recebeu na esquerda o camisa 10 do Bugre, olhou pra dentro da grande área, encara de frente a marcação, faz ali o corte, encara a marcação, volta na entrada da área, entrega com o Denis Júnior, autor do 4º gol do Guarani, protege o atacante grandalhão, vira lá na ponta direita com o Cauê Rafael, acabou de entrar o camisa 22, ele volta o lance pra Rafael, Rafael com Cauê Rafael, como tem Rafael no time do Guarani, esticou no corredor, bolão pro Anderson Leite, voltando para o time do Guarani depois de um longo tempo, recebeu pela direita, tentou cruzamento, a bola carimba, a marcação vai fora. Carimba, a marcação vai fora, vai pela linha de lado lateral para o time do Bugrão. Lateral para o Bravo Bugre Guerreiro, 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa. Lateral para o time do Guarani pela ponta direita, vem para a cobrança lá na ponta direita, o Cauê Rafael. Busca alguém para jogar, quem se movimenta, tem preferência, a bola no fundo do campo com o Luiz Miguel. Tentou a devolução, bate a bola na marcação, vai fora, escanteio. Bate a bola no William, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani, Albertinho. 4 escanteio, agora pelo lado direito, e só um detalhe, o 4 escanteio, 4 para o Guarani. Nenhum escanteio para a equipe do Água Santa, quando ali o camisa número 6 ali, né, o Guilherme Lazzaroni vai tentando ali, né, acabar, entrar na frente o jogador do Guarani para não fazer aquela cobrança de escanteio, né, aquela combinada, né, mas para mim vai direto, hein. Olha o gol do Guarani. Vem Guarani, jogada ensaiada, levantamento, a bola vem alta na segunda trave, sobe, Rafael Bastida, voltou dele, Júnior, pé direito, bateu cruzado, passa a esquerda do gol, vai fora! Passa a esquerda do gol, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para Água Santa. No levantamento, o Rafael Vaz afastou, no rebote o Denis Júnior bateu, entrou de peixinho, de carrinho, o João Marcelo. Se acerta a bola no 5º gol do Bugrão aí, Albertinho. Se o João Marcelo calçasse 52, ele faria esse gol. Escanteio cobrado, né? Na primeira trave, a zaga tirou mal, sobrou para ele, Denis Júnior. Ajeitou no peito e eu não achei que ele ia mandar a bomba, mas não, ele fez um mini cruzamento. João Marcelo por trás da zaga, pulou na bola, não achou nada. Quase, o Guarani faz o 5º gol quando o Emerson ali sentiu a pegada. Ele foi dividir a bola ali com o jogador do Água Santa, me pareceu Ademilson no que subiu e desceu, acertou o tornozelo do lateral esquerdo do Guarani, hein? Caído ali o lateral esquerdo do Bugrão, que vem fazendo um grande campeonato paulista, foi na jogada com o Mike acabou tocando, né? Ele tirou a chuteira, na verdade, do Emerson, que ficou sem calçado ali, quase sem tornozelo, Albertinho. E ali ele pegou e deu uma pisada mesmo ali, né? Não sei se foi na maldade, né? Mas foi na intenção, Mike. Foi na intenção de pegar a bola, não sei se foi na maldade, porém, entretanto, quando ali o Pintado, né? Seja bem-vindo, Pintado, 4 gols nas costas e um cartão amarelo. Eu vou falar pra você. Cartão amarelo pra ele. Pra ele. E eu vou falar pra você, hein? Praga de Bugrino pega. Não tem jeito. 5 minutos, vai ser expulso o Pintado. Mas que estreia do Pintado, hein? Praga de Bugrino Pintado pega. Virou notícia agora pro resto da semana. Praga de... né? Todos os canais aí, né? Imprensa daqui da região, mas vai falar do Pintado a semana inteira. 5 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Série A1 do Paulistão Sicredi 2025, show do Guarani pra cima da Água Santa, 4 pro Bugrão, 0 pro Netuno, no placar ao vivo Futebol Interior informando, daqui a pouquinho tem Libertadores da América, às 9h30 a bola rola pra Blooming da Bolívia e El Nacional pela fase pré-Libertadores. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. E tem gol, hein? Placar ao vivo, Futebol Interior informa, gol no Allianz Parque, gol do Palmeiras. O Palmeiras abre a contagem contra o Corinthians, o jogo acabou. Começou, né, meia hora mais tarde, o Palmeiras abre o placar com o Maurício. Maurício que fez o 2º gol contra o Guarani na última rodada. Maurício abre o placar em favor da equipe do Palmeiras, 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians no derby. Albertinho, tem cartão amarelo pro William, camisa 15 do Água Santa. Acabou de entrar, né, o William após uma dividida, né, ali com o Emerson.
E ali acabou passando a rasteira ali, né, em cima do jogo, empurrando, né, o jogador, o lateral esquerdo, o Emerson do Guarani, cartão amarelo para o Villa. E bom resultado para a equipe da Ponte Preta, né, com esse resultado a Ponte Preta continua ali, né, zona de classificação. Exatamente. E vem a equipe do Vinha pro campo de ataque o time da Água Santa, recuperação de bola do Guarani com o Anderson Leite. Na ponta direita para Luiz Miguel, domina, recebe, encara a marcação de frente ali do Robles. Ele tentou o passe no fundo do campo, passe forte demais. Fica tranquilo ali pro Rafael Vaz. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando aqui o Sinésio Miguel, ele diz aqui o jogo só termina quando acaba. Lembra dessa das antigas? Tá feliz da vida com o Bugrão. Ele tá dizendo que é da época de Zenon, Careca, Bozó e companhia, o time de 78. Tá esperando a volta por cima do Bugrão. O Pintado foi expulso no time da Água Santa na estreia do técnico da equipe do Netuno, que desce pro campo de ataque, lançamento do Rafael Vaz, lança mal. A bola não chega no Davi Gomes, é só lateral para o time do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Sai o Guarani no campo de defesa, tabela feita entre Matheus Sarará e Cauê Rafael. Cauê Rafael tentou a devolução, arbitragem para o jogo da falta. Toque de mão ali do jogador do Água Santa, toque de mão do Davi Gomes, é posse de bola pro Bugrão aí, Albertinho. O Guarani vai tentando sair do campo de defesa, a equipe do Água Santa vai tentando apertar a saída de bola do Guarani, mas o Guarani soberano, né, 4-0 no placar e vem fazendo uma ótima partida. Tomara que não gaste toda a bola hoje, né? E lembrando que domingo, o Leleu Lalá, o derby vem aí e o bicho vai pegar. Recuperação de bola do Água Santa no campo de defesa. Diogo Batista que domina a rodopia, manda pra frente de qualquer maneira. Sobe a defesa do Bugre, afasta. Tira de qualquer maneira Lucas Rafael, senhor da quarta zaga do time do Bugrão. Lateral bola para o time do Água Santa, lado direito, campo de ataque. Vem para a cobrança, vem para lançar o esqueleto. Diogo Batista, ele entrega a jogada pelo meio, vem buscar jogo William. William outra vez com o Diogo Batista, ajeita na metade do campo, entrega para Robles. Robles na quarta zaga, ele tem o apoio de Rafael Vaz. Avança no terreno, carrega no gramado, camisa número 4 do Netuno. Vai levando, carregando lá na ponta esquerda. Ele tem Guilherme Lazzaroni. Domina o camisa meia dúzia, volta, jogada com Rafael Vaz. Outra vez o camisa 4 do Netuno dominando, ele volta. Recomeça a construção da jogada com Igor Vinhas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Placar de 4-0 pro Bugrão. Placar construído todo no primeiro tempo. Natan, João Marcelo, João Vitor e também o Denis Júnior, o quarteto ofensivo do Guarani funcionando. Saiu o Bugrão no campo de defesa, tabela curta ali do Emerson com Matheus Sarará. Matheus Sarará volta, jogada na quarta zaga, entrega o lance para Lucas Rafael. Lucão rebobina a fita, recomeça a jogada com Gabriel Mesquita. Despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce na metade do campo, rebate para Lil William. A bola subiu, desceu, caiu pela meia direita, desce o Netuno, tenta chegar no campo de ataque. Bola aberta pra ponta, domina a jogada Diogo Batista. Olhou pra dentro do tumulto, levantou pra Demilson, brigou pela sobra, passa essa bola por todo mundo. Cai do lado esquerdo, briga pelo rebote Davi Gomes. Olha pra dentro da grande área, o camisa número 18, encara de frente a marcação de Cauê Rafael, trouxe para a perna direita, tentou passar no fundo, a bola bate na marcação, voltou para Davi Gomes, no bico da grande área, dominou, ajeitou, fica sem espaço, volta a jogada, volta o lance, pela meia esquerda com o Netinho, cortou o primeiro, foi derrubado, é falta nele! Falta em cima do Netinho, falta marcada, jogo parado, é posse de bola para Água Santa, e uma discussão do Netinho ali com o Davi Gomes. Queria a bola o Davi Gomes, o Netinho foi levando, carregando, sofreu a falta. Jogadores do Água Santa não se entendem, Albertinho. É o Netinho, né, que seria expulso, ele foi expulso por alguns momentos, por 3 minutos, depois acabou ali sendo revisado o lance pelo VAR, acabou recebendo a falta do Anderson Leite, falta perigosa ali, né, quase perto do bico da grande área, pelo lado esquerdo. Ali o Gabriel Mesquita, o goleirão do Guarani, vai armando a sua barreira. 3, 4 jogadores ali na famosa conferência, mas pelo jeito ali vai vir o camisa número 4, o Rafael Vaz, hein? Vai soltar o petardo. Ele chuta forte. Exatamente, 4 jogadores do Guarani na barreira, né? Todo mundo ali segurando, se segurando, né? Que dependendo onde a bola pegar, pode ali causar danos. E ali, ó, 4, 5 jogadores ali, quando ali a briga ali entre os jogadores ali, dizendo ali que está ali, né, muito à frente. Eu também acredito, viu? Pra mim estão roubando ali a zaga do Guarani ali, a barreira. Dane-se. Falta marcada, se vira aí, meu irmão.
Falta para Água Santa, Rafael Vaz na bola, bateu por baixo, a bola tocou na barreira, voltou, Davi Gomes invadiu a grande área, perna esquerda, bateu em cima da marcação do Emerson. Ainda Davi Gomes briga pelo rebote, acaba perdendo a posse de bola, ela volta lá pela esquerda com o Netinho. Netinho levanta, cabeça vai embora, gira de um lado para o outro, faz inversão de jogada da esquerda para a direita, entrega o lance aqui na ponta direita, bola com o Diogo Batista que volta, o lance no campo de defesa, rebobina a fita, reconstrói, recomeça a construção da jogada lá com o Igor Vinhas. 11 minutos deste segundo tempo, placar de 4-0 Bugrão, recuperação de bola do Burger no campo de ataque, Denis Júnior, do meio da avenida, bateu! Golaço! E a arbitragem vai dar falta no Denis Júnior. Eu não narrei o gol com tanta veemência, porque eu senti que o árbitro deu a falta do Denis Júnior. Mas o árbitro demorou para bater essa falta. Demorou para marcar essa falta, o Denis Júnior mandou pro gol e ele toma amarelo pela reclamação. Mas Albert e amigos aqui do futebol interior, seria um golaço do Denis Júnior, Albert. Ali por cobertura, se fosse falta ali, meu amigo, se é falta ali o lance, seria pênalti para o Água Santa. Porque no lance envolvendo o Robles, né? Exatamente, né? Seria pênalti. O jogo ali rolou e a bola sobrou ali no meio campo, ali, né? Quase no meio campo, pro Denis Júnior, que mandou a bola pro fundo do gol. Ele, cobertura, ia ser um golaço. E ali o Denis Júnior acabou levando o cartão amarelo por conta de reclamação. E eu vou falar pra você, meu amigo, que arbitragem enrolada, hein? Tira o gol, tira o quinto gol aí, não foi ali, que seria... Falta uma casinha aí, mas olha, seria um gol antológico do Denis Júnior. Vem Água Santa, bola aberta lá pela esquerda, Davi Gomes domina, traz por dentro, camisa 18, tenta o corte, Cauê Rafael, soberano na jogada, tranquilo, favorável, tira pro Bugrão, que desce e vem pro campo de ataque, bola com o João Marcelo, domina, recebe o camisa 11 da cria da base do Guarani, tenta botar na frente, acaba saindo com bola e tudo, último toque foi do jogador do time do Água Santa, é posse de bola para o Guarani lá pelo lado esquerdo, 13 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque, 7ª rodada do Paulistão, Sicredi, desce o Bugrão, João Marcelo tomou pela meia esquerda, avançou no gramado, carregou, tocou pelo meio, tira a defesa da Água Santa, seguindo no giro do tempo, placar por enquanto no brinco, 4 para o Guarani, 0 para o Água Santa, placar ao vivo, Futebol Interior informando, segue lá no 1º de maio, pelo Campeonato Paulista, 1, São Bernardo 0, Novo Horizontino 1, e no Allianz Parque o Palmeiras vence o Corinthians pelo placar de 1-0 também. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vem o time da Água Santa, bola esticada no comando, buscando o Mike. Recuperação de bola de Lucas Rafael. Lucas Rafael olha pra frente, despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce. Vai ali pelo corredor, pelo lado esquerdo. Volta pro time do Água Santa no campo de defesa com o Rafael Vaz. Rafael Vaz entrega a jogada com o Netinho. Vai embora, camisa número 8 da equipe do Netuno. Vira o jogo da esquerda pra direita, buscando na ponta. Recebe a jogada o Diogo Batista. Diogo Batista domina, recebe, bota na frente, linha de fundo por baixo. João Marcelo fecha a porta pra ele, manda pela linha de lado, lateral para o Água Santa, lateral a ser cobrado por Diogo Batista lá pela ponta direita, vai mandar essa bola dentro da área, o Água Santa tentando pressionar, correndo atrás do prejuízo, o Guarani vence por 4-0, bola para Demilson devolveu com o Diogo Batista, olhou para dentro da grande área, o camisa número 2, tenta o passe por baixo, passe errado, tira João Marcelo, afasta o perigo, manda a bola pela linha de lado, quase 15 minutos do segundo tempo, lateral cobrado, bola ajeitada pelo William entrega pela meia direita, bola solta com o Fábio Sanches, rebobina a fita, recalcula a rota, entrega a jogada para Rafael Vaz, que perna esquerda, ele devolve a jogada na direita, passa mal, Rafael Vaz. Bola de graça para o Guarani, você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha 15 minutos deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto é show do Guarani, 4-0 para cima da Água Santa, placar ao vivo Futebol Interior informando em Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense, vice-líder da competição, vai empatando com o São Joséense, que é o lanterna pelo placar de 1-1. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. 4 para o Guarani, 0 para a Água Santa, que desce para o campo de ataque, bola aqui pela meia esquerda, avança no terreno, vai embora o William, lá pela meia canhota, ele deixa a jogada com o Netinho, dá bobeira, perde a bola e tome contra a golpe do Bugrão. Olha o Denis Júnior, para a corrida de Luiz Miguel, vai receber na bola, o camisa número 7, olhou para dentro da grande área, se movimentou João Vitor lá dentro do tumulto, ainda Luiz Miguel bota na frente e foi derrubado, a bola vai sobrar com o João Vitor, tá valendo tudo, ainda João Vitor consegue o drible sensacional, afasta a defesa da Água Santa, tira de qualquer maneira.
Manda pro Matheus com o jogo de campeonato, Davi Gomes. Rebote de volta do Guarani pela esquerda. A pressão do Bugrão, domina a jogada Emerson, que volta. Jogada no campo de defesa, quase deu pro Guarani pela direita ali, Albertinho. O Guarani vai tentando, tentando ser letal nesse segundo tempo, né? Enquanto a Água Santa vem pra cima, o Guarani, quando tem as oportunidades, vai chegando com tudo. Que jogador também, esse camisa número 7, Luiz Miguel. E vem de novo, Luiz Miguel dominou no bico da grande área, fez o break, tenta o passe pro Matheus Sarará, afasta a defesa do Netuno. Rebote em volta de Anderson Leite, tá aí o camisa número 20, chama a tabela curta com João Vitor. Outra vez Anderson Leite com João Vitor, de novo com Anderson Leite de primeira lá na direita, domina Luiz Miguel. Luiz Miguel voltou pra João Vitor, o Guarani troca passes, roda a bola, põe na roda o Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani no ataque, Emerson lançado no fundo, passe pra trás para João Marcelo, tira a defesa, tem rebote, Denis Júnior de pé direito, tá parado o jogo, marcado impedimento, Denis Júnior marcou outro golaço, mas já tava parado o jogo, marcado novo impedimento do Emerson, mas Albert Cavalcante, vale só golaço hoje. Eu quero ver direito essa posição do Emerson, Albert. Parece estar um pouco à frente mesmo. O lançamento, né, veio de trás ali, o Emerson pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento, né, ali, baixo, e ali a zaga acabou tirando mal. E o Igor Vinha joga meio adiantado, né? E o Denis Júnior a bola ali, que vai no ângulo ali. Ele já mandou duas, hein? Meu Deus do céu. Duas ia ser outra na gaveta. Ia ser outra na gaveta. Ia ser outra na gaveta, né? Mas eu vou falar pra você. Ó, e a galera tá treinando finalização no Guarani, hein? Exatamente. Denis Júnior, né? O Natan, João Marcelo, rapaziada, tá com o pé calibrado, Albertinho. E uma pergunta para os torcedores que estão no chat, vocês têm... Bombando o chat do Futebol Interior. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês que acompanham aí, mandar um abraço aí aos corneteiros da tribo também, que estão acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para vocês são sensacionais. Mas vocês que estão no chat também, me respondam aí, escrevam, manda pro Lucas de Souza, vai ler. Vocês sentem saudade de Caio Dantas? Rapaz... Parece que não, né? Porque parece que o Guarani achou dois centroavantes, né? Achou dois jogadores de ataque ali de muita qualidade. Meu Deus, volta aí, meu amigo. Tivemos um pequeno problema aqui de sinal. Caio Melo. E vai entrar o Caio Melo. Olha, a gente vem falando, né, de alguns jogadores do Guarani e esse que tá entrando é um exemplo deles. Caio Melo, camisa número 18, ficou fora das últimas partidas, né, Alberti? Mas porque o Matheus Sarará também vai jogando muito bem e é aquela dor de cabeça boa pro técnico Maurício Souza. Tá entrando o Caio Melo no lugar do Matheus Sarará. Por incrível que pareça, né, na quarta rodada, né, disse que o Caio Melo, né, é um jogador muito interessante, né? E também do camisa número 10 hoje, né, o João Vitor, né? O João Vitor acertei no olho da mosca, né? Um jogador insinuante, um jogador que joga como meia, né? E também pisa na área, né? E também conta também a idade dos jogadores, né? São jogadores jovens e ali, né? Precisam, obviamente, né? Adquirir a casca, mas não tem medo de jogo grande. Obviamente, né? O jogo do Palmeiras, né? Acabou aí, né? Sendo aí um percalço, né? No caminho, mas na partida seguinte, onde muitos aqui iriam sentir, né? Acabou aí mostrando aí, performando da melhor forma possível. E vamos aguardar que o Caio Melo tente conquistar a vaga, porque hoje a vaga é do Matheus Sarará. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 20 minutos deste segundo tempo, o Guarani vence o Água Santa pelo placar de 4-0, sai mal o Guarani no campo de defesa, entrega a bola de graça para Água Santa, tem arremesso Netuno, arremesso já cobrado pelo Mike, chama a tabela com o Netinho, brigou com o João Marcelo, ganhou a parada, vem levantamento, bola perigosa na primeira trave, Lucas Rafael Soberano tira, rebote voltou, é do Villa, uma bomba de fora, Gabriel Mesquita, tranquilo, seguro, faz a defesa, ninguém tasca, ninguém viu, a bola do goleiro, segura firme, sim, dá rebote, arqueiro do Bugre aí, Albertinho. A bola veio venenosa, né, não com muita força, mas toda torta, né, ali o Gabriel Mesquita fez a defesa, brinco de hora princesa, 20 minutos do segundo tempo, é isso mesmo, amigos. Guarani 4, Água Santa 0. Vem Guarani pro campo de ataque, está jogando pelo lado esquerdo, domina a jogada Emerson, tem jogador do Guarani caído, parece ser ali, não deu para identificar quem é, o Fábio Sanches vai levando o amarelo, o capitão do time do Água Santa, tem jogador do Guarani caído, parece ser o Denis Júnior aí, Albertinho. Meu Deus do céu, né, levanta aí, Denis. Vai se levantando o Denis Júnior. Isso, exatamente, pelo amor de Deus. Quem levou o cartão amarelo, Lucas? O Fábio Sanches. Fábio Sanches, sempre ele. Passou também por Campinas, né? Jogou na equipe da Ponte Preta.
E eu gosto do futebol dele, mas ele também sabe bater, hein? Bateu com força. Ele que fez o pênalti no jogo passado contra a Ponte Preta, leva cartão amarelo na marca dos 21 minutos, 21 deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, 7ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo e é show do Bugrão pra cima da Água Santa. 1, 2, 3, 4 para o Guarani, 0 para o Netuno. Placar ao vivo Futebol Interior informando resultados da Copa Verde. Segunda fase, primeiro jogo. Goiás 3 e o Branco do Espírito Santo 0. Remo 1, São Raimundo de Roraima também 1. E a bola rola a partir das 21 horas daqui a pouquinho para Manaus e Águia. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Abraçando aqui o Gustavo Cardoso pedindo mais. O Space deve também dizendo, olha, não lembro do Caio Dantas. Não, o Caio Dantas não me marcou muito não, mas me marcou muito o Fumagalli. Quem lembra do 6-0 contra o ABC lá em 2016? Luciano Maciani também. O Fabiano Bugrino falando do Isaac, dizendo que o Guarani não fez um bom investimento ao trazer o camisa 10. Eu acho o Isaac um bom jogador, ele informa, joga e joga bem. Recuperação de bola do Guarani pela meia esquerda, avança no gramado, vai embora o time do Bugrão. Tabela feita ali pelo meio, entrega mal a jogada do time do Guarani, recuperação do Água Santa. Deu passe errado o Caio Melo, a bola volta do time do Bugrão pro lado esquerdo, do Lucas Rafael. Entrega Caio Melo devolve com o Emerson, sai a tabela, a bola acaba saindo. Caio Melo acaba tocando errado, o Emerson não consegue evitar a saída, lateral para o time do Água Santa, lá pelo lado direito, o campo de ataque vai pintar mais uma alteração aí, Albertinho. Vai entrar ele, né? Eu sou fã dele, tá? Essa é a verdade. Matheus Regis. Vai embora o camisa número Denis Júnior, ele vai voltando, né? O Matheus Regis. Aplaudido de pé pela torcida do Guarani, o Denis Júnior. E lembrando, né, Denis Júnior que fez 2 gols, né? Com a camisa, o segundo gol, né? Camisa do Guarani. Quando também vai mudar também a equipe do Água Santa, vai embora o Netinho, ele que foi expulso, mas depois acabou voltando. E entra o 19, Gabriel Silva. E no Guarani, Denis Júnior, camisa número 9, vai embora. E vai entrando ele, Matheus Regis, 17. Então, Matheus Regis de volta, ele que teve a semana envolvida, um imbróglio, onde muito foi dito e pouco foi provado. E ali, o Guarani ali, rapidamente, a assessoria de imprensa do Guarani ali acabou colocando uma nota dizendo que o atleta estava se recuperando de dores do joelho. Então, você sabe, né? O dito por não dito. Então, está aí, né? O Matheus Regis, que nós contamos aí para a partida dificílima para o Derby. Vamos dizer a verdade, vamos falar a verdade, né? 23 minutos do segundo tempo. Mandar um abraço mais uma vez pro grupo dos Corneteiros da Tribo. Vocês são sensacionais. Abraço, família Corneteiros da Tribo. Sensacional. Vocês são sensacionais, né? O Fabiano, né? O Rômulo, o Rafa, o Polete, bom, o Léo. Bom, eles são sensacionais. A Mônica, que tá aí no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos dizer assim que agora, né, a história agora é outra. 23 minutos do segundo tempo, agora é o derby, né? Então ali agora o técnico vai mexendo, né? Vai mexendo suas peças, né? Obviamente ele tem, né, o scouting dos jogadores para poder também, né, pensar aí nessa... Querendo ou não, nós estamos na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, 2 dias. Serão aí pouco mais de 72 horas de descanso até o derby, né? Então é bom o Maurício Souza pensar em rodar as peças para refrigerar os atletas para esse jogo, para o grande clássico, o maior clássico do futebol do interior do Brasil. Guarani e Ponte Preta no domingo, você acompanha a cobertura especial aqui dos canais Futebol Interior. Recuperação de bola do Guarani pelo lado esquerdo do campo de defesa, Matheus Regis esticou para João Vitor e tome contra-golpe do Bugrão. João Vitor no comando para João Marcelo, posição legal. João Marcelo dentro da grande área, fez o rabiço na frente da marcação do Fábio Sanches, pé direito, bateu em cima da marcação, tá parado o jogo. Dava à frente ali da defesa o Fábio Sanches, demorou uma eternidade para marcar o Daniel Paulo Zioli. Tá ali marcado, na verdade o assistente 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, marcado impedimento no ataque do Bugre aí, Albertinho. Mas o problema, né, foi um belo lance, né, do ataque do Guarani mais um. Mas o João Marcelo, ele precisa ali saber a hora de tocar e de chutar, né? Mais uma vez ele acabou ali que nem nós, né? Com aquela famosa fome da pizza do Dadá e acabou sendo fominha, né? Mas o Guarani vem bem e agora vem o Água Santa. Vem o Água Santa com o Gabriel Silva, acabou de entrar, o camisa número 19, tenta botar velocidade aqui pela direita, bota na frente, encara a marcação de Emerson, acaba derrubada, a bola vai pela linha de lado, é só lateral para o time do Água Santa no campo de ataque, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Teve troca no Água Santa, hein, Alberti? Sai o camisa número 2, o Diogo Batista, né? Entrou 17. Entrou o camisa número 17, o Inayan. Repita. Inayan, camisa número 17, entrou e saiu o Diogo Batista, o camisa número 2. Isso. O Diogo Batista, camisa número 2, foi embora e entrou 17, Inayan.
25 minutos, 26 cravados desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. E placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi A1 2025. Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo é show do Guarani pra cima da Água Santa, placar de 4-0. Pelo Campeonato Mineiro, disputam Uberlândia e Democrata de Governador Valadares, e Democrata tá na frente, vence pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Capixaba, a Desportiva bate o Nova Venécia pelo placar de 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais alegria, ousadia, informação, descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Vem Bugrão. Bola para João Marcelo no comando. Consegue o corte. A bola acabou escapulindo. Chega na cobertura, afasta a defesa da Água Santa. Tira de qualquer maneira Guilherme Lazzaroni. A bola bate, rebate, volta ali pela amiga com William. William consegue o corte, entrega pela direita com Gabriel Silva. Tem espaço, camisa 19. Entregou para Mike. Mike domina, recebe, encara a marcação de Caio Melo. Volta a jogada com Gabriel Silva. Gabriel Silva rodopia, sai da direita, vem pelo meio, tenta a jogada por dentro, afunindo no jogo. Desarmado no meio do caminho ali pelo Anderson Leite. Rebote e volta do time da Água Santa. Guilherme Lazzaroni domina pela canhota. Entrega na metade do campo com o chileno Robles. Ex-jogador do Santiago Wanderers. Ele volta na quarta zaga, deixa a jogada com Rafael Vaz. Rafael Vaz daí para Fábio Sanches na direita para Inayan. Inayan volta tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, Albert, a gente já tocou no assunto, mas nunca é demais lembrar, né? A questão do Barnabé, né? Do Guarani, que jogou contra o Botafogo, Renan Barnabé, e que segue fora do elenco. Ele recebeu propostas para sair, né, do time, parece do Figueirense, para disputa da Série C deste ano, mas por enquanto não tem nada confirmado, né, Albert? Na verdade é o Bernabé, né, Barnabé. Isso, Bernabé, perdão. E ele veio do Figueirense mesmo, né, o Lucas? Ele veio do Figueirense, né, ele estava, né, ele acho que na primeira, segunda, terceira partida ele estava entre os relacionados, né, e acabou ali sumindo, né, dos bancários, segura aí, né? Porque vem Bugrão. Bola aqui pela direita, Anderson Leite. Esticou na ponta para Luiz Miguel. Olhou para dentro da grande área, puxou na perna esquerda, levantou na boca da botija, bola fechada. Tira Inayan pro time da Água Santa, completa o serviço, manda para fora o chileno Robles. Pela direita o Guarani desceu, jogada perigosa, quase o quinto gol do Bugrão aí, completa, Albert. O Bernabé, né, ele que estava entre os, né, relacionados, né, e a partir da quarta, quinta rodada não apareceu mais entre os relacionados. Ele que teve proposta, né, e ali o caso, o Guarani estuda, né, se realmente ele vai ou ele fica. Então ele nem está sendo relacionado para as últimas partidas, né, ele que veio da equipe do Figueirense, o Bernabé. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Albert, tem jogador do Guarani caído por ali. Luiz Miguel. É o Luiz Miguel, né? E parece que não vai dar mais pro camisa 7 do Guarani, que fez um bom jogo. Eu vou falar pra você, o Luiz Miguel não dá mais, a gente tá vendo também o camisa número 11, o João Marcelo também tá com a língua de fora, né? Então vamos ver ele que torça, né, que o Luiz Miguel esteja apto, né, para continuar, se for a famosa cãibra, né? E eu tiraria já também o João Marcelo também, que tá com a língua de fora. Né? Só tem um problema nisso. O Guarani já entrou com o Matheus Regis, né? Com o Caio Melo. Só tem mais uma. O Anderson Leite e o Cauê Rafael. Só vai poder mexer mais uma vez e vem ele, hein? Tem ele, Isaac e o Mandrake. Assim como, né? Já fez muito, tirou em 2022, né? Tirou muito coelho da cartola. Está voltando, né? O Isaac, o camisa número 21. Vamos ver quem vai sair. Se ele vai mesmo aí tirar aí o Luiz Miguel, ou ele vai mudar aí, tirar o camisa número 10 mesmo ali, o João Vitor. Pois bem, tá dando a rodagem, 30 minutos do segundo tempo, né? Voltar os jogadores aí que estavam aí parados aí, voltando aí que nós dependemos aí, né? Pensando na classificação, precisamos rodar o elenco. Lembrando que a próxima partida, nada mais nada menos que é o Derby 209. Lateral, bola pro time do Guarani, vai pintar alteração, provavelmente a Luiz Miguel vai sair, confirmando a alteração. Isaac, camisa número 21, tá entrando o Mandrake, sai o Luiz Miguel, camisa número 7, 30 minutos desse segundo tempo, o Guarani tem ataque lá pela direita, lateral, bola vem para a cobrança, Cauê Rafael para a cobrança do lateral, o Guarani no campo ofensivo vence por 4-0 e quer mais. Cauê Rafael volta a jogada com Caio Melo ajeitou com o João Vitor devolveu com Caio Melo traz por dentro, finta o primeiro, devolveu para Cauê Rafael, encara
de frente, a marcação de Mike. No corredor, a jogada com o João Vitor, fazendo um partidaço. Hoje o camisa 10 do Guarani. Bola com Caio Melo, tentou devolução no corredor pela direita. Passe errado, não chega no Matheus Regis. Tira a defesa do Água Santa com o Rafael Vaz. Rebote voltou, falha o Mike na saída de bola. Recupera o time do Guarani na metade do campo. Bola de Caio Melo lá do lado esquerdo com o Emerson. Emerson dominou, recebeu, esticou para Isaac Mandrake. De letra, que tapa maravilhoso para Emerson. Chega por baixo, Inayan. Fecha a porta, intercepta a jogada, tira pro time da Água Santa, que tenta partir no contra-golpe, bola para William. Carregou no terreno, avançou no gramado, dividiu com o Isaac. A bola vai pela linha de lado, lateral para o Netuno. Lateral cobrado, o Mike dominou, traz por dentro, afunila o jogo, volta a jogada com Gabriel Silva. Gabriel Silva está de direita, vem pelo meio, chega na metade do campo, volta a jogada Fábio Sanches, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do time da Água Santa no campo de defesa, domina a jogada, o camisa número 5, Robles, chileno, camisa número 5 do time da Água Santa. Domina, recebe, rodopia de um lado pro outro, de perna esquerda, tenta o passe interceptado, Cauê Rafael no meio do caminho, manda um balão pra frente. A bola subiu, desceu, vai ficar fácil lá pro Igor Vinhas, que tirou uma onda ainda, dominou com o peito ali o Igor Vinhas. Até eu tiraria com 4 gols nas costas. Tá certo. Achei interessante ele o domínio do Igor Vinhas. Ele sai jogando pela direita, a bola solta com o Inayan. Inayan domina atrás por dentro, volta a jogada com o Rafael Vaz. O Água Santa tentando alguma coisa ainda no jogo. O Guarani soberano vence por 4-0 e quer mais. Rafael Vaz esticou pelo lado esquerdo, bola com Davi Gomes. Traz por dentro, camisa 18 com habilidade. Sai da canhota, vem pelo meio. Chega na metade do campo, vira o jogo. Da esquerda para a direita, encontra Gabriel Silva. Gabriel Silva domina, funila o jogo novamente. Traz por dentro, entrega a jogada para William. À frente do círculo central, camisa número 15. Chama a tabela curta no comando com o Ademilson. Ademilson voltou com o William. Dorme no ponto, perde e olha o contra-golpe do Bugrão. Arbitragem da falta do Anderson Leite. Dá um toque de mão do camisa número 20 que fica bravo. Fica bravo ali o camisa número 20 do Guarani. O árbitro pede calma pro volante bugrino aí, Albert. Ali o contra-ataque, né? Sendo cortado. Infelizmente pegou no bração do Anderson Leite. Falta marcada e falta cobrada. Lá vem o Netuno. Gabriel Silva na direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a imagem mostrou aí o Maurício Souza agitado, hein? 4-0 no placar e o Maurício Souza quer mais do seu time, Albertinho. Assim que é bom, né? Pode parecer clichê, né? Mas 33 minutos, 4-0 no peito, né? Não, mas tá certo, né? Lembrando que assim, né? O jogo é jogado e bola pro mato que ganha campeonato. Então tem que, obviamente, né? Eu, sendo jogador, se eu fosse jogador de futebol, eu 4-0 aí, cara, eu ia segurar a onda. Naturalmente relaxa um pouco. Eu quero jogar o derby. Perfeito. Eu quero jogar o derby. 33, quase 34 minutos do segundo tempo, 4-0 o Guarani, placar construído todo no primeiro tempo. Recuperação de bola do Bugrão, mais um golzinho, o Bugrão pra ficar bonito. Aí Anderson Leite ganha a parada, entrega com o Isaac, Isaac entrega mal. Erra o passe, recuperação de bola do Água Santa, lançamento em profundidade para Ademilson, posição parece boa. Na cobertura gigante, Rafael, capitão, fecha a porta pro camisa 9 da Água Santa. Que recuperação, que saúde do Rafael. Com 34 minutos, 79 minutos de agregado. O Ademilson que é ligeiro, é rápido, mas o Rafael dá um pique ali para mandar a bola pela linha de lado. E Inayan balança o esqueleto, volta a jogada para William. William domina atrás por dentro, sai da direita, vem pelo meio, vira o jogo da direita para a esquerda, inverte a página na canhota, na quarta zaga com o Rafael Vaz. Rafael Vaz com o Fábio Sanches, volta, é tudo lá com o Igor Vinhas, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 34, quase 35 minutos desse segundo tempo, abraçando aqui o Fael Cardio, avisando, né, que esse futebol que o Guarani está apresentando hoje contra o Água Santa tem que ser na mesma intensidade contra a Ponte Preta no domingo. O Vando Oliveira, com esse time o Guarani dá para ser campeão da Série C, sua opinião, Albert? Acho que precisa de pelo menos mais um meio armador no time. Precisa, né, lembrando, né, nós sofremos aí nas 5 rodadas aí com falta de peças aí de reposição, né. E quando é de falta, hein? Uma falta dura, uma chegada forte em cima do Cauê Rafael, uma dividida muito forte, vai tomar cartão amarelo Ademilson, Albert. O Ademilson que tá fortinho, né? Ele era mais magrinho no São Paulo, né? Ele era mais afinadinho. Mais fortinho ali, uma dividida e acabou. Pra mim, ele só pegou a bola, hein, cara? Acho que foi o Vinícius Cauê bateu. Na verdade, foi o nível, né? A intensidade da dividida e parte da sola da chuteira pega na perna direita ali do Cauê Rafael. Então, amarelada, Ademilson, melhor pra nós. 35 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo. Placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi A1 2025, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nossa tábua é o palco do espetáculo e por enquanto o Guarani 4,
0 para a equipe do Água Santa. Placar ao vivo Futebol Interior informando. Por enquanto, São Bernardo 0, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1, Corinthians 0. E na Libertadores, daqui a pouquinho a bola rola 21h30 para Blooming da Bolívia e El Nacional do Equador. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Libertadores, Albert Cavalcante, que começou já, sabia? Tivemos Começou, né? Na terça-feira um jogo, né? O Monagas da Venezuela bateu o Defensor do Uruguai por 2-0. O Nacional de Assunção empatou com a Aliança Lima por 1-1. E hoje, Blooming e El Nacional fazem as preliminares da Libertadores da América. Quem sabe em 2027 nós estaremos lá. É, rapaz. Sonhar não quer mais. E vem Bugre. Bola virada na ponta direita para Matheus Regis. Domina, recebe o camisa número 17. Sai da direita, vem pelo meio. Encontrou no comando João Marcelo. Dominou, protegeu, devolveu na direita. Bola aberta com João Vitor. Olhou para dentro da grande área. Preferiu trazer por dentro. Preferiu valorizar na posse de bola. Carrega na contramão. Fica marcado. Marcação dupla em cima dele. Ele entrega para Cauê Rafael. Rafael também volta na contramão. Vai pro chão. Arbitragem nada marca. E tome contra-golpe do Água Santa. Avançou no terreno. Carregou no gramado. Foi embora Davi Gomes. Foi levando. Soltou na ponta esquerda para Mike. Linha de fundo. Atenção. Mike olhou para dentro da área. Levantamento no meio da cozinha. Tira a defesa do Guarani. Completa o serviço Caio Melo. Desceu com perigo o time da Água Santa. A sorte que o Guarani se repôs bem. Consegue afastar o perigo aí, Albertinho. Desceu em bloco, né? 3 contra 3. Contra o Palmeiras não teve sorte. Contra o Água Santa teve. Né? Ali a indecisão dos jogadores de ataque da equipe do Água Santa. Por isso está nessa posição, né? Se tivesse tido um pouquinho a calma, poderia ter terminado. Que foi semifinalista de Campeonato Paulista em 2023. Então, né, exatamente, ele vem de anos, né, com o técnico Thiago Carpini. Carpini fez um grande trabalho. Exatamente, então assim, sabe, ter um pouco mais de calma, né, ainda bem que a equipe, né, pro Guarani, né, ainda bem que a equipe do Água Santa não vem mostrando essa calma toda, senão poderia ter diminuído o placar. E vem de novo a Água Santa, sai no campo de defesa com o Rafael Vaz. Rafael Vaz entrega com o Fábio Sanches daí para Inayan. Inayan domina, traz por dentro, volta a jogada com o Fábio Sanches. Fábio Sanches de frente para a marcação de João Marcelo, entrega mal. Recuperação de bola do Guarani com Isaac, o Mandrake para Matheus Regis. Tentou o passe pelo meio. Foi interceptado pelo Robles no meio do caminho. Foi bem o chileno, conseguiu travar na bola. Ficou no chão, Matheus Regis vai se levantando. O atacante do Guarani. A bola volta na metade do campo. William tenta o domínio, é derrubado, Falta do Anderson Leite em cima de William, jogo parado, falta marcada, é posse de bola para o time do Guarani pelo jeito do Água Santa. Ficou uma indecisão aí, porque o William reclamou muito da marcação da arbitragem. 38,5 do segundo tempo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Lucas. Pois não, Albertinho. 2023 o Água Santa foi finalista. Perdeu para o Palmeiras. Perfeitamente. Foi semifinalista, se não estou enganado, em 2022, quando eliminou o São Paulo, perdeu para... Não, perdão, foi finalista mesmo. Foi finalista, passou pelo Bragantino e chegou na final contra o Palmeiras. Inclusive venceu o primeiro jogo, né? Com gol de Bruno Mezenga. E no segundo jogo acabou goleada por 4-0 contra o Palmeiras. Vem Água Santa, vem com o Davi Gomes, avançou no gramado, carregou no terreno, pura elevação dentro da área para Mike, dominou de perna direita, tenta o corte, limpou a marcação do primeiro, chega na cobertura, Rafael. Gigante na cobertura, o camisa número 3 do Bugre. Na sequência, afasta de qualquer maneira Lucas Rafael. Manda a bola pela linha de lado. É lateral para o time do Água Santa. 39,5. 39,5 deste segundo tempo. Guarani 4, Água Santa 0. É o Bugrão bonito na frente do time do Netuno. Bonito na frente da equipe de Diadema. Quase 40 minutos. Tá caído lá o Lucas Rafael. Tá caído ali o camisa número 4, o Lucas Rafael. Parece que tá sentindo cãibra. O quarto zagueiro do time do Guarani vai recebendo o apoio do Mike para poder se levantar e recobra, põe a bola em jogo o time da Água Santa, vem pro campo de ataque com o William, ajeita de lado com o Robles, pede bola pela direita, o Inayan, ele prefere voltar a jogada com o Fábio Sanches, junto ao círculo central do gramado, ele rebobina, recomeça a construção da jogada, entrega para Rafael Vaz, tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, vai lá Alberti. Campeonato Paulista, o clássico derby, Palmeiras e Corinthians, o Corinthians empata, agora... o Palmeiras vai empatando com o Corinthians. Ei, Abel Ferreira, hein? Meu Deus, agora pôs. Né? Olha o Guarani descendo, o Cauê Rafael derrubado, é falta nele! Falta nele, o Rafael Vaz vai tomar amarelo. Amarelado o quarto zagueiro do Água Santa, na escapada boa do Matheus Regis. Falta perigosa pro Bugrão aí, Albertinho. Eu sou fã do Matheus Regis, não tem jeito, sou fã, né? Ali não adianta, né? Ali pra parar ele, o Rafael Vaz fez a falta, né, e acabou levando o cartão amarelo.
Falta perigosíssima, né, para a equipe do Guarani. 40 minutos do segundo tempo. Ali, quando também, né, no Allianz Parque, né, o empate 1-1 entre Palmeiras e Corinthians. Mas jogo bom é aqui, meu amigo. Jogo bom aqui. Esgode ver gol, tudo quanto é jeito, só golaço. É aqui com nós. É falta pro Bugrão, vem pra cobrança. Caio Melo na perna direita, encosta também pra fazer a cobrança. O Emerson na perna canhota. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Torcedor do Guarani aqui no chat quer mais, quer pelo menos mais um golzinho. 41 minutos do segundo tempo. É falta pro time do Guarani, vai Caio Melo pra bola. Se decidiram ali o Emerson e o Caio Melo, vai ao volante pra cobrança. Camisa número 18, bom de bola o garotinho. 41 minutos e meio deste segundo tempo, vem pra bola Caio Melo. Olha os fixos na pelota, olhou pra dentro da confusão. Levantou na boca da botija, bola na segunda trave, sobe. Rafael Vaz afasta. Rebote de volta do Guarani com o João Vitor, que volta tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai o Guarani no campo de defesa, Gabriel Mesquita manda pra frente, bola no peito do Caio Melo, estufou ali o peito, a bola acabou escapulindo, foi um pouco pra trás, ele consegue evitar a saída, manda pra frente de perna esquerda, bola de graça pro time da Água Santa. Recuperação de bola do Netuno no campo de defesa, domina a jogada Fábio Sanches, sai da direita, vem pelo meio, entrega na metade do campo, bola com William rebobina a fita, recomeça a construção da jogada com Inayan pela faixa direita, campo de defesa, daí para Gabriel Silva com Inayan, domina, recebe o camisa 17, volta tudo, Pingolinhas, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Jogo parado, falta marcada, é posse de bola pro time da Água Santa lá pela meia esquerda, Alberti. É, falta pro Água Santa, 42 minutos do segundo tempo. Ali o Água Santa vai tentando diminuir o placar e o Guarani vai segurando como pode. E ali o detalhe, ali o camisa número 4, né, do Guarani ali, o Lucas Rafael ali parece estar meio baleado, hein? Sentiu câimbras, né? Tá meio fora de ritmo, entre aspas, porque correu bastante, ficou fora dos últimos jogos do Guarani. Aliás, o único jogo que ele fez e foi muito bem contra o Noroeste, né? Olha essa saída de bola errada, quase que o Igor Vinhas entrega a paçoca, ele consegue se virar bem, entrega pela meia esquerda com o Mike. Mike manda pra frente de qualquer maneira, a bola sobe, desce e volta no campo de defesa do Netuno, vai deixar, a bola saiu, Rafael Vaz, lateral para o time do Água Santa, 43 minutos deste segundo tempo, Guarani goleia o Água Santa, num primeiro tempo perfeito, num primeiro tempo para ficar marcado na história recente do Bugrão, 4 gols. Quanto tempo faz que o Guarani não faz 4 gols num jogo e 4 gols num primeiro tempo, Alberti? Faz desde o jogo contra no jogo de volta, né, do segundo turno. Olha o Água Santa descendo, Gabriel Silva bateu, espalma, Gabriel Mesquita no rebote, afasta Cauã Rafael. Escapada boa do Água Santa pela direita, chute cruzado do Gabriel Silva. Gabriel Mesquita tá esperto, espalma, manda pela linha de fundo no rebote. O Cauã Rafael tava esperto, mandou pra fora, escanteio pra equipe do Água Santa, Albertinho. Gabriel pra Gabriel, né? O Silva bateu cruzado, o Mesquita fez a defesa e a zaga tirou o escanteio para a equipe do Água Santa. Vem pra bola Inayan, na marca dos 44 minutos deste segundo tempo, Inayan pra bola. Olha os fixos na pelota, momento de tensão na defesa do Bugre, levantamento na trave, toca de cabeça, a bola vem por cima, briga pelo rebote, Ademilson. Vai lá, Gabriel Mesquita faz a defesa. Segura firme o arqueiro do Bugre sem dar rebote. Tenta repor rápido a bola para a velocidade de Matheus Regis. Ele ganha na corrida do primeiro e vai embora. Engatou a primeira, segunda marcha, trouxe por dentro para tocar a bola na esquerda. Ele tenta o passe, acaba desarmado, vai pro chão. A arbitragem entende como normal o desarme do Mike. Era a chance do quinto gol do Guarani aí, Alberti. Tinham 2 jogadores de frente pro crime, um deles o João Vitor. Quase deu pro Bugrão, Alberti. Agora o Matheus Regis foi fominha, né? Recebeu a bola em profundidade. Ali ele dominou pelo lado direito. Tinham 2 jogadores chegando. Se ele tivesse rolado ali, entrar com bola e tudo, acabou tentando concluir. Ali chegou a marcação, né? Deu bote certinho, acabou ali tirando a bola do Matheus Regis. Só a sua informação, a sua pergunta, né? A volta, né, do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, em que o Guarani venceu a Chapecoense por 4-0, fora de casa. E detalhe que foi a última vitória também do Guarani fora de casa. O Guarani depois não venceu mais, eu até vi a data certinha, mas por 4 gols, essa foi a última vitória, quando subiu aí a placa de mais 2 minutos. Mais 2 minutos, vamos até 47 minutos neste segundo tempo. Guarani 4, 0 para a equipe do Água Santa. O Guarani vai fazendo bonita a última vitória fora de casa do Guarani, foi no dia 17 de agosto, né, do ano passado.
Gols do Guarani de João Vitor, Marlon e Caio Dantas, que marcou 2 vezes. 45,5. Guarani 4, Água Santa 2. Guarani 4, Água Santa 0. Recuperação de bola do time do Água Santa lá pela esquerda. Lá tentou a ele. jogada lá pela ponta esquerda. O Davi Gomes escapou do primeiro. Arbitragem para o jogo da falta. Fez falta ali o Davi Gomes. Falta marcada, jogo parado. 46. 46. Eu quero ouvir o hino do Guarani. Quero ouvir o hino do Bugrão, de uma vitória construída no primeiro tempo, uma vitória merecida, numa vitória aguerrida, numa vitória da qualidade, do bom futebol, desse time que é aguerrido, time que corre, compete. Guarani amassa o Água Santa no brinco. É festa na tábua, Guarani conquistando mais uma vitória no Campeonato Paulista. Vai se firmando na liderança de seu grupo, deixando o Santos para trás. E vem mais Bugre, toque de cabeça de João Marcelo, afasta a defesa da Água Santa. Rebate de volta, cai com o William, domina, recebe. Avança no gramado, carrega no terreno, tenta sair jogando. O Guarani amassa o Água Santa. Gols todos no primeiro tempo, 2 golaços, um de Natan e outro de João Marcelo. João Vitor deixou dele, o 4º gol foi de Denis Júnior. Tenta estragar a festa, tenta pelo menos um gol no jogo. O time da Água Santa, bola lá pela ponta esquerda, bola ajeitada do Ademilson, entregou o lance para Davi Gomes, recebeu lá pela meia direita, entrega a jogada com o Gabriel Silva. Gabriel Silva volta a jogada, entrega o lance pela meia esquerda com o Robles. Robles deixa de lado com o William, William domina, recebe, erga a cabeça, Maestrila, apita o árbitro, aponta ao centro de campo, Guilherme Francisco Maciel da Silva, termina o jogo na tábua. Hoje sempre Guarani 4, Água Santa 0, show do Bugrão pra cima do Netuno. O time correu, se dedicou, jogou bom futebol, ganha muita moral pro derby, ganha uma moral transcendental pro derby de domingo. Você acompanha aqui nos canais do Futebol Interior. Albert, antes do rápido intervalo pra gente ir pro fim de jogo, Guarani 4, a melhor exibição do Bugrão em 2025 até agora, 0 para o Água Santa, Albert. E preocupa, né? Preocupa o João Marcelo agora, no final da partida, ele sentindo dores no tornozelo direito. E ali o Fred Conte, né? O zagueiro reserva, Fred Conte chega nele. Ele ali com cara de choro, sentindo dores, pisando meio fofo no gramado. Ele que foi escolhido pela geradora das imagens. Tá mancando o João Marcelo. Exatamente, ali como o melhor jogador do Guarani, né, na partida. Vamos torcer aí que a pergunta, né, dos profissionais seja assertiva sobre o que vem sentir o garoto aí. Se ele torceu, se é um pisão, se não é nada, porque o Lele, o Lalá, a partir de agora, o derby vem aí e o bicho vai pegar. Não há outro assunto em Campinas a partir de agora. A Ponte venceu o Noroeste ontem 2-1. Guarani goleou o Água Santa por 4-0. Hoje os jogadores do Água Santa se reúnem ali no meio do gramado, sabem que foram muito mal hoje na estreia do seu novo treinador, o Pintado, mas tudo isso e muito mais nós vamos repercutir depois do intervalo. Vem aí depois do break o fim de jogo dos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra
no mercado. Nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta, a gente vai direto tentar pegar a palavrinha do João Marcelo, o melhor jogador em campo, segundo a geradora das imagens desse jogo entre Guarani e Água Santa. E qual a sensação de ganhar o prêmio do craque do jogo? Você quer dedicar ele para alguém? Quero dedicar para minha família lá de Planura, Minas Gerais, minha mãe, meu pai, meus irmãos. É uma emoção muito grande, sempre sonhei com isso aqui, ganhar um prêmio no Paulistão de melhor da partida e hoje estou realizando ele. Obrigada. Obrigado. O golaço que ele fez aí. Rapaz, João Marcelo, eleito o melhor jogador em campo, craque do jogo pela equipe, né, da Federação Paulista, realmente fez um grande jogo, deitou o cabelo, como diz na gíria, Albert Cavalcante, neste início de fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Quase 100 likes aqui na nossa transmissão, mais de 300 votos na nossa enquete. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Fael Cardil dizendo parabéns, Guarani, esperamos o mesmo empenho no derby. O Sinésio Miguel parabenizando aqui a nossa equipe. Daniel Rinaldi, composição de Oswaldo Guilherme, ele está dizendo aqui a respeito do hino, né, do Guarani. Fabiano Bugrino, que vem o derby, vamos Bugre. Agora não há outro assunto, né, Albert? Em Campinas, agora, mediante, né, o desempenho de Ponte e Guarani, não se fala em outra coisa a não ser o derby, mas o Guarani vai com uma moral transcendental pelo bom futebol que apresentou hoje contra a equipe da Água Santa jogando em casa. É que me preocupa que não fizeram, né, a pergunta sobre a condição física do João Marcelo. Eu acho que isso deve ficar para a entrevista do Maurício Souza, suponho. Mas mesmo assim, né, ali deveria, na minha opinião, deveria se perguntar, e aí, João, você tá aí mancando que cansou? Né, porque lembrando ou não, né, querendo ou não, são 2 dias, né, então vamos dizer assim que o dia de amanhã, né, já começando hoje a preparação para o derby. Obviamente o Guarani chega, assim como a equipe da Ponte Preta chegam aí, né, bem no campeonato, né, o Guarani que fez com essa goleada 11 gols marcados e 8 gols sofridos, só para vocês terem uma ideia, é o mesmo número de gols que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista até agora. Lembrando que a equipe do Mirassol, melhor ataque com 16 gols. Então, vimos um Guarani versão 2024 como terminou, né? Vimos esses jogadores, né, que o Pastana / Maurício Souza trouxeram, né, para disputar o Campeonato Paulista. Sou obrigado a dar a mão à palmatória, né? Quando eu vi o nome, né, das contratações, como viriam, etc. Eu fiquei, né, com a pulga atrás da orelha, mas é aquela, né? O futebol jogo é jogado, lambaré pescado. O Maurício Souza, uma grata surpresa, né? Conhecedor de jogadores da base, enérgico também e está sabendo extrair o melhor dos jogadores. E, obviamente, né, nós temos vários destaques na equipe do Guarani, mas eu deixo aqui também uma questão para todos, né, também, que vem jogando o camisa número 6, o Emerson, lateral esquerdo. Né? Uma grata surpresa, grata surpresa. E ele que também, né, tem a chancela rebaixamento 2024, mas o que vem apresentando, o que vem performando o camisa número 6 é de ser, né, ser estudado. Vamos estudar, né? Tem que ser estudado pela NASA, né? O Emerson tão criticado, muitas vezes entrando aí, nós pegamos no pé dele e o Emerson, né, performando da melhor forma possível. Né, vamos aguardar agora a preparação do derby, o derby, né, de domingo, né, às 4 horas da tarde, né, que a chuva não atrapalhe. Já pensando no derby, viu, gente? O Água Santa já foi. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro, né, literalmente. Né, estamos aí lutando para, né, se classificar no grupo, né? Estamos na primeira colocação, gente.
Estamos na primeira colocação no fortíssimo Campeonato Paulista. Num grupo complicado, com o RB Bragantino, grupo com da o morte. Santos, né? E muitos aí, quando eu vi o grupo do Guarani, eu falei, estamos na roça. O grupo B agora, o Guarani com 10 pontos, né? Há um passo, né? Do paraíso. Um passo de sair aí de qualquer risco de rebaixamento, que esse é o primeiro objetivo. O Santos vem na segunda colocação com 8 pontos e a Portuguesa com 6. E o RB Bragantino, gente, que até pouco tempo aí disputava a final de Sul-Americana, era visto como um projeto promissor dentro do cenário nacional. Uma das primeiras SAFs do futebol brasileiro, né? É a lanterna do grupo. Que pena que continue assim. Com 5 pontos ganhos. Que pena, tô muito triste que continue assim e o Guarani, né, vá conquistando, né, por méritos, né, merecendo esse... E obviamente, como disse, né, o Maurício Souza e também nós batemos essa tecla, quando perde não são todos ruins e quando ganha também não é a mil maravilhas. Sem né? dúvidas, o Guarani precisa melhorar. O segundo tempo relaxou, né, e é natural, né, que relaxe. Eu acho que o Maurício Souza deve, de certa forma, até cobrar isso agora no vestiário, deve falar sobre isso também no segundo tempo. Não sei se a cabeça da galera estava muito no derby, né, com o placar já tranquilizado, mas em outras circunstâncias o Guarani conseguindo um placar, abrir vantagem e ter essa postura no segundo tempo um pouco mais relaxada pode ser perigoso. E isso que não pode acontecer, né? Tem que estar ligado, é verdade. E obviamente, né, como o Lucas disse, pontuou muito bem, né? Já pensando em derby, né, você com 4-0 é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. E o Guarani soube aproveitar isso, né? É verdade, né? O técnico Pintado ali fez suas mudanças ali, né? Acabou ali, né? O Gabriel Mesquita acabou fazendo defesa importante, né? Onde foi o Gabriel Silva bateu cruzado, o nosso Gabriel Mesquita fez a defesa. Mas o importante é isso, né, Lucas de Souza? É os 3 pontos, é a confiança, são os 4 gols, liderança no grupo. Quem imaginaria, né? Você pegando aí de 1 a 11, entre aspas, né? Que o Guarani estaria líder do seu grupo, né? O Guarani que demorou aí 12 rodadas para poder fazer 10 pontos o ano passado. Empates, derrota. Já na 8ª rodada chegamos aos 10 pontos. E já batemos a meta. Agora, como aqui no chat, né? Batemos a meta, agora vamos olhar além. Uma vitória no derby é possível? Claro que é possível. Né? As duas equipes vêm numa ascensão. A equipe da Ponte Preta é uma equipe mais cascuda, mais madura, né? Até por conta dos jogadores que tem a rodagem maior. E você vai enfrentar uma equipe nova, né? Repaginada da equipe do Guarani. Muita vontade, muita vitalidade, muita força, muita entrega, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha para o torcedor do Guarani. Né? Lembrando que com uma equipe experiente como foi a equipe do Palmeiras, né? Foi derrotada com, né? O Palmeiras não fez força, né? Então vamos aguardar, vamos ver. Mas aí a questão do Palmeiras acho que foi muito mais uma falta de atitude do Guarani, que parece que entrou um certo receio, né? O Guarani jogando do jeito que jogou hoje contra o Água Santa, o Guarani pelo menos já arrancou um empate do Palmeiras. Eu ouso dizer isso. Mas aí que tá, né? Mas só que você pensando no jogo do Palmeiras e você trazendo para o derby, né? Totalmente, obviamente, a atmosfera, né? Muitos desses aqui, vamos dar um exemplo, o Natan, aqui até o João Vitor que fez o gol, o primeiro gol, né? Na carreira deles. E muitos deles aí não conhecem o Moisés Lucarelli cheio. Não conhecem a adversidade, não conhecem o que é o derby. Né? Você acha que de certa forma esse ambiente novo deve hostil, sim, deve claro, atrapalhar um pouco claro. o time do Guarani? Aí, acredito. Aí você tem como Gabriel Mesquita, você tem como o Anderson Leite, você tem como o próprio Matheus Regis, que eu acredito, tá? Que o Matheus Regis ele tem que conquistar de novo o seu lugar ao sol. Por mais que eu gosto do futebol dele, mas o que o Denis Júnior vem fazendo, né? Não tem, né? Esse trio formado hoje por João Marcelo, que jogou na ponta, sim, né? O Luiz Miguel, que hoje foi muito bem também, e o próprio Denis Júnior, para dar dor de cabeça aí pro Maurício Souza. Exatamente. Né? Então, e assim, obviamente ele pode até entrar, que eu até entenderia se ele entrasse com o Matheus Regis por conta da experiência, né? Cavar falta, aquilo que a boleiragem, a gente sabe que existe no meio da boleiragem. Mas acredito que
o fator experiência pode faltar. Também pode ter o famoso, vamos voltar a um tempo atrás, em 2002, onde a equipe do Santos foi campeã brasileira em cima do poderosíssimo Corinthians. Fortíssimo Corinthians, e onde o Santos, né, veio no campeonato, na última rodada de classificação, conseguiu a classificação na oitava, né, na última rodada na colocação, tirou o Grêmio, bateu São Paulo, bateu o Grêmio e foi galgando, e chegou numa final com meninos, né, onde ninguém acreditava ali, o Robinho ali, né, apareceu, né, Robinho, Diego, Elano, o Léo, Renato, que agora ele também trabalha na Secretaria de Valinhos também, né, cuida da área de esportes. Então, o raio pode cair 2 vezes? Obviamente que a nossa realidade é totalmente diferente, né, o Emerson Leão, etc, né, toda a mística da camisa do Santos, né, como o do Guarani tem, mas pela situação em que estão as equipes, a gente acabou vindo o rebaixamento da Série C, assim como eles também vieram, né? Eles montaram um time mais experiente e o Guarani com a meninada, né? Aí vai ter um embate, né? Dos meninos contra os homens, né? No caso, né? E vai ser eu acredito que vai ser uma partida emocionante para quem gosta de futebol, até mesmo quem não é de Campinas, não percam, porque pode ocorrer assim, muita emoção e quem sabe, né, o Guarani conquiste, como foi também, o Guarani ficou 15 anos sem vencer a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, acabou quebrando o tabu, quem sabe possa repetir, não com o gol do Matheus Bueno, ele que eternizou ele que está no Japão, eternizou o momento na perna, então quem sabe, né, que esses garotos possam aí ser eternizados, né, que quem vence o derby, faz o gol no derby, né, tem toda a mística. É sempre lembrado, né? É sempre lembrado, Lucas. Muito bem, 21 horas mais 38 minutos. Albert Cavalcante, hoje você vai fazer a função do Daniel Rinaldi, né? Hoje você é o nosso professor, então eu faço aquela clássica pergunta, né? Papel, lápis, estojo, caneta, transferidor? Antes de tudo isso, você acha aquele canal? Porque tá passando um jogo legal aí. Se você que é um cara que... Muito bem, deixa que comigo. Que eu não manjo nada dessa coisa, mas eu tô transferidor, então lápis, vamos pras notas do jogo, né? Vamos pra nota do jogo. Vamos pras notas do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas. E a fundo você ouviu parte da trilha da Federação Paulista. É uma trilha que é muito bonita, viu, Alberto Cavalcante? Mas quando mas repete toda hora, meu amigo. Tem uma... Entra em looping, né? É um loop infinito assistir partidas suas, né? Aí eu vou falar pra você, meu amigo. Federação Paulista. Eu ia mandar. Toca um Creedence Clearwater Revival. Toca um Led Zeppelin aí. Toca um modão aí, mas não teve jeito. É essa trilha mesmo. Parece a marcha dos Vingadores, né? Exatamente. Um pouquinho os Vingadores. Não sei não, hein? Mas vamos lá, vamos pro que interessa aqui. As notas do jogo, aqui nos canais Futebol Interior, começando com ele, o nosso arqueiro Gabriel Mesquita. Trabalhou pouco, né? E quando exigido, né? Ali ele acabou ali fazendo a dele. Aí é um detalhe, né? Joga muito bem com os pés. Né? Sai bem com a bola, né? Sai bem com a bola, né? E quando ia ali, eu vi o recurso, a turma não tem medo de ser feliz não, hein? A bola, teve um lance, que a bola tá no meio campo, a turma volta pra ele, bola quadrada, ele domina, sai certinho. Hoje, né, o Gabriel Mesquita trabalhou pouco. Nota 6,5 pra ele. Nota 6,5 aí para o Gabriel Mesquita. Seguindo na defesa, o Lucas Justin. Lucas Justin, né? Pelo lado direito ali, o Neilton achou que iria fazer a dobra junto com o Luan Dias, acabaram caindo do cavalo, né? Cada partida que passa, o Justin vai mostrando a segurança pelo lado direito. E o Justin veio do Fluminense, mais um sub-23, né? Do Fluminense, uma grata surpresa, né? Lembrando que o Guarani, né, teve Diogo Matheus, né? Teve outros jogadores aí, Lucas, você é sensacional. Muito bem. Teve outros jogadores também, né? Ao passar dos anos aí com rodagem, mas eu acredito que o Lucas Justin ali, ele tem mais pulmão e tem a boa leitura de jogo. Nota 6,5 pro Justin. Nota 6,5 também para o Lucas Justin. Seguindo aqui na defesa, né? Vamos com, pra mim, o cara dessa defesa do Guarani. Aliás, como o Rafael e Lucas Rafael se entendem bem, né? Impressionante essa dupla de zaga do Guarani. A nota do nosso Rafael.
A dupla dos Rafael, os Rafaéis, entre aspas, né? Eu vou dar uma nota conjunta, tá? O Lucas de Souza, Perfeito. até mesmo para economizar a sua voz, né? Eu vou falar para você, parece quando eu jogava no PlayStation 1, quando você muda a câmera, né, a de cima, né, igualzinho, né? Sensacional. O Albert tá se referindo à câmera, né, igualzinho, do Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Tá mais em cima, assim, mais não tá, em cima, não tá tão de lado assim, né? Exatamente, tá mais ali, imagine você... Você sabe que facilita mais pro narrador essa... Exatamente, jogo de botão. Boa, Eduardo Bolacha. Você sabe que pra quem narra, essa visão mais alta, ela facilita pro narrador, sabia? É mesmo? É, porque você consegue ter uma visão mais ampla e o número do jogador fica mais à mostra. Entendi. Quando esse plano ele vem mais pra baixo, mais na linha do campo, né? O número fica mais escondido. Eu nunca tinha percebido isso, Lucas. Parece que eu estou assistindo o jogo dentro de um helicóptero. Mas tudo bem. A dupla, né, de Rafaéis foram muito bem, né? A gente esperou, né, que ali no lugar do Titi, na última partida, o Rafael poderia, né, ter entrado, né, o Lucas Rafael. Ele acabou ficando no banco de reservas quando tem gol, né? Tem gol do São Bernardo. O Hugo deixa tudo igual no 1º de maio. 1 para o São Bernardo, 1 também para o Novo Horizontino. E a gente acreditou, né, que entraria, né, a dupla, né? E o Titi foi escolhido e acabou não indo bem. E aí entrou o Lucas Rafael e assim, né? Defesa intransponível, né? Bela dupla de zaga. Nota 7,5 para a dupla de zaga. Nota 7,5, uma boa nota aí para a dupla de zaga do time do Guarani para esse jogo diante do Água Santa. Fechando a defesa, outra boa exibição do Emerson, hein, Albert? O Emerson tem aí 4 pulmões, né? Ali é o corre desafogo, o campo né? inteiro, né? Impressionante. Corre o campo inteiro, um jogador viril, né? E assim, nem parece o Emerson de 2024, né? Você vê como um ambiente, né? Um momento positivo. E às vezes nem tanto por conta do resultado, mas um ambiente melhor, um ambiente, né, mais tranquilo de trabalhar, pode potencializar o futebol do jogador. Quem viu o Emerson na temporada passada e vê hoje, fala é outro jogador. É outro jogador experiente, jogador que sabe quando ataca, sabe defender bem, fecha bem os espaços, e hoje mais uma vez foi bem, é verdade, né? Tudo que o Água Santa tentou, méritos, tá? Méritos, porque do outro lado existe uma equipe, o Guarani, né? Fechou os espaços, e o Emerson foi o desafogo em alguns momentos ali, né? Ali passando toda a sua experiência para os meninos. Nota 7 para o Emerson. Nota 7 para o Emerson, né? Então, na defesa do Guarani, somente Gabriel Mesquita e Lucas Dias, né? Atuações seguras, protocolares, mas bem acima da média. Indo, portanto, para o meio-campo, mas antes de ir para o meio-campo, né? Deixa eu falar do reserva do Lucas Justin, que entrou pela primeira vez na temporada, né, Albert? O Cauê Rafael, a nota aí do reserva do Lucas Justin. Ele fez ali, né, ele substituiu, né, da famosa oxigenada, né, na equipe, não comprometeu, acabou ali, né, numa dividida, acabou se machucando, mas ali, mais um, né, que nós precisamos de ter tempo, né, para poder observar melhor, mas o que ele, né, entrou, cumpriu, nota 6 para ele. Nota 6 pro Cauã Rafael. Muito bem, indo pro meio de campo, o Natan, né, o autor do primeiro gol do Guarani, um golaço, né? Os dois primeiros gols do Guarani foram pinturas. A nota do Natan. O Natan, né, é um dos destaques, né, do Guarani, né? Nós falamos de, nossa senhora, o Garro, isso aí que fez isso aí? O Coronado. Meu Igor Deus. Coronado veio da Arábia Saudita. Rios, hein? O Richard Rios agora sambou, hein? Nossa, ele deu um rabisco na frente do Richard Rios agora, meu amigo. Joga muito, né? Joga muito. Nós iremos se enfrentar na última rodada do Campeonato Paulista. Lá na arena, né? Mas nós estaremos lá já classificados, se Deus quiser. E vocês estarão aí, se tudo der certo, lutando para tentar se classificar, e o Guarani vai jogar aquela partida perfeita. Dito isso, né, vamos jogo a jogo, com o Abel o Abel reclamando, né? Levando aquela famosa jantada, mas é normal, né? Ai, meu Deus, Abel só Ferreira. Só um rabisquinho, só. Exatamente, só um rabisquinho. Estávamos mesmo falando dele, né, do Natan, né? Que volante, né? RB Bragantino emprestou, ele estava no Sub-23 junto com quem trouxe foi o Maurício Souza. Conhece bem o jogador, né? Acredito que seja um jogador de confiança, o Maurício Souza, e acabou fazendo seu primeiro gol como profissional. E que golaço, né? Uma batida espetacular na gaveta. Fora isso, né? Fazendo a sua função, preenche, né? Ajuda muito ali, né? No meio campo, né? Ali cobre os espaços e ele dá aquela segurança para os jogadores do meio campo do Guarani. Agora é aguardar ele que esteja apto para a próxima partida. Nota 7,5 para o menino. Nota 7,5, portanto. 19 anos só. Pro Natan, tem um potencial
enorme aí o Natan. 10 minutos do segundo tempo lá no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians empatam pelo placar de 1-1. Bom, o Natan saiu, né? O Natan saiu e deu lugar para o Anderson Leite. Anderson Leite fazendo uma partida boa também, depois de algum tempo fora, né, Alberti? A nota do Anderson Leite, que é mais um jogador para tornar a vida do Maurício Souza numa dor de cabeça, porque em bom nível, com ritmo de jogo, esse Anderson Leite também vai muito bem. Ele voltou, né? O homem voltou, né? Agora, obviamente, ficou um tempo fora, né? E agora precisa reconquistar o seu espaço. Mas tá difícil, hein? Com esse meio campo, né? Vamos ver aí se o que, né? Obviamente, lembrando, né, que o derby não se joga, se vence, os dois lados, né? Mas do nosso lado, né? Vamos dizer pro nosso lado, né? E aquela, verdade, o Bolacha, empate, tá com cara de empate, né? Como sempre, né? Jogando fora dos seus domínios, aí vai entrar aí, né? Mais uma vez eu bato nessa tecla, né? Será que o Maurício Souza, ele irá optar pelo time que vem jogando ou irá optar pelos jogadores mais cascudos? Isaac, né? O próprio Anderson Leite. O Anderson Leite entrou e cumpriu, né? Nota 6,5 para o Anderson Leite. Nota 6,5 para Anderson Leite. Seguindo aqui na meia cancha do Guarani, vamos de Matheus Sarará. Matheus Sarará, camisa número 8. É o invisível, né? Ninguém fala do Matheus Sarará, ninguém, né? Não faz gol, mas sempre está lá, né? Marcação, marca perfeitamente, né? Ele que é ali que cobre os homens de trás, né? Tem a boa saída de bola e também preciso, né? Nas suas intervenções, né? Uma grata surpresa, não acreditava que o Matheus Sarará ia render tão bem, né? Com a camisa do Guarani, achei que ia precisar um tempo mais de adaptação, entrou e para mim é outro jogador, outra dor de cabeça, não sai mais. Nota 7 para o Matheus Sarará. Nota 7 para o Matheus Sarará. Muito bem, o Matheus Sarará que também saiu, né? Ele deu lugar ao Caio Melo que voltou também depois de 2 jogos, né? Ele ficou fora do duelo contra o Mirassol, também contra o Palmeiras, né? Exatamente. E voltou hoje contra a equipe do Água Santa. O Caio Melo, ele era o senhor, né? Ele era o senhor da posição. Aí chegou o Matheus Sarará, que dor de cabeça boa, né? Matheus Sarará chegou e esse Hugo Souza será o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida. É absurdo que esse goleiro pega. Pega muito. O Matheus Sarará, né, saiu, entrou e ali o Caio Melo ali, né, vai ter que reconquistar seu espaço. O Caio Melo, que todos nós, né, eu tive uma boa impressão do Caio Melo desde a partida contra o São Paulo. O gol do empate não saiu por um detalhe, foi um chute dele, né, ele entrou para ganhar ritmo, mas acredito que vai ter que comer muito arroz e feijão para tirar o Sarará. Nota 6 para ele. Nota 6, portanto, para o Caio Melo. E hoje uma grata surpresa, né, Albert? A gente tinha uma certa preocupação sobre como o Guarani se comportaria, né, sem a presença de um armador da posição, né? Porque o João Vitor é um atacante de lado, mas está se mostrando um jogador muito versátil e assim, né, o que dá esperança para o torcedor do Guarani é mesmo o time sendo jovem, aí a importância de usar a base, né? Porque na base você tem garotos que querem mostrar serviço, querem chegar mais longe, querem se desenvolver na carreira e se entregam mais. Então o Guarani mesclando muito bem essa experiência de alguns jogadores com a garotada. E esse João Vitor hoje, soberbo no meio de campo, apesar de não ser um meia de origem, hoje ele foi o camisa 10, ajudando muito nessa marcação-pressão. E quando teve a posse de bola também ajudou muito nessa armação. Então a nota do João Vitor, Albertinho. E foi coroado com um gol, né? Ali ele foi o carteador, né? Na verdade, né? Jogou muito bem, não uma grata surpresa, como disse o Lucas de Souza, né? Não imaginaria que ele ter essa desenvoltura, né? Pisou bastante na área ali, puxou contra-ataques, né? Abriu, né, as jogadas ali para que os jogadores de trás viessem, né? Uma grata surpresa e fez também o seu primeiro gol como profissional. Nota 8. 8 para o menino João Vitor. Nota 8, portanto, para o menino João Vitor, né? O João Vitor, carinhosamente apelidado por nós de João Vitor do Rabisco, lembrando o outro João Vitor que passou pelo Brinco de Ouro. Eu nem chamo mais porque vai que zica. Exatamente. Muito bem, do pro ataque agora, né? A gente começa com o menino Luiz Miguel, né? Outra grata surpresa hoje no jogo diante do Água Santa, Berti. O Luiz Miguel muito importante pelo lado direito também, outro também que eu não sei não, viu? Matheus Regis aí já começa já a se coçar. Se o Matheus Regis for titular no derby,
e ele não jogar bem, e aí o Luiz Miguel entra, joga bem, é mais aí um... Exatamente. Ou seja, a briga por posição, a gente tá falando aqui, mas a briga por posição promete ser intensa no Guarani. Exatamente. 2024 era assim, era unanimidade, né? Você tinha fulano de tal, era fulano de tal, porque o reserva dele era pior. Hoje não, hoje estão no mesmo nível. Né? Lembrando que o Luiz Miguel foi um furo do taxista mineiro. Exato. Né? E taxista mineiro, né? Ele que veio do futebol português, ninguém sabia quem era o jogador e o taxista mineiro acabou ali entregando essa contratação. Dito isso, jogou muito bem, né? Puxando pelo lado direito, incisivo, né? Não é aquele jogador que fica com a bola no pé queimando, ele é o famoso toque e passa. Nota 7 para o Luiz Miguel. Nota 7 para o menino Luiz Miguel, né? O Luiz Miguel que também saiu de campo. Deixa eu ver aqui quem é que entrou no lugar do Luiz Miguel na minha papeleta, né? O Isaac e o Mandrake. O Luiz Miguel saiu machucado, né? Entre aspas. Saiu com cãibra, né? Sentiu ali a perna. Acabou substituído pelo Isaac e o Mandrake. E o Isaac é aquela, né? Ele é o jogador que para cadenciar, né? E o Yuri Alberto foi expulso, hein? Yuri Alberto, o autor do gol do Corinthians no Clássico. Rafael Claus é quem apita. Ele toma o segundo amarelo. E tá na rua, tá? Vai pro chuveiro mais cedo. Temos 16, quase 17 minutos do segundo tempo. 1-1 Palmeiras e Corinthians, Albertinho. Rapaz, ele foi expulso mesmo? Mas por Foi. conta do quê? Simulou? Não sei qual seria. Eu também não... A TV não mostrou ainda. Mas ali ele deu um Hadouken ali na... Ele já tinha tomado um amarelo na comemoração do seu gol por ter chutado a bandeirinha de escanteio do Palmeiras e uma jogada... Ele tenta simular uma falta, né? Ele tenta simular uma falta para cima do Naves, zagueiro jovem do Palmeiras, e o Yuri Alberto deu aquela famosa piscinada, como diz Albert Cavalcante. Que coisa e toma o segundo amarelo e vai pro chuveiro mais cedo. O camisa número 9 do Corinthians, Albertinho. Agora ele foi infantil, hein? E o Yuri Alberto agora foi infantil. Ele pode comprometer o clássico, né? Então, é melhor pro Palmeiras, né? Vai de herói a vilão, né? O Yuri Alberto, ele que fez o gol de empate do Corinthians, acaba expulso de campo. Mas que infantilidade. Muita infantilidade. Mas tudo bem, né? Não tem nada a ver com isso, tomara que os dois... Nosso papo é Guarani, né? Obviamente. Não é que os dois não podem perder, né? Então tem que ser um vencedor ou um empate seria bom, né? Mas pode os dois perderem, mas tudo bem. Estamos falando do Isaac, né? O Isaac que entrou e ele que seria o articulador, né? Mas ali parece que ele tá meio perdido no meio da garotada, né? A gente vê ali que as ações do Isaac, a bola não passa, a bola tá queimando o pé do Isaac. Mas isso aí também, obviamente, também por falta, né? Voltando o ritmo de jogo. E o Isaac é um jogador que, quando é assim, o jogo está decidido, né? Ele é o cara que ele vai mesmo ali cadenciar a partida. E quando, se caso o jogo estiver pegando fogo, ele é o cara que tem que jogar água no chope do adversário. Dito isso, 4-0, meu amigo. Ele só fez o arroz com feijão. Nota 5,5 pro Isaac. Nota 5,5 pro Isaac, talvez a nota mais baixa, né, do time do Guarani. Seguindo, né, no ataque do time bugrino, o eleito melhor jogador em campo. Oh, meu Deus. Pela Federação Paulista, né, o João Marcelo, que fez o segundo gol do Guarani, um outro golaço para mim, tão bonito ou mais bonito até do que o gol do Natan pelo ângulo, né, da jogada e também a dificuldade de mandar a bola onde ele chutou. O João Marcelo chuta muito bem e fez um lindo gol, o segundo gol do Guarani. A nota do João Marcelo, Albertinho? Completa. Por mais que tenha, né, um jogador novo, né, ele que já fez 5 gols na Copinha e 3 gols agora como profissional, né, nós observamos que ele joga como ponta, né, ele cai pelos lados, ele joga como fixo. E o interessante de tudo, né, minha gente, uma preocupação, né, na verdade, é o seguinte: o Guarani tem que fazer um jeito de segurar esse menino. Aliás, alguns desses meninos, né, para a Série C seria muito importante. O contrato, né, por exemplo, do João, né, do João Vitor, de alguns jogadores vai até a Série C mesmo, né? O Guarani, perfeito. O Guarani já fez esse elenco pensando já na temporada toda. Mas João Marcelo é um jogador diferente, né? Nós vemos no trato da bola, ele é um jogador diferente. O Guarani precisa, de qualquer maneira, o Guarani tem 88% do passe dele, né? Ainda tem outra porcentagem. O Guarani tem que fazer alguma coisa para segurar esse menino. Porque senão, possivelmente, nem para a Série C fica. Encontrar um outro jogador nessa categoria. O Guarani tem perdido alguns atacantes, né? Foi assim com o Yuri Tanque. Sim. Né?
O próprio Caio Dantas foi artilheiro da Série B no passado, poderia ser um jogador importante para essa temporada. O Lucão do Break também acabou saindo talvez mais em baixa do que em alta. Mas é difícil você encontrar um atacante, né, desse nível. Um atacante que faz gols e tem recurso, né, é habilidoso, consegue fazer mais de uma função no ataque. Então é bom que o Guarani se movimente aí para poder segurar o menino. Eu fico imaginando o Caio Dantas nesse ataque hoje, né? Se ele fez, né, 11 gols na temporada, ele ia fazer o dobro, né? Não tenho dúvida, pela qualidade, né, que tem. Pra você ter uma ideia, né, a quantidade de gols que o Guarani fez nesse Campeonato Paulista é a mesma quantidade que o Caio Dantas fez no Campeonato Brasileiro ano passado. Exato. Né? Então, assim, você vê a temporada do Guarani foi tão ruim o ano passado que você vai começando, né, a puxar na memória os números, você vai vendo que vai ficando assim, vai começar a dar dor no coração. Dor no coração. 7ª rodada nós já temos a pontuação que o ano passado exigia. Acredito, né, que a pontuação seja a mesma, tá? Assim, virtualmente, tá, amigos? Não estou cravando, mas virtualmente, até mesmo com o desempenho com as equipes que estão aí, né, abaixo, lembrando que tem 6 rodadas, né? 6 vezes 3, 18, né? Temos 18 pontos ainda em disputa, né? Mas acredito que essa pontuação, né, já é meio caminho andado para que o Guarani continue a permaneça, né? Mas aquela, né, o que vale é o derby, o que vale é o Velo Clube, que é outra partida de suma importância, né? E vai ser difícil, porque o time do Velo Clube é um time arrumado, o Guilherme Alves fazendo um bom trabalho, e assim, o Velo faz um campeonato pensando na permanência, evidentemente, só que tem feito jogos bons, venceu o Santos, por exemplo, jogando em casa, né? É um time... Foi duro contra o Corinthians, perigosíssimo, da derrota. Tem, né? 5 pontos apenas, está ali brigando para sair do rebaixamento, então imagina, né? O cenário do Velo Clube para vir jogar no Brinco de Ouro, dependendo do que acontecer no derby, né? A gente espera um grande jogo no domingo, mas um jogo complicado para o Guarani contra o Velo Clube. E complicado, né? E a gente estamos, né, estamos projetando, né? Porque o primeiro objetivo é a permanência na Série A1 e depois, né, pensarem na Série C. A Série C que vai ser dificílima, né? Então não precisa só... O Guarani dando liga no Campeonato Paulista, acredito que o Guarani possa pensar em algo maior na Série C. Acredito. Tanto Ponte Preta como Guarani, eles irão ainda se enfrentar, eles vão, lógico, obviamente que terá o derby, né, do primeiro, né, mas eu acredito que eles irão se enfrentar aí numa possível final. Estou aqui querendo dar uma de João Bidu, né, mas eu acredito que obviamente temos outros clubes, mas acredito que Guarani e Ponte Preta o ano que vem estarão na Série B do Campeonato Brasileiro. Também acredito, isso é ótimo para o futebol, né, de Campinas. Mas voltando para o atacante completo, que eu acredito, né, João Marcelo, tem hora, as decisões que ele toma, tem hora ali que a fome bate, que é verdade, isso é normal, né, o ímpeto do jovem, né. Até a ansiedade do garoto. A ansiedade, né? O ímpeto, né, mas ali ele só precisa acertar isso. Fora isso, será um grande atacante, né, ali a gente vê ali que ele tem ali o faro, né, ali ele sabe o que está fazendo. A nota 8,5 para esse garoto. Nota 8,5 para o João Marcelo. Nota 8,5 para o João Marcelo. Fechando o ataque do Guarani, temos o Deni Júnior, né? Deni Júnior que fez o seu 2º gol em sua 2ª partida consecutiva com a camisa do Guarani, ele que deixou sua marca na derrota para o Palmeiras e hoje marcou o 4º e último gol do Guarani diante do Água Santa. O Deni Júnior, um resumo do Deni Júnior é isso, ele joga com a cabeça. Deni Júnior é um jogador que se movimenta, faz as trocas, né, com os jogadores do ataque, né, ali tem hora o João Marcelo vem um pouquinho buscar a bola, o Deni Júnior entra, né, faz ali a mudança com o Luiz Miguel, né, e é um jogador que sempre dá aquele, sabe, aquele jogador chato, sempre tá dando aquela cutucada aí na dupla de zaga. Fábio Sanches e Rafael Vaz são jogadores, uma zaga pesada, né, e ali cada enxadada é 5 minhocas, né, e o Deni Júnior ali, né, que estava no Vila Nova ano passado, né, acabou ali fazendo seu 2º gol com a camisa do Guarani, e mais uma grata surpresa, né, para quem muitos, né, torceram o nariz, né, chegou aí um dos jogadores que chegaram por último, vem aí marcou contra o Palmeiras, né, sentiu o gostinho e agora marcou contra o Água Santa, quem sabe, né, se tudo der certo aí, no domingo aí possamos ter mais Deni Júnior, um jogador muito interessante. Nota 8 para o Deni Júnior. Nota 8 para o Deni Júnior e fechando aí o Guarani, no lugar do Deni Júnior entrou ele, Matheus Regis.
O Matheus Regis entrou, correu, né? Se esforçou, ele que veio, né? Voltando, ele não estava apto, né? Ele estava, ficou 2 rodadas fora, ganhando o ritmo de jogo, mas um jogador interessante. O Lucas de Souza sabe o quanto eu admiro o futebol do Matheus Regis. Que o Matheus Regis... Admiro o futebol do Matheus Regis, para mim um jogador muito inteligente, um jogador muito, sabe, né? Ali tem a famosa, né? Você tem que ser malandro. O que faltou pro Guarani em alguns jogos, vencendo, empatou, deixou virar. Malandragem, a gente sente que ele é um jogador que ele é malandro no bom sentido, né? Que vocês me entendem, malandro da bola, né? O cara que sabe a hora de acelerar, a hora de tocar, a hora de driblar. Então, assim, espero mais dele, mas hoje, né? Por conta de tudo que aconteceu, entrou e não performou da forma que nós esperávamos. Nota 6,5 para o Matheus Regis. Nota 6,5 para o Matheus Regis. E a nota do professor, hein? Professor Maurício Souza hoje armou o time bem. A gente aguarda a entrevista aí do Maurício Souza. Mas perfeito aí o técnico do Guarani, certo, Albert? O professor falou, tá escrito na prancheta. Prancheta, você lembra dessa? Lembra. Né? Então, o professor, o teacher Maurício Souza. Nota 8,5 para ele. Nota 8,5. Ele foi sensacional. Espetáculo. Foi espetacular, né? Todo mundo esperou. Eu fui um dos entusiastas, né? Nossa, Maurício Souza, quem é ele? Nossa, só molecada. Meu Deus, não. Aí toma 4 do Palmeiras, não. Faltou tranquilidade. O cara foi, armou a equipe, uma tranquilidade. O cara passou a tranquilidade. A gente vê que é enérgico durante o jogo. E toda a sorte do mundo pra ele, que é toda a sorte do mundo pra gente, né? Então, nota 8,5, professor. Nota 8,5 para o professor Maurício Souza. E a nota da arbitragem, Albertinho? Tanto confuso aí o senhor Guilherme Francisco, Maciel da Silva e Rosário. Parecia eu dentro de um carro de Fórmula 1 disputando aí, né, com os grandes nomes com Sebastian Vettel, automobilismo. Agora na Ferrari tá o Lewis Hamilton. Esse ano aqui eu não vou perder não. O Max Verstappen também, né? Exatamente. Grande piloto. O Piquet mandou um abraço, né? O sogrão. Eu que sou, né, eu gosto de Fórmula 1, eu gosto das antigas, né? E assim, dos atuais Você eu não gosto. Você é da época de quem? Do Jacques Villeneuve, Arno Trulli? Eu sou da época... Essa galera aí, né? Eu sou da época em que você olhava para um lado, tinha Nelson Piquet, aí você olhava do outro, tinha Ayrton Senna. Meu Deus do céu, aí o começo, né, 92 começou, sou da época também, o Bolacha também quando o Schumacher estava... Sim, o início da carreira do Schumacher. Exatamente, né? Então, o Rubens Barrichello também no começo, entendeu? Então, assim, cara... Nigel Mansell, nossa, Leão, como eu tinha raiva do Leão, cara. Nossa, eu tinha raiva, velho. Nossa, Alan Prost, esse cara aí, eu vou falar pra você, cara. Outro dos grandes rivais de Ayrton Senna. Né? Então, assim, eu sou dessa época, né, de ouro, né, e de agora, não sei, não me apetece. E dito isso, eu posso dizer que eu nunca fui fã de automobilismo e sim de vitórias brasileiras. Perfeito. Certo? Então vamos agora esperar, né? Agora tem o Bortolotto, né? Agora um brasileiro. Tem uma geração nova surgindo aí, né? Exatamente, então agora irei acompanhar por causa dele. E assim também, viu? Depende de colocação começar a chegar, eu também mudo, eu vou começar a assistir corridas de jockey. Dito isso, né? Exatamente. O Guilherme Francisco, Maciel da Silva e Rosário, ele expulsou, depois não expulsou. VAR, fala muito, conversa muito. Meu Deus! Aí, pro trio aí, né? Pro quarteto, vamos colocar também aí o Vinícius Furlan, que atrapalhou aí a minha marcação. Tive que rabiscar o meu caderno, marquei um vermelho e colocar um amarelo. Nota 5,5 aí pra turma aí. Nota 5,5, portanto, aí pra equipe de arbitragem. A nota do jogo, Albertinho? Nossa, nota 9 pro jogo. Nota 9 pro jogo. Fazia tempo que eu não por conta do placar, tá, gente? Sem clubismo. Por favor, aqui é sem clubismo, não é, Lucas? A gente somos imparciais, né? Aqui nós torcemos por você. Aqui mudou o slogan. Exatamente. Mudou o slogan. Né? Ninguém sabe, né? Obviamente, né? Qual time eu torço. Imparcial, pelo amor de Deus. Exatamente. Galera recupera a transmissão do jogo contra o Noroeste. Aí vocês vão descobrir o time do Albert. É verdade. Não, mas eu sou bugrino e tô nem aí, mas tu só bugrino mesmo. Não tem negócio de ficar eu só tô usando a mãe.
É Guarani aqui, pô. Que é verde e branco. Nota 9 pra partida. Nota 9 pro jogo, beleza. Nota 9 pro jogo, por tudo que aconteceu, né? Um jogo emocionante, né? A arbitragem atrapalhou, é verdade, mas assim, um jogo bonito de se ver, né? Sim. Por mais que o Água Santa, né? A estreia do Pintado... Praga de bugrino pega. Vocês não acreditam? Praga de bugrino pega. Por mais que tenha saído bastante gols, mas assim, né? Como o jogo, alguns momentos foi truncado, é verdade, mas assim, um jogo bem jogado, pouca parada, assim, né? Só quando o árbitro queria aparecer, mas fora isso aí, nota 9. Que partida maravilhosa. Sem clubismo nenhum, Nota 9 pro jogo. E com a nota do jogo, nós encerramos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Seguinte, eu vou pagar o último break. Você já rezou hoje? Rapaz, a torcida do Corinthians tá rezando. Acaba de meter uma bola na trave o Palmeiras com o Mike, né? Quase o segundo gol do time palmeirense. Esse Hugo é tão bom que até a sorte... A trave ajuda. Eu vou falar não basta ser bom goleiro, tem que contar com a sorte, né? Vamos lá, vamos para a rápida pausa, a última aqui do nosso fim de jogo. A gente segue com o Melhor em Campo, também a entrevista do técnico Maurício Souza. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes desse programa. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior repercutindo o show do Guarani. Pois não, Albertinho? Informação, né? Após 5 dias e 3 noites, chegou o público e renda. Vamos lá pro borderô do jogo. Exatamente. Eu vou agradecer o doutor Arthur Eugênio Matias mais uma vez me salvando. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, viu? Porque a gente vai buscando aqui as informações, que é difícil. Muito obrigado. Possivelmente, eu não sei se o doutor estava também no estádio Brinquedo da Princesa, mas muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez por me ajudar. Após a mensagem do doutor, aí chegou, né? Aí a mensagem aí do Guarani Press. É difícil, né? Para um público total de R$ 3.969, para uma renda de R$ 102.610. Público total, R$ 3.969, para uma renda de R$ 102.610. É aquela, né?
Nós havíamos ali, né, dito que tinham poucos torcedores, né? Acho que começaram a chegar. E vamos ouvir agora o professor, prof. Perfeito. Maurício de Souza. Maurício Souza, vamos ouvir. Maurício Souza. Hoje sorridente, Maurício hoje Souza, tá demais. Né? Hoje. Boa noite, Maurício. Boa noite. Obrigado. Queria te perguntar, não só em relação à partida, mas ao todo neste Campeonato Paulista, 7 partidas. Agora você percebe a equipe um pouco mais do jeito que o Maurício pensa de futebol? A gente sabe que um tempo de uma partida para outra é muito curto em relação a treinamentos, teve uma preparação em Águas de Lindóia, mas você percebe isso porque a gente sabe que você gosta de um time mais ofensivo. E hoje o Guarani, 4 gols ainda no primeiro tempo, com fome de gols. Você entende que agora realmente você está encontrando a maneira do time jogar, perdeu um jogador importante que é o Giovani, hoje o João Victor fez a função no meio de campo praticamente com um quarteto ofensivo, o time para frente. É isso que você entende de futebol e quer implementar aqui agora? Eu já falei algumas vezes, boa noite, que eu tenho historicamente, como eu vejo, como eu gosto de futebol, eu tenho uma vertente ofensiva. É claro que eu sempre busco o equilíbrio nas minhas equipes. Eu acho que uma equipe tem que entender de todas as fases do jogo, se comportar bem nelas, para ser uma equipe equilibrada. Mas é claro, sempre, eu tenho falado sempre que a gente vai tentar sempre colocar o nosso ritmo, tentar ser uma equipe propositiva, uma equipe que queira a bola, e nem sempre isso é possível. Mas eu sinceramente, assim, de todas as partidas que nós fizemos, talvez uma eu não tenha gostado muito, um primeiro tempo ou um segundo tempo de um outro jogo. Tecnicamente a gente pode ter oscilado em algumas partidas também, mas a ideia ela está sempre muito clara, né? A gente está sempre buscando mostrar o Guarani com muita vontade de jogar, honrando muito a camisa do clube, uma equipe que o tempo todo luta, que não se esmorece, que quer o tempo todo a bola, que pressiona o adversário. É claro que chega um momento do jogo, você tem que ser inteligente, às vezes baixar o bloco, respirar um pouquinho, porque, como eu falei, são jogos um atrás do outro, e eu entendo que é bem difícil conseguir manter o ritmo do início ao fim, né? A gente tem pouquíssimo tempo para treinar e para descansar. Mas eu estou muito satisfeito com o que a equipe fez hoje. Na verdade, eu estou satisfeito com o que a equipe vem apresentando, né? A gente vê os números da nossa equipe, eles são sempre, nos jogos, são sempre números satisfatórios em termos de criação, de defesa, enfim. E que eu passei por isso, que eles conseguir ser uma equipe equilibrada e que consiga errar menos nos setores decisivos do campo, a gente vai ter sempre muito mais chance de conquistar a vitória. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. A pergunta vai sobre o Débora, não abordagem, e depois dessa goleada, automaticamente a cabeça já muda, pensa no clássico. Você citou um tempo, bem corrido no jogo e dentro do jogo e outro. Esse espaço de tempo que você já teve para trabalhar, para estudar o time da Ponte Preta, qual o ponto que a Ponte Preta tem hoje, do seu ponto de vista, que é o que mais preocupa da Ponte Preta no sentido positivo, como você pretende trabalhar esse ponto para quem sabe ser vitorioso no clássico? Na verdade, não é só um ponto, né? Eles têm vários pontos. Eles também fazem uma campanha bem bacana, acabaram de ganhar um jogo 2-1 fora de casa. A gente, para falar a verdade, a gente já precisa estudar mais a equipe, a gente está se preocupando jogo a jogo. Nós temos um jogo hoje muito importante. É claro que a gente sabe que o derby ele tem um contexto totalmente diferente, mas eu preciso olhar um pouco mais essa semana, esses dias agora. A gente vai emergir dentro do adversário para que a gente consiga, aí sim, né? Eu talvez não possa te responder agora, eu tenho acompanhado, já vi alguns jogos dele, sei que é um time que normalmente joga com uma linha de 5, mas que nem por isso é um time defensivo. A gente tem alguns caminhos, que eu também não vou dar aqui, porque senão ele vai se proteger lá, mas eu preciso ver mais, eu preciso estudar mais, e claro, a gente sabe do contexto do jogo, e pode ter certeza que a gente vai lá para esse jogo sabendo da importância não só do resultado para a gente, mas de tudo que envolve esse clássico. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Lula, da CDN. Antes de formular minha pergunta, a gente estava até discutindo e queria que você confirmasse. Você
Você chegou a trabalhar com o Valentim, no Atlético Paranaense, quando você foi auxiliar técnico lá? Sim, um pouco. Eu cheguei lá para ser auxiliar da casa e o Valentim era o treinador na época. Eu cheguei a trabalhar um pouco com ele, sim. E esse período que você trabalhou com ele, dá para tirar informações também já projetando esse clássico? Sei que você acabou de vencer por 4 a um adversário difícil que é o Água Santa, mas até por conta desse conhecimento que você tem dele e ele também tem de você, você acha que isso é um elemento a mais para o clássico que pela primeira vez você vai vivenciar? Foi um período curto, né? E o Valentim é um treinador inteligente. Eu vejo hoje ele jogando de certa forma um pouco diferente de como ele estava atuando quando eu cheguei. Antes de eu chegar, ele até atuou de forma parecida como ele está atuando agora, mas é um treinador inteligente, é um treinador que consegue mudar a equipe dele não só durante a partida, mas também com os treinamentos. É claro que ele também vai estudar a nossa, mas é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento, né, do adversário. Mas eu não sei se isso é um ponto de desequilíbrio, é um ponto. Eu acho que não, eu acho que ele é um cara que ele vai conseguir preparar a equipe dele também para esse jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser legal de ver. O Guarani 7 jogos com 4 manchetes, 4 jogos contra o gol, né? E os jogos que você tomou gol são 3 equipes de primeira divisão de bola só. E também os 8 gols que o Gol tomou nos últimos 2 jogos. Eu queria que você falasse um pouco da defesa hoje. Eu acho que a defesa também foi muito bem hoje na partida. E também um pouco do atacante Nene Júnior, que fez uma grande partida. Então, a gente o tempo todo analisa tudo, né? Eu vou ver novamente o jogo, a gente vai discutir o jogo, a gente vai recortar o jogo, vai passar para eles. E assim, eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Se a minha equipe erra e eu tô aqui para consertar, esse é meu papel. Mas de todos os gols que nós tomamos, isso não responsabiliza ninguém. Poucos foram de erro tático. Tem um ou outro que a gente precisou ajustar algumas coisas, alguns gols de rebote, que de repente a gente estava longe, e a gente passa para eles e corrige, mas foram muito mais de erros individuais, que aí você não tem tanto controle. E como você falou, nós pegamos 3 equipes com poder de ataque muito forte, né? E aí você cometer erros, que é uma equipe que está se ajustando a nós também, e vai cometer erros, mas uma coisa é você cometer erros com um ataque não tão bom quanto esses ataques que nós cometemos. Aí você está muito mais fadado a tomar o gol do que contra outras equipes. Mas eu tenho gostado muito do comportamento da linha, de como eles compactam rápido, de como eles saem rápido, de como eles entendem os momentos de subir, de segurar, enfim, de andar para trás no momento certo. Eu sempre falo isso, que o conceito de bola coberta e bola de coberta para mim é um dos mais importantes para o setor defensivo, não só para a linha de corte, mas para o setor defensivo. E a gente está com isso muito claro, né? Então, e toda vez que a gente consegue ser consistente com a bola, a gente não sofre muito, porque sem a bola a gente está conseguindo ser um time, mesmo com um bloco muito alto, ser bem compacto e fazendo muita pressão na bola. Hoje nós fizemos 2 gols de bolas roubadas no campo do ataque, né? Lá no campo do Água Santa, e a partir daí a gente construiu o gol. E o Nene Júnior é um jogador que eu conheço há muito tempo. Ele foi base do Fluminense, eu joguei contra eles, eu na base do Botafogo e na base do Fluminense, ele sempre me deu muito trabalho. É um jogador que está com a cabeça muito boa, talento não se discute, né? Ele tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar de costas, fazer pivô, para atacar o espaço, poder de finalização. Ele hoje, né, ele fez na verdade 3 gols, né? 2 não valeram, mas foram 2 finalizações que foram, né, dos gols que não valeram, foram perfeitas, foram lindas de se ver. Então é um jogador que eu não tinha dúvida que viria para ajudar a gente, e muito feliz de como ele está focado, está realmente liderando. Ele tem 29 anos, está liderando os garotos mais novos, está trazendo para próximo, está falando um pouco da vida dele. É um cara que quer recomeçar e ele tem muita técnica para isso. Então eu não tinha dúvida que assim que eu pudesse lançá-lo melhor fisicamente, ele iria conseguir entregar a gente coisas boas. Então a gente foi gradativamente dando minutagem a ele, e hoje a gente entendeu que ele teria que começar o jogo, e ele foi muito bem, graças a Deus. Boa noite, Vinícius Amaro, Bandeirantes. Só 2 perguntas, mas mais curtinho. O Luiz Miguel, atacante, saiu no segundo tempo lesionado, mancando um pouquinho. Não sei se chegou a conversar com ele ali, se foi uma pancada de jogo ou se ele preocupa pro Derby. E uma outra também, você teve 4 retornos importantes hoje no banco de reservas, é claro, mas a equipe teve uma ótima atuação. Dá para dizer que a base da equipe titular de hoje é a base da equipe titular do Derby? O Luiz, eu acho que não preocupa, acho que foi pancada, né? A gente, na verdade, a gente tem sofrido com isso o campeonato todo.
A maioria de lesões que nós tivemos foram por conta de trauma e que acabam gerando algum tipo de lesão, mas eu conversei com ele ali. Ele, a princípio, não preocupa. O que nós temos agora é que entender que nós vamos ter 2 dias completos para... A gente vai entrar em campo com menos de 60 horas de descanso, né? Infelizmente, os jogos estão muito um em cima do outro. Nós vamos agora, durante essa semana, durante esses dias, avaliar quem está inteiro, né? É preciso que a gente avalie. Eu gostei muito da atuação da equipe, mas eu ainda não sei te cravar se essa é a base, mas é claro que a base sai do que estava em campo hoje, talvez uma ou outra troca, independente também da condição física de cada um. A gente está tentando dar minutagem para que a gente consiga ter, já que a gente demorou um pouco a formar o elenco, então a gente tinha o elenco reduzido, a gente está tentando jogo a jogo, além de dar minutagem àqueles que jogam menos, descansar aqueles que estão mais cansados. Mas como você falou, a gente fez um jogo hoje muito bom e eu acredito que a base saia daí, mas nós temos alguns atletas ainda para avaliar, atletas que ainda sentem um pouco de lesão, que ainda estão jogando com um certo sacrifício. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Isaac, a gente deu até um pouco mais. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Regis, um tempo pequeno para dar ao Leite, até um pouco mais, porque o Natan é um jogador pendurado, é um jogador importante para a nossa equipe. Mas a gente vai ver isso na semana, durante esses dias. Eu não tenho como te cravar, mas eu acho que a base sai daí sim. Do esporte, gostaria que você falasse pouco, às vezes, de caráter emocional, né? Como dá para ver que o Guarani vai ser fortíssimo para esse jogo tão importante. Quanto esse resultado de hoje também é importante pensando no derby, né? Nesse caráter emocional. Eu acho que vencer, você sempre cria um ambiente positivo. Sempre que você vence, né, você traz positividade. A derrota, ela não nesse grupo, tá? Mas ela, em outros grupos que eu já trabalhei, ela começa a te trazer dúvidas para alguma coisa e não é legal, né? Ainda mais na véspera de um jogo tão importante quanto esse. E a gente continua focado no nosso objetivo, claro, que é livrar, é conseguir os pontos para ano que vem estar novamente na Série A. E é claro que, conforme a gente vai vendo confiança, vai conseguindo conquistar os pontos, a gente vai vendo a classificação mais próxima e começa a sonhar com ela. Mas eu tenho um grupo bastante confiante, um grupo que acredita muito na nossa ideia, no trabalho da gente, um grupo que acredita muito no potencial deles. Às vezes até a gente comete alguns erros por ter muita coragem, por tentar, por assumir o jogo, mesmo sendo um grupo muito jovem. Isso me deixa muito confiante para toda a sequência do ano, não só da competição. Novidades no jogo hoje, né, Maurício? Oi, desculpa, não entendi. Muitas novidades no jogo. Novidade. Explorar um pouco mais, até por necessidade, né? Perder um dia, o Anderson Leite ainda não estava no pleno. Hoje traz o João Vitor para fazer uma função diferente, de 10 autêntico. Mostra 2 centroavantes para jogar um do lado para o outro, em alguns momentos o João Marcelo saindo. Eu queria que você comentasse um pouco como foi a sua tomada de decisão a respeito dessa formação tática e o que você achou, como você sentiu tudo isso. Dois centroavantes junto, com a presença do próprio João Vitor, essa alteração de 4-4-2, outra hora 4-4-3-3, enfim, que você explorasse um pouco sobre isso. Vocês estão sempre aqui, eu já falei aqui outras vezes que eu posso usar o João Vitor, tanto de beirada como por dentro, ele tem essa característica. Ele sabe jogar na beirada, eu chamo ele de um meia também de beirada. E ele jogou algumas vezes no outro clube que eu estava com ele, também por dentro. Então, para mim não é novidade o que ele pode entregar por dentro. Eu acho até que ele precisa acelerar um pouco mais o jogo dele às vezes, precisa pisar um pouco mais na área. É um jogador muito tático, que, né, cumpre muito bem a função, então eu confio 100% no que ele pode fazer tanto por dentro quanto por fora. O João, ele vive um bom momento e eu precisava também entender que o Denilson, pela sua experiência, pela sua bagagem, por tudo que ele vem mostrando no treinamento, ele também precisava de uma oportunidade, né? E eu já tinha amadurecido, né, essa possibilidade há algum tempo. Eu só tinha que ajustar como eu ia fazer com o João Marcelo e com o Denilson por dentro. Eu não queria jogar com os dois no primeiro momento enfiado, dando a conotação de um 4-2-4, né, com o João Vitor na beirada. Então eu levo o João Marcelo para lá e na mudança de estrutura a gente traz o João para dentro. E ele fez isso muito bem, entendeu muito bem. Foram poucos treinos, muito vídeo, muita informação para que ele pudesse entender. Ele hoje cumpriu muito bem. Ele é um jogador, sim, o João Marcelo é um jogador que se entrega muito, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva. Então foi muito mérito dele. Então, pouco tempo consegui fazer, executar bem, atacar bem os espaços, pressionar, fechar o corredor central quando está sem bola. É o 9, né, que se sacrificou para jogar horas, como você falou, alguns momentos do jogo pela beirada,
e em alguns momentos do jogo por dentro, fazendo uma dupla de ataque ali por dentro com o Denilson, que são dois jogadores que conseguem se entrosar bem, se conectar bem. Então eu fiquei muito feliz com o que a equipe apresentou nesse sentido também. Só isso? Gente, obrigado, boa noite. Tá aí, o técnico Maurício Souza, sempre muito sereno, sempre muito calmo, né, nas entrevistas coletivas. E hoje, eu acho que fica de maior destaque, né, Albert, a versatilidade, né, dos jogadores de ataque do Guarani e o entendimento daquilo que o Maurício Souza tem em suas mãos, né? Ele acabou de dizer aí sobre o João Marcelo, que hoje jogou muito bem como ponta, como um jogador de beirada de campo. O próprio João Vitor, que ele mesmo disse que sabia que poderia jogar como 10, não foi surpresa nenhuma para ele que o João Vitor poderia fazer essa função de armador. E isso cria para o torcedor, né, a esperança de que o Guarani tem um time bem colocado ofensivamente, talvez uma outra peça para poder reforçar a zaga hoje. E claro, né, ainda sinto que falta esse cara mais cerebral no meio de campo, justamente para deixar o João Vitor mais na posição dele. Um meia e um zagueiro seriam aí as principais carências do elenco do Guarani, mas, pelo menos por enquanto, Maurício Souza se diz muito confortável com aquilo que ele tem em mãos. E o importante é que ele conhece o adversário, né? Ele mesmo disse que não quer mostrar ali, né, as armas que tem contra a Ponte Preta, e também, né, disse sobre o tempo de recuperação. Né, não adianta, né? O campeonato, todos receberam a tabela, todos sabiam que iriam passar por esse, né, desgaste. Então tem algumas coisas que não adiantam bater nessa tecla. Obviamente, né, que o papel dele é esse, né? Fazer, dizer, né, pontuar, né? Até mesmo eu acho que não é o momento, né? Caso você, né, tenha o derby, né? Você vença o derby, virará, isso aí vai virar o quê? Ganhamos, superamos, perdemos por conta. Então acredito que isso não deve ser por em pauta. Todos os times estão aí, alguns estão sofrendo mais, outros menos, e o Guarani tem que fazer a parte dele. O importante é os 3 pontos, o importante é que ele conhece quando aparece ali, ó, o Hugo Souza ali, ó. O Hugo Souza, ele pegou um pênalti, né? Foi eleito aí o craque do jogo do derby, acabou o derby paulista, 1 para o Palmeiras, gol do Maurício, 1 para o Corinthians, gol do Yuri Alberto, que acabou expulso. E tá voando o chinelo, a garrafinha de água, e quando ali o Estevão que perdeu o pênalti, né? Tá ali, ó, chorando ali. Triste da vida, né? Bom, quem mandou? Praga de bugrino pega. Eu não acredita, mas tudo bem. Mas é aquela, né? O bom é que o Maurício Souza agora tem que preparar a equipe. E eu acredito que o Hugo Souza, tá, será o futuro goleiro da seleção brasileira, estará entre os convocados do técnico Dorival Júnior. Caso algo diferente, meu amigo, tem alguma coisa errada aí, porque o menino aí ressurgiu da cinza. É isso, Lucas Souza? Muito bem. Vamos agilizar nossa pauta aqui. Terminamos as notas do jogo, ouvimos o Maurício Souza. Vamos diretamente já para a eleição do craque do jogo, antes da gente pagar o nosso segundo break aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Vamos conhecer então o craque do jogo de Guarani 4, Água Santa 0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Direto e reto, Albert, o craque do jogo para Guarani 4, Água Santa 0. João Vitor saiu da função, fez a função de meia, marcou o gol, ajudou na marcação, entregou, como disse o Maurício Souza. Ele já sabia, nós não sabíamos, então eu volto no João Vitor. Também vou de João Vitor, camisa número 10, jogou muita bola, foi premiado com gol, foi o armador, né, do time do Guarani hoje, com coragem, com ousadia e também muita qualidade. Então, João Vitor, eleito o craque do jogo aqui dos canais Futebol Interior para Guarani e Água Santa. O melhor em campo, o craque do jogo. Na seguidinha, a gente vai com o nosso comentário final para Guarani 4, Água Santa 0. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, amigos que estão conosco aqui nos canais Futebol Interior, acho que foi a melhor exibição do Guarani em 2025 por enquanto. O time intenso, marcou forte e foi muito eficiente nas finalizações, demonstrou muita qualidade, né? E muito recurso. Natan, no primeiro gol, em chute de fora da área após uma bola retomada no campo de defesa. O João Marcelo
depois mostrou muito recurso, habilidade. No terceiro gol também o João Vitor aproveitando, mostrando, né, pisando na área, fazendo aquilo que o Maurício Souza tem pedido para ele. E o Deni Júnior também mostrando muito oportunismo. Então, em termos ofensivos, o Guarani foi bastante completo. E no segundo tempo, deu uma recuada natural pela vantagem que tinha construído, né, Albert? E a gente pôde ver também a segurança da defesa com essa dupla de Rafaéis, né? O Lucas Rafael e o Rafael, capitão do time, juntamente ao trabalho dos laterais Emerson e Lucas Justin, que vão fazendo um paulistão soberbo. Acho que tirando esse jogo contra o Palmeiras, onde o time do Guarani realmente se apresentou abaixo, o Guarani tem tudo para conseguir fazer uma boa, um bom estadual, conseguir a classificação, brigar aí por vaga na Copa do Brasil, terminar o Paulista de uma maneira digna, coisa que não tem conseguido fazer nos últimos anos, Albert. O importante é o seguinte, é a meta, e a meta são os 12 pontos, e o Guarani está pertinho, né, de atingir essa meta. O Guarani que é líder do seu grupo, do grupo B, com 10 pontos, à frente da equipe do Santos. Caso terminar o campeonato dessa maneira, o Guarani vai disputar, né, as quartas de final no seu estádio, Brinco de Ouro da Princesa. O legal de tudo isso, né, com a equipe jovem, com um treinador que entende, né, os jogadores de base, trouxe os seus jogadores, tem o grupo na mão, e apesar dos tropeços, o Guarani atingiu aí 95% do seu objetivo. Lembrando que o objetivo é a permanência na Série A1. E agora, amigos, iremos pensar no domingo. Aí a história é outra. Lá iremos separar os meninos dos homens. O derby vem aí. Qual time o Maurício Souza colocará em campo? O time dos, né, completos dos meninos, ou irá mesclar com jogadores mais experientes, muitos oriundos de 2024, Lucas de Souza? Comentário final. Ousado, alegre, intenso e dedicado. Esse foi... Então, perfeito. Vamos agora para um comentário um pouco mais curto. Esse para as redes sociais. Vem aí mais um comentário final. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Intenso, ousado, alegre e determinado. Competitivo. Esse foi o Guarani contra o Água Santa e muito efetivo no ataque. Fez 1-0 com o Natan, 2-0 com o João Marcelo, 3-0 com o João Vitor e fechou o placar com o Deni Júnior. Um passeio, um vareio de bola do Guarani na melhor exibição do clube, do time do Bugre neste ano de 2025. Agora resta saber qual vai ser a faceta do Guarani diante da Ponte Preta. Se vai ser um time um pouco mais comedido, um pouco mais defensivo e até mesmo amedrontado que foi contra a equipe do Palmeiras, ou se será esse time ofensivo, aguerrido, determinado a conquistar mais uma grande vitória e entrar de vez nas graças do torcedor e de vez na luta pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Já visto que o Guarani, desses 3 próximos jogos, desses 3 grandes jogos que o Guarani tem contra a Água Santa, o próprio derby contra a Ponte e contra o Velo Clube, a primeira parte, o primeiro terço foi alcançado com louvor. 4-0, jogando convincente e chegando com moral para um dos principais jogos da temporada do time do Guarani. A impressão que fica é positiva. Resta saber se essa será a postura para o derby do próximo domingo, o derby 209. Comentário final. E agora, às 22 horas mais 33 minutos, vamos para a ficha técnica completa de Guarani 4, Água Santa 0. A melhor ficha técnica do jogo brasileiro. Rádio Futebol Inter. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, o Guarani que foi a campo com o goleiro Gabriel Mesquita, Lucas Dias depois Cauê Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan depois Anderson Leite, Matheus Saraná depois Caio Melo, João Vitor, Luiz Miguel depois Isaac, João Marcelo e Deni Júnior depois Matheus Regis. Esse é o time do Guarani. Do outro lado, Água Santa, do goleiro Igor Vinhas, do lateral direito Diogo Batista, de Fábio Sanches, Rafael Vaz e Guilherme Lazzaroni. No meio de campo, Robles, Netinho e Wesley Dias, Luan Dias, Neilton e Ademilson. No time do Água Santa entraram o Inayan, o Gabriel Santos, também o William, o Davi Gomes e o Mike.
Gols todos no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Natan acertou um petardo de fora da área, fez um lindo gol. Ao segundo também foi um belo chute de fora da área na gaveta do João Marcelo aos 20 minutos. Ainda aos 43, o João Vitor aproveitou a sobra de bola na área para fazer o terceiro e o quarto gol anotado pelo Denis Júnior aos 47 minutos da primeira etapa. Para um público de 3.519 pagantes, 450 não pagantes, público total de 3.969 pessoas, para uma renda de R$ 102.610. O árbitro do jogo foi o senhor Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, assistido pelo Daniel Paulo Gioli, pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. O trio do VAR, Vinícius Furlan, Alberto Poleto Maceira e Humberto José Júnior. Sétima rodada, Campeonato Paulista 2025. A bola rolou no Brinco de Ouro da Princesa a partir das 19 horas mais 30 minutos. E essa ficha técnica completa de Guarani 4, Água Santa 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica, Albert Cavalcante, o seu destaque final para Guarani 4, Água Santa 0. Líder! Isso mesmo, torcedor bugrino. O Guarani é líder do seu grupo, o Grupo B. Vem na liderança com 10 pontos, a segunda colocação vem a equipe do Santos. E lembrando, nessa primeira fase, eles não jogam entre eles. Obviamente, se o Guarani passar para outra fase, tudo indica que sim. Vamos ver qual a posição que o Guarani vai estar. Se o Guarani estiver na segunda colocação, vai jogar contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Se caso o Guarani for líder, terminar a primeira fase na liderança, o Guarani decide a próxima, pular para a próxima fase no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas isso aí é para se pensar depois, porque nada mais nada menos que domingo, a partir das 16 horas, olelê, olalá, o derby vem aí. E o bicho vai pegar. Então já aviso, a partir de hoje, meus amigos pontepretanos, não me mandem mensagens, não conversaremos no WhatsApp. A nossa amizade volta a partir de segunda-feira. Claro, dependendo do resultado. Dito isso, Lucas de Souza, o nosso Bolacha, e a você, amigo internauta conectado nos canais do Futebol Interior, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas mensagens. E domingo estaremos nessa, E por incrível que pareça, Lucas de Souza estará ancorando esse jogo, esse jogaço, o Derby Campineiro. Um abraço a todos. Que honra será no próximo domingo empenhar esse microfone do futebol interior, ancorando a jornada com Marcelo Corsato, na narração Albert Cavalcante e repórter Pedro Lino nas reportagens. Trabalho do técnico vai ser do Carlos Corsato, Promessa de grande jogo. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, agradecendo demais pela sua preferência aqui dos canais Futebol Interior. No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça no delivery 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ajuda o Hospital do Amor. Futebol Interior, 989893526, chame no zap e faça um ótimo negócio. Na direção comercial de Giovanni Paiola, coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato, direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante e de Eduardo Bolacha na mesa técnica mais técnica do Brasil. Fique com Deus e até o próximo domingo com a maior e melhor cobertura do maior clássico do interior do futebol do Brasil. Derby 209 vem aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Termina aqui. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.